Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao episódio final de Ordem Paranormal Desconjuração. Desconjuração é um RPG, é uma história contada em tempo real e improvisada. Eu sou o narrador dessa história, eu criei todos os mistérios, monstros, inimigos e problemas. E os meus amigos são os protagonistas dessa história. Cada um deles criou o próprio personagem, as próprias histórias, e eles todos se juntaram e criaram essa história junto comigo até aqui. Muito boa noite, como vocês estão? Boa noite, boa meu noite. rei. Bom demais, bom demais. Maravilha, todo mundo de Nervosa. cosplay. Mais um episódio final de todo mundo de cosplay. Eu tô muito ansioso, eu tô muito animado pra esse episódio final. Nossa, vai ser uma loucura. Se prepara. Morremos. Destrua todos com suas flores, meu rei. Não, lembrei Ficou você, eu muito adoro esse louca a meme. maquiagem de todo mundo. Você tá maluco, tá muito foda. A atriz que fez, mano, ela é zica, velho. Ela que fez. Ela não Ela é existe mais, a maravilhosa. Beatriz não existe mais, mas ela vive na maquiagem dos cosplays. É verdade, mano. é verdade. Tá bonito essa maquiagem, viu, Calão? Tô vendo aqui, tá da hora, mano. Tá vendo aí? Tá Tá vendo? da hora pra caralho. Expectativas pra hoje? Tem, né? Tem morrendo. Eu gostei. A mas expectativa não- é que O vai que a ter galera o falou último é episódio. o que tá aí, né? passando dentro da mente da Erin nesse momento, eu acho. Já tava uma copa Vou de frente, explodir! Eu vou explodir! mano. Mano, estou Vou explodindo de explodir a ansiedade. porra viu? toda. É isso. Foram 19 episódios pra chegar até aqui. Foram mais de 80 e poucas horas de sessão de história que a gente contou juntos. Muito obrigado por terem feito parte disso, vocês, jogadores. Foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. E obrigado a você por ter assistido a gente fazer essa loucura até agora. Lembrando, você pode comentar esse episódio final com hashtag Desconjuração no Twitter ou nas outras redes sociais. Prontos? Extremamente, meu querido. Vambora, let's go. Vamos lá. Tá, let's Nervoso, go, mas let's pronto. go. A gente vai pra abertura da Desconjuração uma última vez. E quando a gente voltar, a gente vai estar direto dentro do universo de Ordem Paranormal. Vamos nessa. O fim tá próximo. Os scriptas, liderados por um homem chamado Gal, assassinaram Elizabeth na frente de vocês, no orfanato Santa Menefreda. Eles pareciam ter planejado esse momento, afirmando que vocês eram marcados. Junto com o Gal, Leonardo Gomes, um dos melhores amigos de infância do Dante, um homem que supostamente devia estar morto, estava sendo levado por correntes, vivo. Todos os scriptas pareciam se referir a ele como Kian, uma espécie de líder ou deus. Investigando o passado do Leonardo Gomes, vocês descobriram que quando ele era uma criança, ele passou por alguma espécie de ritual que alterou a aparência física dele. Enfrentando os scriptas, vocês encontraram evidências de que o corpo atual de Leonardo Gomes, na verdade, é o corpo de Fernando Carvalho, que foi transformado. Durante as investigações, vocês se depararam com crianças especiais que cresceram próximas ao Salão da Passagem, um lugar com a membrana extremamente debilitada. Tirigan, um dos scriptas antes de enlouquecer, revelou que o Gal tá com uma dessas crianças especiais, agora, no orfanato, pronto para terminar a desconjuração, fazendo com que o Kian retorne como um marcado. O dia final da desconjuração chegou. Nós terminamos o último episódio com o Arthur
e o Kaiser, sentindo alguma coisa especial. Vocês atingiram 50% de exposição paranormal. E o outro lado parecia chamar vocês através do símbolo de transcender. Kaiser, você caminhou lentamente e sentou na poltrona grande, no meio desse símbolo. E agora a gente vai transcender com 50% de exposição paranormal. Vem comigo aqui pra baixo. Let's go. Bora transcender. Pronto? Pronto, mano. Kaiser, você mais uma vez se conecta com esse símbolo. Ele expande a sua mente e te faz compreender tudo, mesmo que temporariamente. Só que dessa vez, alguma coisa tá diferente. Você sentia como esse símbolo estivesse te chamando, como se algo além da membrana estivesse clamando por você. Você atingiu 50% de exposição paranormal. Tem mais do outro lado, dentro de você, do que a realidade. Você se sente não só conectado ao outro lado e às entidades, mas você também sente conectado a um conceito específico. Como se um sentimento fosse formado dentro da sua mente. Uma marca. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Calango. Me diz uma coisa que o Kaiser não sabe, mas que você queria muito que ele soubesse ou percebesse. Um conflito interno, uma dúvida, angústia que ele tenha. O que você revelaria pro Kaiser? Nossa, que pergunta boa, mano. Eu falaria pra ele que as inseguranças dele só estão na cabeça dele. A imagem que as pessoas têm dele não necessariamente é a que ele acha que elas têm. É isso. Ele agora sabe isso, Calango. E ele acordou. Ele se sente conectado à marca dele, através do elemento de energia. Uma suave transformação aconteceu em você. Os seus olhos mudaram de um tom completamente preto para um tom roxo, vivo. E agora você transcendeu por 45% e 50% de exposição paranormal. Eu vou te passar o que isso significa. Pelo 45%, você aumenta um atributo, um terço da Deixa eu anotar Pode ir aqui. anotando, aí você vai upando depois. Um atributo Um terço da sua constituição adicionado à vida. adicionado à vida. Você pode aprender uma das habilidades que eu te mandei mais cedo naquela listinha. Qual você escolhe? Eu tenho que escolher agora e te falar? Escolhe agora qual você quer. Tá na listinha aqui com o meu nome, né? Isso. Deixa eu ver. Pior que nenhum aqui acho que vai ser bom. Calma, eu vou ver aqui. Tá, eu vou querer a iniciativa aprimorada. Iniciativa aprimorada. Você tem vantagem ao rolar a iniciativa. Pode colocar isso na sua ficha. Isso foi o seu 45% de exposição paranormal. E você ganhar 1/5 do seu poder adicionado a pontos de ocultismo também. Isso foi o seu 45%. E agora, o seu 50%. Você está conectado à sua marca. Você ganha mais 2 em qualquer atributo que você quiser. Olha! Você está conectado com a entidade de energia. Você vai ter vantagem nas rolagens de rituais de energia. E você vai ter vantagem em rolagens de sorte. Isso quer dizer que a pessoa, então, por exemplo, o meu dissipar, a pessoa vai ter desvantagem na resistência ou não? Sim, isso. Tá. Se você não tiver que rolar nada, o inimigo tem desvantagem. Tá. Você ganha metade da sua constituição adicionada à sua vida, máxima e atual. Metade da constituição adicionada à vida. Você recupera toda a sua vida e todos os seus pontos de ocultismo. Tá, já deixa eu colocar no máximo aqui já. Ok. Já fica fácil. Pronto. Você adiciona metade do seu poder aos seus pontos de ocultismo máximo também.
Metade. Caralho, mano. E você não precisa mais usar ingredientes pra conjurar um ritual. Você pode só se concentrar no símbolo e isso já é o suficiente. Caralho, tá. E agora, você pode escolher entre essas 3 habilidades de 50%. Combate perfeito. Rolar um desastre durante um combate tem o mesmo efeito de um fracasso normal. Você não tem mais como tirar desastre durante um combate. Golpe devastador. Acertar 2 golpes de corpo a corpo em um mesmo alvo faz com que o alvo faça o alvo tenha que fazer um teste de constituição. E se ele não tirar bom, ele perde a próxima rodada e cai no chão. Ou Só pra ataque corpo a só corpo, corpo a né? corpo. Invencível. Mesmo com 0 pontos de vida e lesão grave, o personagem se mantém de pé lutando até falhar no teste de constituição e ativar o estado morrendo. Nesse estado, não tem como reagir a ataques. E levar um golpe que não causaria uma lesão grave resulta só em mais um teste de constituição. Tá, você pode repetir só o primeiro que você falou de novo? Só pra Rolar um eu lembrar? desastre em combate é o mesmo efeito de um fracasso normal. Mano, eu vou querer esse daí. Pode rolar o desastre e efeito de fracasso. Combate perfeito. Tá. Combate perfeito. Você pode ir atualizando a sua ficha com as suas novas habilidades e a gente volta pra realidade. Muito pica, mano. Ele dentro do buraco, né? Não dá nem pra Opa. interagir com ele. Ai, Vamos lá. caralho, gente. Ai, eu transcendi. O Kaiser Você sai assim. volta do ritual. E, Arthur, você percebe um detalhe diferente nele. Ele tá com os olhos completamente roxos. Kaiser? Eu fico fazendo assim pra ver se ele tá cego. Kaiser, E aí? você tá enxergando? Sim, por quê? Seu olho tá roxo. Sério? Eu sei disso, mestre. Sim. Eu sei. Você acha que vai acontecer alguma coisa comigo também? Eu não sei, eu não me sinto. Eu me sinto diferente, mas é estranho. Não é como se fosse ruim. Tá. Então, Eu levanto da poltrona aqui e vou em direção a ele aqui. Vai lá, mano. vou lá. Tá, eu vou sentar, mestre. Você senta na poltrona pra transcender? Eu sento meio com vergonha, assim. Eu só sento, assim, de boa. Eu vou transcender. Eu tava todo largado na poltrona. Não, eu tô durinho, eu tô assim. Arthur, hora de transcender. Oh, yeah. Vem comigo. Cadê ele? Aqui. Muito bem. Arthur, Olá, meu querido amigo. você começa Nossa, essa música é tudo. a transcender mais uma vez. Tudo começa a fazer sentido. E aquela pergunta invisível que fica escondida dentro da sua cabeça, mais uma vez é respondida. Mas tem alguma coisa diferente. Você sentia como se algo além da membrana estivesse chamando por você. Você atingiu 50% de exposição paranormal. Tem mais do outro lado dentro de você do que a realidade. Além de estar conectado ao outro lado, você sente uma espécie de sentimento crescendo dentro de você. Um sentimento unicamente seu. Uma marca. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, Guache. Me diz uma coisa que o Arthur não sabe, mas que você queria muito que ele soubesse ou percebesse. Um conflito interno, uma dúvida, uma angústia que ele tenha. O que você revelaria pro Arthur? Eu falaria pra ele. Que. Putz, mano. Eu acho que é meio clichêzão, mas eu ia falar assim que, na real, que ele é muito mais forte do que ele imagina, mano. Que ele pode ir mais pra cima dos bagulho, entendeu? Que ele tem que parar de se segurar tanto pelos outros. Guache, Isso conta? Ou você quer que eu possa falar o outra que coisa? você quiser. Tá, então pode ser isso. O Arthur agora sabe disso. Ele acordou e se sente conectado à sua marca, através do elemento de sangue. Ao acordar, uma transformação aconteceu. Os seus dentes caninos
ficaram pontudos. Caralho. E mechas brancas apareceram na sua barba e no seu cabelo. Que demais. Você passou por 45% e 50% de exposição paranormal de investigador. E agora eu vou te dizer o que isso significa. Vamos lá. Tá. Let's go. Você escolheu um daqueles poderes da lista que eu te passei? Sim. Qual você escolhe? Epifania. Epifania. Pode adicionar na sua habilidade. Descreve o poder dela pra mim. Posso ler aqui pra você? Pode ler. O investigador realiza um teste de inteligência para examinar o ambiente ao seu redor, podendo encontrar vantagens para rolagens variadas dependendo do valor do sucesso. As vantagens podem variar de acordo com a situação e podem se aplicar a combate, dano adicional, vantagem no ataque, imobilizar inimigo e etc. Por exemplo, o investigador pode perceber que uma pedra solta cairá sobre a cabeça do inimigo ou que um parafuso solto ou um parafuso solto em uma porta que pode facilitar o arrombamento. Perfeito. Você recupera completamente a sua vida e seus pontos de ocultismo. Você ganha 1/4 da sua constituição adicionada à sua vida. Você pode ir anotando isso e depois você coloca. Tá. Você ganha mais 2 em atributos que você quiser. Você acabou de aprender Epifania. E você adiciona 1/5 do seu poder ao ponto de ocultismo. Isso é o 45%. Tá. Agora o 50%. Você tem o conhecimento da sua marca. Você ganha mais 2 em 3 atributos diferentes. Escolhe 3 atributos e eles ganham mais 2 cada um. Tá. Você está conectado com a entidade de sangue. Você vai ter vantagem nas rolagens de rituais de sangue. E você vai ter vantagem em testes de força. Tá, é ritual de sangue e força. Isso. Tá. Você ganha metade da sua constituição adicionada à sua vida, atual e máxima. Você não precisa mais de ingredientes para conjurar um ritual. Só se concentrar no símbolo já é o suficiente. Caralho! E você ganha metade do seu poder aos seus pontos de ocultismo. Tá, metade. Show. E agora você vai escolher entre uma dessas 3 habilidades. Motivação. Se um aliado tiver com pontos de vida zerados, você pode gastar a sua ação principal para fazer um discurso e motivar ele a continuar vivo, garantindo que ele não falhe no próximo teste de constituição. Tá. Instinto investigativo. Você vai ter vantagem em todos os testes de encontrar e escutar, ganha vantagem de sorte e quando vocês forem encontrar loot em algum lugar, e ganha uma vantagem na rolagem de inteligência da habilidade de Epifania. Caralho. E cuidadoso. Rolar um desastre fora de combate tem o mesmo efeito de um fracasso normal. Qual você escolhe? Rolar desastre em um. E fora um de combate, fora de combate tem o mesmo efeito de um fracasso normal. Não importa a situação. Eu quero o primeiro. Motivação. Aham. Manter o aliado vivo. Sim. Perfeito. Pode adicionar isso à sua ficha também. E essa eu posso usar. Eu posso usar, tipo, várias vezes. Toda a Eu tenho rodada. Você pode gastar toda a rodada sua pra manter seu aliado motivado. Mas você vai gastar só não, rodada. eu tô falando só em geral mesmo. Essas coisas tudo assim que a gente ganha, a gente pode usar várias vezes. Por exemplo, Sim. a brecha, Sim, essas coisas sim, assim. sim. Tá, São obrigado. habilidades paranormais que vocês adquiriram. Agora, você tá mais forte. E a gente pode voltar. Fechou. Vocês finalmente veem o Arthur mudando. O cabelo dele tem mechas brancas e a barba também. É sacanagem você colocar um Arthur de uma maneira que eu pegaria. Eu acho bobagem, assim. Arthur? Terminei, Kaiser. E aí, envelheceu, mano? Eu fiz um negócio aqui nos meus dentes. Tem alguma coisa? Quando ele Dou um mostra os sorriso assim dentes, pra- você vê que ele tem os 4 dentes caninos extremamente pontudos, similar aos que a Agatha tem. Nossa, eu juro que eu queria achar isso menos legal. Como assim? O quê? Você não sabe? Você tá com os caninos igual da Agatha. Eu vou ficar fuçando então. Eu não vou ficar enrolando muito, mas vou ficar fuçando nos dentes. Tá. Kaiser. E agora? Eu não sei.
Eu não sei, eu do passado não aprovaria isso, mas... você entende como é a satisfação, né? Sim. E a gente precisa disso. Eu também A acho. gente viu isso, mestre? Vocês viram eles De longe? saindo e voltando. Vocês viram com certeza o Arthur diferente fisicamente. O Kaiser talvez não, porque é só o olho dele que mudou. Eu quero começar a chegar mais perto deles. Eu vou junto com o Fer. Eu vou Ô. meio que segurando tanto o Dante quanto a Erin, assim, meio que carregando eles. Indo Chegou embora. nossa hora. Erin, Eu calma, fico, com a mão Erin. eu fico com a mão no bolso esperando eles virem até nós. O que aconteceu? Indo embora daqui. Mano, por que o Arthur mudou? Arthur, eu saí meio que correndo assim na frente. Nossa, Que isso, Arthur? que visu da hora! Muito diferente, gente. Uhum. Tá Como é que isso parecendo um aconteceu? vampiro. Ué, o Kaiser entrou ali e aí o olho dele mudou. E eu entrei e fiquei assim. Caralho. Eu também não sei muito bem o que aconteceu. A gente só entrou ali e foi como transcender igual todas as outras vezes, porém foi muito mais intenso dessa vez, sei lá. Interessante. Entendo. É minha vez. Eu pego uma granada na mão, eu solto o pino e taco na mão do Fer. Do Lu, né? Pensa rápido! E eu vou entrar Puta merda. na cadeira. Teste de reflexo. Eu... Nossa. Teste Só vai esquiva. explodir essa porra e Não, desculpa, matar todo mundo, destreza, não cara. tem reflexo, é destreza. Destreza, né? Nossa, eu tirei extremo. Você pega ela rapidamente no ar, o que você faz? Tá sem o pino. Eu quero jogar ela no buraco. Aqui atrás, virar e jogar no buraco. Arremessar, né? Pode dar arremessar. Boa, Lu! Nossa, eu fracassei. Tudo bem, você consegue só arremessar ela na distância. Você não acerta na rachadura, mas você vê ela... Sim. E nada acontece. A granada não funcionava. Ué, Caralho, Erin! Você tá louca, velho! A Erin não sabia disso. será que deu errado? Tô pronta. Você vai transcender? Acabou de... Boa. Vambora, Erin. Let's go. Rapidinho. Deixa eu puxar. Acho que só pra dar uma agilizada, como vocês não atingiram os 50%, a gente pode transcender aqui com todo mundo, pode ser? Tá. Beleza. Tá. Júlio, pode puxar o outro lado. Vambora. Erin, você escolheu um dos poderes que eu passei na listinha mais cedo, né? Sim. Ok, vamos lá. Aqui. Você se sente conectada ao outro lado mais uma vez. Você se sente muito mais perto de atingir uma barreira específica. Como se um sentimento do outro lado da membrana estivesse tentando se conectar com você, mas ainda não é suficiente. Você está com 48% de disposição paranormal. Você abraçou a loucura. E as entidades mal podem esperar pelo caos que a sua morte vai trazer. Eu não tenho nada pra te perguntar, mas você ficou mais forte. Com 45%, qual foi o poder que você escolheu? Mais um ponto de atributo. Ok. Além disso, você também ganhou. Você recupera completamente sua vida e seus pontos de ocultismo. Você ganha 1/4 da sua constituição adicionado à sua vida. Você ganha mais 2 em qualquer atributo que você queira colocar. Você pode colocar um ponto em cada um também, se quiser. Você aprendeu uma habilidade que foi adicionar mais um atributo a isso. E você ganha 1/5 do seu poder a pontos de ocultismo. Tá bom. E você sai do transe. Erin, caralho, você tá maluca? Eu chego perto dela. Não. Por que você jogou a granada em mim? Queria ver se eu tava com um reflexo bom. Caralho, sorte nossa que não funcionava, né? Vou ver o que deu. Eu vou pro buraco, eu tento pegar a granada. A granada tá Mesmo se caída um pouquinho ao funcionasse. lado dele. Você consegue pegar Tá, ela? eu Mesmo vou se e pego. funcionasse, você pegou, não pegou, Luciano? Peguei, mas... Você entende, né, Kaiser? Entendo. Eu pego a granada e começo a mexer nela. Dá um teste de... Não funcionou. Você não precisa, você não consegue falhar. Quando você abre a granada, você percebe que o pavio dela não estava conectado corretamente com a parte interna. O pavio interno dela.
Você começa a mexer consegue, nela. você consegue corrigir isso. Essa granada agora funciona. Você coloca o pino de Beleza. volta, obviamente, antes de fazer isso. Uhum. Ah, mano. Tá bom, eu vou... Eu volto aqui. Você quer ir primeiro, Dante? Tem Nossa, Tem eu quero que a gente vá rápido, só vai. Tem uma cadeira ali, eu vou te levar até ela, tá? Não, vai logo, só agiliza, consigo me virar. Mestre, consegue me mandar as Tá coisas que bom. eu preciso aumentar? Consigo. Eu quero ir até o trono, mestre. Mandei no chat. Você senta na poltrona e você começa a se conectar com o outro lado. Luciano, o Fernando e o Luciano conseguem se enxergar. Mais uma vez. Deixa eu puxar ele aqui. Não sei se vou conseguir mostrar direitinho. O Fernando tá com o seu semblante original. Mas isso só dura alguns instantes. Já que o Fernando não tá apto pra transcender agora. E ele é arremessado pra fora desse momento. Vocês vêm por alguns segundos e se separam novamente. Luciano, você se sente conectado com o outro lado mais uma vez. Você se sente muito perto de atingir uma barreira, como se o sentimento do outro lado estivesse tentando se conectar com você, mas ainda não é o suficiente. Você está com 49% de exposição paranormal. Talvez isso seja culpa do Fernando ter assumido por alguns segundos, naquele momento que vocês estavam tocando violão. Eu não tenho nada pra te perguntar agora, mas você se tornou mais forte. Você escolheu uma das habilidades que eu te mandei mais cedo. Qual você escolheu? Ingredientes acessíveis. Eu puxo o ingrediente pro ritual... Puxar um ingrediente pro ritual é uma ação livre. Perfeito. Você também ganha mais 1/4 de constituição adicionado à sua vida. Você adiciona... Você pode escolher 2 poderes, porque você é um ocultista. Qual outro você escolhe? Como você não aprendeu o Posso ritual, escolher você outro? pode escolher outro. Tá. Putz, o problema é que... Deixa eu olhar aqui rapidinho. Eu vou de... Afinidade com o outro lado. Perfeito. Você diminui o custo de sanidade e de ponto de ocultismo em 1, certo? Ah, não. Não, Você ganha aumenta a vantagem. taxa de recuperação. Ah, você aumenta a taxa de Isso. recuperação de 1 pra 2. Putz, eu posso mudar na real? Pode, claro. Foi mal? Eu vou querer o defesa paranormal. Defesa paranormal? Isso. Descreve ele pra mim. O novo tipo de reação defensiva é desbloqueado, a coincidência paranormal. O invocador consegue gastar 3 pontos de ocultismo para adicionar um dado de desvantagem a um ataque físico que está prestes a sofrer. Perfeito. Você adiciona 1/4 do seu poder a seus pontos de ocultismo. Tá. Você pode trocar dois atributos de lugar. O limite é 20. E você pode usar pontos de vida como pontos de ocultismo, caso necessário. A partir de agora. Caralho. E você finalmente sai do ritual. Eu regenero tudo, mestre? Regenera tudo, sim. Tá. Pode vir, Dante. Você tá é bom. Eu só chego perto, eu não sento, eu começo a botar minha mão pelo Você símbolo pra sente sentir o ele. tato, com o seu tato você sente o formato parcialmente do símbolo, que já é o suficiente pra encontrar ele na sua mente. E você também começa a transcender. Tudo isso que eu falei pro Luciano se aplica a você também, Dante. Você recupera completamente sua vida e seus pontos de ocultismo. Você ganha mais 1/4 de constituição adicionado à sua vida. Você aprende duas habilidades de ocultista. Quais são? Eu vou escolher aquela que eu posso gastar 3 pontos de ocultismo pra dar desvantagem a quem me atacar. Defesa paranormal. Exatamente, no caso. E qual a outra? Defesa paranormal. E o afinidade com o outro lado, que recupera 2 pontos de ocultismo por hora. Perfeito. Você também pode trocar 2 pontos de atributo de lugar. Eu não sei se falei, mas você adiciona 1/4 do seu poder a seus pontos de ocultismo. E você pode usar pontos de vida como pontos de ocultismo, caso necessário. Tá. E se eu adicionar agora pra Constituição, digamos, eu pego 2 pontos de alguma coisa e coloco Constituição. Você ganha 1 de vida. Ganho 1 de vida? Sim.
E vale pra um lugar, quarto, né? vale pra aquele 1/4 de vida que você vai colocar também. Tá, então eu ganho mais 2 no caso. Pode ganhar mais 2 de vida, sim. Então eu vou fazer isso. Tirar. Eu posso só trocar um? Pode trocar só um se você quiser. Tá, vou trocar só um então. E você finalmente sai do transe também. Todos vocês agora... Ah, e você tá com... eu esqueci de te falar, você tá com 48% de exposição paranormal. 48%? Isso. Vocês Tô com todos se sentem 45? muito fortes. Você tá com 48 também, Erin. 48. Nossa. Tá. Pronto. Pode ir agora? Podemos. Tá todo mundo bem? Eu acho que sim. Sim, claro. Já sabe a localização do Gal, a gente já sabe o próximo passo. Bora lá agora. Eu acho que a gente podia Atrás da voltar pra poltrona, base, não? vocês veem uma escada que leva para a superfície e vocês veem no topo o formato de um bueiro. Eu acho que dá pra gente sair por aqui. Sim. Mas a gente tem que avisar o Bruno e as crianças. A gente podia levar eles pra ordem, não? Eu acho que sim. Se ele quiser ir. Eles Pra podiam ir com a Marcela. gente. Não, as crianças não, Erin. A Tem gente podia continuação. deixar as crianças com a Marcela. Ela pode dar uma olhada neles. Não sei. Pode ser. Eu acho Vamos mais lá. seguro, né, também. Com certeza. Sim. Vamos lá encontrar eles. Teste de escutar, por favor, Então, todos vocês. Teste de escutar. Tô escutando. Por que você falou? Não sei. Tirei bom. Tirei normal. Tá, Fracasso. um bom já era o suficiente. Kaiser, Normal. você consegue escutar vozes conversando acima do bueiro, agora que os ânimos acalmaram um pouco. As crianças e o Bruno já estão em cima, esperando por vocês. Vocês estão ouvindo essa conversa? Eu acho que eles já estão aqui em cima. E eu olho pra cima, dali onde tem o bueiro. Vocês conseguem escutar. Você é desse bueiro? Sim, é claro. Aqui embaixo é o esgoto, idiota. Bom. É, Alguém ajuda o Dante, gente? Não sei se vai ser fácil pra ele subir essa escada. Ah, ele Eu- consegue. Isso ajuda. Eu posso ajudar. Então não precisa, eu agradeço. Ele consegue. Aonde Ah, fica a ele escada? Aqui na frente, certo? Ah, isso, na Só sua seguir frente. reta. Já vou. Você segue Tá então tudo. em direção a essa Pera aí, escada. antes do Luciano ir, eu queria falar com ele um bagulho. Por favor. Oi. Aí, Luciano, foi mal a maneira que eu reagi mais cedo. Às vezes eu, sei lá, eu deixo a emoção falar mais alto. Não tem problema não, Kaiser. A Mas gente só uma tá na coisa. guerra. Sim, mas só uma coisa. Toma cuidado com as suas escolhas, tá? Nunca Eu digo perca. mesmo pra você. Eu olho pra cima e eu falo: nunca perca seu coração, porque você nunca o terá de volta. Sabe quem fala isso? Quem? Lion, personagem do Van Damme no filme O Grande Leão. Branco, Grande Leão Branco. Nunca assisti. Enfim, a gente é um time. Eu sei que você faria o bem por mim, eu faria por você também. Junto a gente vai conseguir se livrar do que vier aí. Eu faço assim, um soquinho pra ele. Tipo, mas meio que desleixado, não faço muito em cima, eu faço meio que tipo, Tá, eu dou o soquinho. vamos. Vocês ouviram ou não? Aí eu vou andando na frente também. Aaron já tá subindo. Vocês sobem as escadas então. Você consegue ver que tinham 4 grandes travas embaixo desse bueiro. Se vocês tivessem tentado abrir ele por fora, vocês não iam conseguir. Você... Droga. É, Dante. Você abre as quatro bueiros e você consegue levantar esse bueiro. Eu vou puxar Eu o vou- mapa de cima. Ô, eu tô sem permissão pra copiar o personagem, só. Eu tenho que dar permissão pra vocês, bem lembrado. Deixa eu puxar aqui. Vocês começam a se levantar e sair do bueiro. E vocês se veem na rua da mansão. Vocês veem logo ao lado de vocês, esperando por vocês, o Bruno com aquele capuz de novo. Talvez é uma travadinha porque tem bastante coisa pra carregar. Flashbang aqui. Quero tipo, saber subir como que essa nós vai embora escada- sem van. Subir essa escada com um braço só é chato, hein, mano? Ave Maria. É difícil. Nossa van foi pro caralho. Calma lá, tá carregando, perfeito. Vocês veem, agora, deixa eu mostrar de novo.
Vocês veem as crianças ao lado do carro da Ivete. Aquele mesmo carro que a Erin tinha arrancado os cabos pra colocar na van de vocês. Mais ao fundo, lá atrás, vocês veem aquele carro de polícia que a Erin tinha feito fio quente, né, o hot wire para dirigir. Erin, você sabe, porque você não tem como falhar em engenharia, que você consegue usar os elementos desse carro para consertar o carro da Ivete, se necessário. Vocês veem todos os existidos na calçada, mortos. Jogados no chão. E vocês saíram do bueiro. O que aconteceu aqui, velho? Eu vou andando em direção ao pessoal ali. Essa criança. Vocês veem, você vê o Hugo, ele vem correndo. Vocês conseguiram! Caralho, quem tava gritando pra cacete? Era o inimigo. Tava gritando de Tá medo de bem, vocês, Hugo? né? As crianças estão todas Pode bem? apostar que sim. O Bruno, ele chega. Sim, eu me certifiquei de terminar com a dor de todos os existidos aqui enquanto vocês estavam lá embaixo. Um existido Eles matam vivo. todos os existidos? Sim. Eu não deixei as crianças olharem, não se preocupe. Um existido vivo. Não Causa- olhou mesmo? E aí eu olho pro Hugo. Não. Talvez um Ah, outro. então tá tudo bem. O Bruno continua. Um existido vivo causa muito mais estrago à membrana do que um morto. O desespero constante deles é devastador. Eu acho que a gente precisa levar essas crianças pra um lugar seguro, não? Então, eu tinha dado a ideia da gente levar eles pra ordem. Aí, ô Eduarda. Eduarda? Desculpa, eu tava distraído aqui. Ela guarda o celular. E os seus pais? Eles moravam aqui, não? Meu pai eu nunca conheci direito, né? Tipo, mas o meu padrasto e minha mãe, eles estão viajando na Europa. Tipo, daí eu tinha chamado os meninos, né, pra gente ficar jogando videogame, tipo, mas aí aconteceu tudo isso, né? Tipo, foi uma loucura, né? Mas tá acabando, cara. A gente só precisa achar o Tim, pelo amor de Deus. A gente precisa achar o Tim. Onde o Tim não tava lá embaixo? Não, ele tá em outro lugar, mas a gente vai achar ele. A gente vai lá buscar ele. Vocês precisam de ajuda? O Cassiano dá um passo pra frente. Eu posso ir atrás daquela arma. A gente precisa de que alguém cuide da ordem, então a gente vai levar vocês lá e vocês vão ficar de olho pra gente. A base secreta do governo? Isso. Mas não conta pra ninguém. Ele tenta esconder, assim, que ele tá empolgado. Claro, é. Não é a primeira vez que eu vou encontrar um lugar desse. Mas eu vou querer ir, sim. Só pra ver se vocês estão fazendo tudo certo. Fechou. O Hugo já tem o meu WhatsApp. A então gente vai qualquer pra coisa base! Claro. Que foda! Moleque do caralho. Hugo e Cassiano. E Eduarda também. Avisa o pai de vocês. Eles já sabem de tudo? Vai ser ótimo pra eles voltar Vai pra ser- cá e ver tudo isso aqui. É melhor a gente deixaram continuar vocês assim, sozinhos? Luciano. Depois a gente resolve essas tipo, coisas de falar com os Seria pais. Eu no já mínimo tenho- interessante eles avisarem que eles estão indo para outro lugar, não? Não precisa falar o que aconteceu. É bom eles avisarem pra eles Minha mãe não só volta semana que voltarem pra vem, esse tipo, lugar, né? eu não sou uma criança também, tipo, eu já fiquei sozinho várias vezes, assim, tipo, só dessa vez, né, que aconteceu tudo isso, tipo, como é que mamãe ia saber também, né, tipo... Mas eu não falei nada pra ela não queria preocupar ela não. Enquanto eles Né, estão fica viajando, é tranquilo. melhor nem tocar no assunto, Luciano, porque se eles decidem voltar pra cá, vai ser mais duas pessoas, né, perto do perigo, sei Sim. lá. Não, vamos... Deixa Só eu leva deixar eles na vocês. A gente tem uma moça lá que vai cuidar bem de vocês. Eu tô com fome. Lá vai ter comida. Legal. Então vamos. Tá, então Eu vamos. passo por eles aqui. O Bruno vem te fazendo, vem acompanhando você. Essa base é um lugar seguro, né? É o mais seguro que eu posso imaginar. Ok. Eu vou acompanhar vocês. Eu não sei o quanto eu vou ter a liberdade de lutar contra quem é que a gente vai encontrar no orfanato. Mas eu vou dar o meu melhor pra lutar ao lado de vocês. Pra corrigir os erros que eu cometi. Eu viro pra ele, eu dou um sorriso assim. Tá bom. Valeu, vai ser bom sua ajuda. Vai ser bom a gente lutar lado a lado de novo, hein? E Na desculpa, verdade vai ser a primeira vez, né? e desculpa pelo que eu fiz mais cedo. Eu não lembro direito. Eu tava fora de mim. Eles eram meus Tá tudo amigos, bem. sabe?
O Kish e a Erika. Sim. Eles eram meus melhores amigos na época do orfanato. A gente sempre fazia competições de corrida, subir em árvore. Eu não queria ter feito o que eu fiz. Ele continua passando pro carro, assim. Eu posso dar um escutar, mestre, Pode, pra ver pode, se eu escutei pode. isso? Tá. Eu não vou escutar, certeza. Tem muito pouco. Fracassei. Você tem vantagem. Você pegou a habilidade. Não? Ah, não, você pegou Eu acho que eu não motivação. Você peguei, pegou não. motivação. É, peguei outro. Tá tudo bem, relaxa. Um dia eu resolvo isso. Vocês então fazem o quê? A Erin vai pra van caída e pega as coisas e pega o arco do Joey. Eu fumo um cigarro enquanto a Erin faz o trampo. Ok. Eu quero ficar perto das crianças aqui, meio que acalmando elas, Elas conversando seguem com elas. você. Elas continuam com você. Então, a Erin, você... O que você faz? Me descreve exatamente. Eu pego as coisas que caíram, o Tá. arco do Joey também, as munições que eu tinha guardado na van antes. E eu vou pra outra van em vez de estar funcionando. Da Tá Ivete. faltando alguns cabos, alguns elementos que precisam pro motor Então funcionar. eu vou lá naquele outro carro, pego as coisas e volto aqui e fico arrumando a van, Perfeito. cantarolando. Você pode dar um teste de mecânica pra mim, pra ver o quanto tempo demora isso. Não tem como você falhar. Só pra ver quão rápido você faz. Extremo. Você tirou extremo, você faz isso com uma agilidade absurda. Vocês veem a Erin quase como se ela tivesse feito isso centenas de vezes, assim. Ela encaixa, bota de volta, gira, pum, fechou. Tá feito em, tipo, 30 segundos. Enquanto isso, eu tava cantarolando aquela mesma música. E fazendo, tipo, bem rapidinho. E aí, o que vocês fazem? A van tá pronta, guys. Bora Então lá? vamos embora? Vamos. Vamos, gente. As crianças estão aqui por perto, Lu? Eu tô aqui. Aí, o gole Eles nos estão aqui dentes. comigo. Que isso? Você Vem com virou a um gente, vampiro? É, quase isso. Caralho, o seu cabelo agora que eu vi. Eu achei que era da viu? névoa. Você pintou? Não. Tá ficando velho. Ele vai passando. Eu fico triste e saio. Hugo, Eu entro na van. Oi. você quer ver um negócio legal? Eu sempre quero ver um negócio legal. Eu dou um grito, Arthur! Eu tô triste assim, saindo. Eu, oi. Aí eu volto de boa, como se nada tivesse acontecido. Você quer dirigir? Eu saio correndo dentro. Onde que tá? Essa van aqui, né? essa Eu já, van, é. já entra. O jeito fico olhando eles lá de dentro. E aí, Hugo, você quer ver ele dirigir com uma mão só? Que foda! Ele vem correndo pra entrar no carro. E o Cassiano, meu Deus. Às vezes nem parece que ele tem 15 anos. E ele vai passando também. A Eduarda só vai quieta, ela tá mexendo no celular, postando uma coisa no Twitter. Estou indo pra base. Desconjurou. Hashtag céu. Hashtag desconjurou. O Bruno, Eu entro na van, mano. Eu Perfeito. vim pra cá e ajuda eles a entrarem aqui. Hashtag só quem transcendeu sabe. Vocês todos entram no carro e o Arthur começa a dirigir. Você tem uma pilotar aí, Arthur? Eu vou ajudando sabe ele, também. mestre. Dá um... Parece Vou um pegar Lego aqui. Tá, então dá o teste Luciano e Arthur com desvantagem. Nossa, a polícia parada, nós vai Desvantagem? tudo mutado aqui, velho. Tá, calma aí, deixa eu só lembrar. Dirigir alto. Qual que- É isso, né? Dirigir Dirigir automóvel. automóveis. É. Eu vou dar, hein, já. Manda ver. Por favor, senhores dos dados, estejam do meu lado today. Sucesso extremo vintão, meu Nossa, parceiro. Ok, tem desvantagem, Uau. tem desvantagem, tem desvantagem. Ah, tem Você tem desvantagem? braço só, Olha esse tem outro braço 20 só. aqui, então. Eu fracassei! Nossa, não, então eu vou fracassar de novo. Ah, normal. Ah, tá tudo bom. bem, ele consegue, Tá ele bom, consegue beleza. dirigir. Ele consegue. No começo ele vai fazendo assim, show-offzão pro Hugo, Nossa. fica. É. Ele começa a gravar, assim, escondido. Que foda! E depois ele volta, ele começa a pilotar normal em direção à base da. A base da ordem. Que foda! Vocês chegam na base, é mais ou menos umas 22 horas. Caraca. Carregando o mapa aqui? Guardei. É, peraí que tá carregando. Aham. Todos vocês chegam, estacionam o carro. A van tava meio apertada, assim, não é feita pra tanta gente, mas vocês conseguem. É tipo um carro de mãe, sabe?
É um carrão grande assim que cabe, que vocês conseguem ir apertados. As crianças são um pouco menores, então vocês conseguem fazer espaço e chegam e estacionam na frente da base da ordem aqui. Fechou. Agora Caraca, tá olha um o pouco tanto de mais gente, claro, que vocês hype. conseguem ver os olhos roxos do Kaiser e a barba branca e o cabelo branco do Arthur. Eu nem falo nada e já vou entrando, hein? O que é isso? Não, também. o que é isso? Não era uma base do governo? Por que Cassiano, tem um... Isso aqui é um você não barzinho viu de nada esquina? ainda. Sovaco seco, que nome é esse? Deve ser sujo. Ele vai entrar. eu tô bravo olhando pra ele. Eu tô encarando ele bravo, assim. Porque ele falou mal do sovaco seco. Ah, eu Fica quieto e segue. eu gostei do nome. Eu viro. Você não entendeu? É uma referência à moto que eles ficam com o sovaco... Você é burro, Cassiano. Ele vai passando. Nossa, você tá fazendo de propósito. Eu vou ter que adotar o Hugo, velho. Você tá fazendo de propósito, mano. Ele vai passando, eles entram. Vocês podem se colocar dentro da base da ordem ali. Eu não tenho permissão. Você pode só passar, você consegue passar. A gente perdeu. Eu vou botar as crianças também. Pode botar, pode levar as crianças se você quiser, Luciano. O Bruno, ele para na frente. Eu vou esperar aqui fora, não sei se eu vou ser bem-vindo e eu quero evitar transtornos. Fica tranquilo. O quê? Bruno, Pode entrar. Você tá com a gente. Você tem certeza? Eu vou avisar. Você vai entrar com a gente de qualquer forma. Tipo, sei lá. É só ficar de boa. Ok. Nada mais surpreende esse pessoal. O Dante tava preso até pouco tempo atrás. É verdade, a gente tirou ele lá. Ok, ele vai com um pouco de resquício, assim. Vocês entram. Eu vou ficar perto e ao dele entrar, aqui. vocês conseguem enxergar no balcão do bar, tá a Ivete limpando assim um copo e tomando uma bebida com a Marcela e o Renan. Eles parecem estar conversando assim casualmente. Eu vou falando pro Bruno, eu vou falando, ó, aquele ali é a Marcela e o Renan. Eu falo Eles- pras crianças. Eles cuidam da enfermaria, eles são bons. Aquela ali é a Ivete. Eu moro com ela. você tá falando pras crianças também ou só pro Bruno? Né, Só pro Bruno. assim. Tá. Ó, gente, aquele ali é o joguinho que feliz. o Kaiser fica jogando o dia inteiro. De ver que você tá com uma família. E ele vai caminhando pra frente. Isso é Tetris! Eu sou muito ruim no Tetris. É o de fazer prédio, né? Eu também. O Kaiser também é horrível no Tetris. Eles vão Eu entrando. nunca mais falei isso, Luciano. A Ivete, ela acena pra vocês. Oi, e aí? Meu Deus, quanta gente! Oi, mãe. Ela percebe eu todo diferente? Percebe, né? Não, é que você tá meio longe. Ela acenou assim, Ah, não, você não. vem se aproximando, ela tipo... Arthur? Oi, Oi, gente. Ivete? O que aconteceu? Ah, é aqueles negócios de ritual e tal. Acabei ficando assim. Ela vem caminhando assim, lentamente, sem nem olhar pra você. E ela vem te dar um abraço. Você percebe que ela tá lacrimejando. Ah, eu abraço de volta, então. Tu tá cada vez mais parecido com ele. Com teu pai. Nossa, eu aperto Ela- mais ela o dá um abraço abraço agora que bem você falou apertado. isso. Nossa, É, eu porra. aperto também. ele ganhou no mínimo 3 de sanidade nessa aí. Nossa, velho. 25 de sanidade nessa. E quem que são esses gurizinhos aí? Ela vira pras Ah, o crianças. pessoal que a gente salvou lá, que mora... Sabe aquela casa que você foi lá? Moram na frente. Oi, criançada! E aí os meninos... Eu não sou criança, eu sou um adolescente. Oi, tia. Oi, tia! Eles chegam. Vocês estão com fome? Ela percebe instantaneamente que vocês trouxeram pra eles serem protegidos de alguma coisa. Ela já vai... Vocês estão com fome? Já lógico. vou preparar um negocinho pra vocês aqui, hein? O que vocês gostam de comer? E aí ela começa a distrair e conversar com eles. Enquanto isso, a Marcela e o Renan vêm conversar com vocês. O que aconteceu? O Renan fala sem olhar pra vocês. Muita coisa, muita coisa. Ah. A gente tem que ir pra um lugar agora. Vocês sabem se o seu Veríssimo tá aí? Não. Acho que ele apareceu aí durante o dia, mas ele só veio rápido e saiu. Isso me lembra uma coisa. Ele... Me dá um segundo. E ele sai correndo pra dentro da base. Aí a Marcela olha e... Eren, me desculpa, você nem conseguiu falar o que você ia falar, ele saiu correndo. Tá, tudo bem. Não, A pode gente falar veio comigo. deixar eles em proteção. Vocês estão indo numa missão perigosa agora, então, né? Aham. Dropa uma cerveja pra mim, por favor.
Você pode falar Ah. com a Ivete, sim. Ivete! Ela tá falando com os meninos assim, o quê? Força G? Não conheço. Aí ela, oi, fala. Dropa uma cerveja pra mim, por favor. Tá, claro, tu pode pegar ali, tá? Eu substituí as bebidas da geladeira, agora são de verdade, é só pegar. Você vê o Renan, ele tá... Opa. Ele abre, ele empurra a geladeira pro lado e sai correndo pra dentro da base. Eu vou lá, então pego uma. Marcela. Você consegue dar uma olhada nas crianças ali depois? Qualquer coisa eu pago, só pra ver se elas estão bem, de saúde. Com certeza, ela aponta pra Ivete assim, a gente já meio que tá fazendo isso. A gente tava conversando um pouco só. Vocês precisam de mais alguma coisa? Vocês parecem estar bem. Apesar das manchas de sangue. Eu preciso só pegar mais munição lá dentro. Mas... acho que o Walter tá De cuidando resto, tá tudo bem. da área de munição e equipamento agora. Você pode passar lá rapidinho. Isso o Renan volta correndo e ele tá segurando um pedaço de papel. Vocês falaram do Veríssimo. A Mia tinha me passado um documento. Eu consegui uns contatos acadêmicos de arqueologia de Londres. Parece que tinha um documento que vocês precisavam de uma tradução de alguma coisa suméria. Será que é aquilo que a Mia mandou? Lembram os escritos lá? É alguma coisa no diário Provavelmente de um isso. agente? Isso, do Arnaldo. É aqui, Isso eu mesmo. mandei. Eram termos muito específicos. Eles são vistos. Eles nunca foram vistos ou foram vistos em muito poucos artefatos da época. Era uma tradução muito complexa de chegar. Mas E você conseguiu? eu tenho meus Lógico que sim, contatos né? Que pergunta. acadêmicos. Aqui, ele entrega esse documento Mas... que tá anexado com a fotografia de escritas sumérias e um texto. Na ordem da desconjuração. Tá. Você quer ler? Gente, chama o pessoal. Kaiser, Bruno. Ô, Dante, Eu me aproximo. E foi? chega mais perto. Ele traduziu o que tava lá no diário do Arnaldo, aquelas coisas, sabe? Em outra língua Conseguiu e tudo traduzir? mais. Aham. O que tava escrito? O que o Arnaldo tem a Eu falar vou ler disso? aqui, eu vou ler pra vocês. A ordem da desconjuração. Tudo começa pelo sangue. O sangue é o fluxo que banha a eternidade do outro lado. Pode puxar um Tudo outro tem um lado aí, começo e Júlio. um fim. Tudo tem um começo e um fim. E o tempo leva todas as coisas. Saber tudo é perder tudo. O caos é inevitável. O medo é infinito. Kian desconjura a realidade do outro lado. Tirigan desconjura Kian. O caos corrompe o virtuoso. Os marcados da ordem nascem do sangue. Os 5 guardiões definham. Gal, Sal, converte-se, marcado. A barreira é alcançada. Kian converte-se, marcado. A desconjuração é completa. Kian será o realizador da calamidade. E acabou. Falou. E não entendi bolhufas, né? E no final não falou nada. Claramente eles só querem dar um jeito do Kian conseguir utilizar todos os rituais que ele sabe. Caos corrompe o virtuoso. Não pode deixar isso acontecer. Enfim. O céu converte-se, marcado. A barreira é alcançada. Pelo que eu entendi, o principal problema é o Kian virar um marcado. Só certo? falta isso. Exatamente. A gente não sabe o que ele vai fazer se ele conseguir usar tudo que ele sabe. Todo o conhecimento que ele sabe. Ele vai ser o realizador da calamidade. E onde que o Gal entra nisso tudo? Por que ele tem que virar um marcado primeiro? Faz parte do que tá escrito. É a ordem da desconjuração. Bom, ele é um dos puppets do Kia, não é mesmo? Aliás, a gente indo pra lá, a gente tá entregando de bandeja os marcados pra eles. Vai acontecer de um jeito ou de outro. É só bom todo mundo ter isso em mente. O Tirigan falou se tem como dar errado, eles podem vencer, eles podem completar a desconjuração. E a gente tá indo rumo a isso, né? O caos é inevitável. Qual é a sugestão, então? A gente ficar aqui na base? Não, só fora da Constituição. A gente tem que ir lá e parar eles agora. Também acho. A gente ficou mais forte, vocês estão mais fortes. Vocês estão muito mais fortes que vocês estavam quando a gente se conheceu. A gente vai conseguir parar eles. A gente tem que parar eles. Isso tudo tem que só acabar. Eu também acho.
A gente Bom. vai parar eles. Ah, Eu vou ir pegar mais munição lá. Se vocês quiserem já ir se ajeitando, alguém vai comigo também? Eu vou com você, Lu. Luciano, eu não consigo ver quantas munições eu tenho na minha arma. Eu abro o pente da minha arma pra ele ver dentro. Tem Eu 14. posso olhar pra você. 14. Você ainda tem 14, você vai querer mais? Não, tá tudo bem. Eu pego o meu outro pente e eu troco um pente e outro. Eu coloco o pente de 17 dentro da arma. eu tenho que recarregar também. Finalmente eu acho que eu vou fazer isso, na verdade. Eu vou recarreguei fazer de isso uma vez. também, eu vou fazer isso Mas também. a única coisa diferente que muda é que vocês veem o Arthur dropando, assim, o pente cai no chão. Daí ele puxa, assim, o sobretudo e tem uma cordinha com vários pentes, assim, segurados. Tipo, presos Isso, e ele eu- só encaixa, assim. Ele encaixa, assim, e recarrega a arma. Pronto. Ai, cansei de ter pouca arminha. Pouca bala. quer Ah, eu dizer, recarreguei também, mestre. que Dá eu um já encontrar bala aí, na Arthur. minha mochila. pronto. Encontrar? É. Tá. Fracasso. É. Nossa, esse meu encontrar tá triste. Tá, ok. Vamos. Quem vai comigo lá dentro? Eu já vou pra lá. Por favor, não. Só não demore muito. Bora Arthur. lá. Eu vou lá pra dentro também. Vocês podem se colocar lá na frente da área de comprar equipamentos, então. Vocês veem o Walter. Esse homem fortão, assim, com um jeitão mais bruto. Ele tá organizando algumas armas, assim. Ele recebe vocês. Ah, boa noite. Pode Na ajudar? real que eu queria ir lá levar pra Agatha. Você vai na Agatha primeiro? Tá, quem vem, Então, quem vem no eu- Walter pera. aqui rapidinho? Vocês Eu vou- podem vir eu vou aqui, a gente pra pode resolver tudo de uma vez. Aonde? Pera. Lá nos equipamentos, lá onde fica a Ivete, normalmente. Tá. É que eu tô subindo a escada. Nossa. Pode ajudar? O que precisa? Opa, Walter, tudo bom? E aí? É Luciano agora, né? Eu dou a mão dele assim. Opa, ele pra aperta bem firme, assim. O que vocês vão querer? E aí, Eu- suave? Ah, Vou querer munição. 12. munição de 12? Ele vai... Quantas tu quer? Me vê 3 cartuchos. 3 cartuchos, beleza. Deixa eu ver aqui na tabelinha. Começando agora, né, a organizar. A Ivete tá gostando de ficar lá em cima no bar. Parece que ela tá querendo transformar no bar de verdade. Deixa eu ver aqui. Interessante. Os preços das munição. Inclusive, eu tô com a grana do pessoal que eles precisarem, você pode colocar na minha conta. Desculpa, o que tu disse? Eu tô com a grana tá do com dinheiro de pessoal. todo Tá, mundo. pode deixar. Aqui, as munição de 12. Tu vai querer... 50 cada 6. 3 cartuchos, 150. Eu tô achando muito engraçado ele. O preço da Beleza. munição. Tá lá. Vai querer mais alguma coisa? Vai querer, Lu? Eu vou. Você consegue uns 2 pentes de M4? pra mim? M4, claro, tá lá. Ele O bota pente tá aqui. com 30 ou com 15? O pente é de 17. Não, pera, qual é a munição que tu usa? M4, É, deixa eu de ver M4, aqui. é M4 é 556. 556, 556, a gente tá fazendo por 10. 30 cada 10. O pente sai com 30, Tá. né? Então me vê. Pode ser 2 pentes com 30. 2 pentes com 30? Vai sair então 60 vezes 3, 180. 180. Tá bom. Ok. Qual é o peso disso? É 1 a cada 10. Tá bom. Então são 6. Então. Caralho, 6? 1 a cada 10. Você quer 60 Mas balas? eu coloco 30 direto na arma, né? Então só fico com 3. A arma pesa igual. Não, eu sei. Mas eu a munição aumento na sua na mochila. arma? Sim, aumenta o peso da bala na arma. A bala não porque fica eu leve. nunca porque você mudei bota. Então a minha arma tá pesada desde sempre, então... porque Eu também nunca mudei o peso da arma. Gente, É. vocês precisam deixar a munição que tá na arma no seu inventário também. Ele faz parte. Ô, louco, Os meus eu não pentes sabia estão lá. disso. Senão vocês, louco. vocês começam a grudar as paradas na arma. Nossa, fica- Eu não sabia Nossa, disso. O meu eu pesa não sabia tudo aqui. também. Então, tecnicamente, vocês todos eram um pouquinho mais fortes que vocês deviam. Mas tudo bem, a gente deixa passar. Porra. Tá, desculpa, eu não sabia de verdade. Agora é um não bom sabia. episódio pra gente descobrir isso. No último. É um bom timing. A gente mandou bem nessa. Eu já recarrego a minha shot. No episódio 20 ele descobre, velho. Tá. Tá. Mais alguém vai querer munição? Alguma coisa?
Eu vou querer as partes de granada. Pra 2. A gente pode fazer granada direto. A gente não tem. Eu não tô com um pedaço aqui não. Mas se tu quiser. Ah. Deixa eu ver a granada. Granada. Ai, Granada. Chato. Granada de mão. É 100 cada uma. Pesa 2. Beleza. Pronto. Mais alguma Mais coisa? alguma coisa, Lu? não, obrigado. Enquanto isso, o Kaiser está com a Agatha. Eu Na passei sala primeiro de no terceiro. armário. Eu passei primeiro no armário e vou deixar meu kit de hacking, que eu não sei por que bolhufas tô carregando isso até hoje. E eu vou deixar lá. Mano, pesa 4, velho. É o- Eu tô aqui com... O seu kit hack incluía o seu computador, incluía essas paradas, viu? Não, sim, Então sim, você sim. usou várias vezes durante o RPG. Deixa eu só colocar aqui nas minhas anotações. No armário. Eu 6 balas de quanto? quero. Kit Quando de eu vi o hack. Kaiser entrando, eu segui ele, tá, mestre? Eu quero falar com ele. Eu fui lá pra Agatha. Tá, pode ser Você no quer falar armário ou na comigo Agatha, antes? não tem problema. Pode ser, a gente pode falar Então enquanto eu tô- anda também. Então eu tô dropando meu kit de hack no Tá. armário, mano. Eu tiro meu notebook, ele é cheio de adesivo de alienígena. Tem uns adesivos de Força G também. Aí, Kaiser. Oi. Você não acha que é melhor a gente avisar o pessoal da ordem que a gente tá indo nesse lugar? Tipo, é uma missão bem perigosa e tal. E, sei lá, seria bom a gente só explicar pra eles que a gente tá indo pra lá. Eu acho que de qualquer forma a gente tem que passar o relatório, né? Né, então. Porque às vezes pode acabar não voltando ninguém de lá, então. Não sei. Eu começo a ficar nervoso, tá ligado? Quando eu vou falando isso. Eu começo a encarar o Arthur no olho dele, assim. Eu tava olhando pra baixo, tá? Você me encarou, então eu vou te olhar. Eu tô encarando pra você no seu olho. Tá, então eu vou te olhar. Eu assusto com você me olhando e te olho de volta. E não pisco. A gente vai voltar, Arthur. Eu também acho. Vai dar tudo certo. Mas se você sentir necessidade, é sempre bom falar pra Ivete que você ama ela. Né? Eu também te amo, você sabia disso? Mano, eu viro o rosto meio de lado assim. Eu também acho que eu te amo, mano. Valeu. Eu abraço ele. Não, momentos fofos, mano. Eu abraçar. Para de Death Flag. Eu abraço também. Ô, mãe, a gente tem mais o que fazer. Eu vou falar com a Agatha. Vamos. Eu tô um pouco chorando. Eu Eu chego mesmo, aqui- Guache, não o Arthur. Não, mentira, o Arthur. A Agatha, ela tá. Oi, Agatha! Caralho! Vocês transcenderam pra caralho! Eu fico mostrando os dentes pra ela, assim. ó. Foda! Ô, meu gente! Você tá mais velho ainda! Que foda! Ah, mano. Ah, você curtiu? Seu dente comeu! Ela Sim! É aí, ó. A gente parece, eu vou pro lado dela e fico olhando pro cara. Ela mandou pro seu dedo assim. Caralho! E Eu aí? tiro uma foto dos dois quando eles olham, quando eles estão comigo. Eu pego, rapidinho, eu pego minha Polaroid e tiro uma foto deles. O que você... E aí? O que vocês querem? Quanto falar dinheiro a primeiro, gente Kaiser. tem, mestre? Não sei quanto dinheiro vocês Tá- têm, você tem que saber. Tá O tudo dinheiro com a geral. Harry, velho. Que desgraça. Nossa! Puta que pariu. Oh, nosso dinheiro ficou com a Harry, né, Arthur? Ficou. Eu ligo a escuta. Alô? Harry tá no banheiro. Alô? Velho. De qualquer forma, Agatha, a gente. Sei lá, a gente chegou, tipo, numa conclusão, parece, pra história. A gente vai ir lá agora tentar resolver tudo. Manda ver então, explode esses putos. Já, essa aí eu aprendi com a Ivete. Deu pra perceber a referência. Bom, em caso de que não vai ser isso que vai acontecer, mas eu gosto muito de você, tá? Eu vou lá correndo assim e dou um abraço nela. Ela fica toda... Ela fica vermelha assim, ela... O que... Você é demais. Ô caralho. Mas você vai ver... Você vai voltar vivo, você não quer que vocês morrerem. Eu sei, só pra... É porque eu nunca fiz isso de expressar pra você assim, então é isso. Ela fica... Ela parece que é o primeiro abraço que ela recebe em anos, assim, ela fica... É isso aí, vocês também. E pode não parecer tanto, mas o Kaiser gosta de você também, eu dou um empurrãozinho nele assim. Sei lá. Isso é legal.
Vocês querem algum ingrediente? Ritual? Sim, O eu que tô. você tá querendo, Kaiser? Eu queria um frasco de lodo, eu tô só esperando a Ela Erin puxa dar um 3 sinal assim, na quanto escuta. qual você quer? Ela não consegue olhar na cara de vocês. Eu tô só Pode esperando a pegar, Erin pode responder. pegar. Alô, alô? Depois vocês pagam. Ah, tá, obrigado. Eu pego um. Deixa na conta da Ivete, Eu cara. pego dois. Ela guarda assim. Boa sorte nessa missão, vó. Vê se volta, hein? A gente vai. Pode deixar. Eu tenho que. Isso. E ela sai pra trás. Vou sair também, então. Que fofinha. Ô, mestre, Oi, eu posso guardar algumas coisas no com armário? certeza. Tá. Eu também te falo quero. ou eu só guardo Pode aqui? guardar, só guardar o que vocês querem guardar aí, pra deixar o suave. movimento. Eu guardei também. Eu vou colocar nas anotações, tá? O que tá guardado. Ok. Pra não ficar pesando. E Ah, o. Eu não, guardando nada não. com E o que Lu vocês... aqui. Ok. Lu, você ficou chateado comigo? Eu não tô chateado com você, Erin. Eu só sabia não que você ia acho- pegar a granada a tempo. Mas eu... Você não tá muito bem, Erin. Você não tá... Claramente você não tá muito bem. Você começou a rir, Erin. No final... Ninguém tá muito bem, Lu. Ninguém tá bem. Não é só eu. Vamos acabar logo com isso? Vai ter festa no orfanato. Quero usar granadinhas. Eu guardo o arco do Joey no armário. Eu tenho medo do que o significado de acabar virou pra você. Dá um encontrar pra mim, Talvez Luciano. eu- Desculpa, cara. Pode falar? Talvez eu também tenha medo disso. Eu tirei normal. Tá. Você consegue ver só um reminder na mochila dela, quando ela tá mexendo agora nas coisas, você vê que tem um dispositivo eletrônico piscando dentro da mochila. Que ela apertou quando vocês chegaram na frente da mansão. O que é isso aí, Erin? Que tá piscando? Será que algum... As espiãs legais! Eu tinha chamado elas na van. Erin. Eu vou Tá. chamá-las pra festa. Elas não têm nada a ver com isso, Erin. Ué, elas podem ajudar a gente. Mas elas não são marcadas, não é dever delas fazer isso. Mesmo assim, quanto mais gente, melhor, não? Quanto... Vai que elas são muito poderosas. Elas parecem. E se a muito gente poderosas. morrer, Erin? O dispositivo já tá ativado, né? Você já ativou. Tipo, é tipo um trackerzinho, assim. É só um botãozinho que você apertou e começou a piscar. Aham. Bom, acho que a gente tem que ir logo. Você não me respondeu. E se elas morrerem, Erin? A Lucy. A gente tá ouvindo isso aqui no salão? Não, ou, isso foi mestre? ao mesmo tempo da Agatha. Tá. Lu, se a gente morrer, a gente tá fazendo o nosso papel de qualquer jeito. A gente tá morrendo A gente tá tentando. fazendo o nosso papel. Não é o papel delas fazerem o nosso papel. Ué, elas estão na ordem também. Por um motivo. Mas elas têm as missões delas, os trabalhos delas. Não é obrigação delas ficar com a gente. Não é obrigação, mas elas perguntaram pra mim se... elas falaram que eu poderia usar o dispositivo caso a gente precisasse. Caso Eu eu acho que a gente chego. precisa. Ué, Ei, vamos que lá, tá rolando? galerinha. Caralho, falamos junto. E aí, o que tá rolando? Ah, o dispositivo das espiãs está apitando. Ih, espiãs. dispositivo de quê? A Clarissa me deu esse dispositivo caso a gente precisasse de ajuda. Ah, Ela é espiã? Eu olho pro Arthur. eu olho com medo pra ele assim. Ela é espiã, velho. Eu não sabia, cara. Não, a gente tá chamando ela assim, porque eu Ah. não tinha o desenho antigo. Ah, tá. Ela, Entendi. Arthur, você sabe que a equipe dela é nomeada Equipe Espiãs. Ah, tá. É o nome eu da não equipe sabia. delas. Uf, eu tinha esquecido, Kaiser. Tá, entendi. Da hora, você vai chamar elas? Já tinha chamado na van. Talvez elas se encontrem com a gente no orfanato, vai saber. Ah. Tá bom, então. Eu vou subindo. Vocês vão comprar alguma coisa lá na Agatha?
comprar. Vou. Você tá com dinheiro, Eren? Eu tô. Já Ah, colocaram tá. tudo na minha conta, né? Coloquei. Não, mas... Eu falo, coloquei. Tá bom. Dante, enquanto isso tá acontecendo, o que você tá fazendo? Você tá no carro Tava na esperando? Tá. Tô na van, só esperando, Tá. velho. Ah, que susto, eu achei que a gente tinha te deixado lá, velho. Não, Te não. largamos lá, velho. Tá. Que medo. O que vocês fazem então? Vocês estão preparados? Vocês querem fazer mais alguma coisa na base? Eu quero Vou pra subir. Agatha comprar cinzas. Eu vou sair daqui, eu vou subir e quero falar com a Ivete. Tá. Lu, você quer comprar cinza? Quer dizer, comprar alguma coisa na Agatha? Eu não preciso de nada na Agatha. Tá bom. Só... Erin, Sim? fala pra ela que eu disse um oi. Tá bom. Eu vou pra Agatha. Ok, você chega na Agatha, ela tá tipo... Meu Deus. Eles ficaram muito legais. Ela tá tipo falando sozinha assim. Eu chego aqui. E aí, a gatinha? Que? Ai, eu tô tão estranha assim? Não, eu tava concentrado. Desculpa, o que foi? Cinzas. Ela... Quantas? Uma e... Qual que é o peso mesmo? 0,5 cada uma? Tá bom, me vê 2 então. Beleza, vai ficar 60. Você tá bem, Beleza. Normalmente... ok. Ela só entrega pra O quê? você, assim. O Lu te mandou um oi. Manda eu dou pra ele. Tá bom, valeu. E eu saio. Tchau. Ela tá confusa, assim. Vocês então se encontram na van, o que vocês fazem? Ô, mestre, eu posso mandar um zap pra Mia falando? Tipo, é o último dia... descobrimos alguma coisa. É o último dia da desconjuração. Pode, com A gente tá certeza. indo resolver lá, tal lugar, manda o endereço e tal. Você envia uma mensagem. Só pra avisar. Tá. Beleza. Só isso, só pra avisar. A doutora. A doutora. Eu chego A aqui... patroa. Você chega na Ivete. A Ivete ela colocou uma bandejinha com tipo uns amendoinzinhos, umas paradas assim pras crianças comer. Tá, e onde que ela tá? Tá perto da mesa? Aqui na mesa, comendo, né? O Renan e a Marcela estão aqui no canto. Tá, eu fico perto dela aqui com a mão no bolso, olhando pra eles interagindo assim. Aí quando eu tenho uma brecha eu falo bem baixo pra ela assim. Ivete. Eu normalmente não falo dessas coisas, mas sei lá, desde quando tudo isso começou, eu tô me sentindo meio diferente, então... Obrigado por tudo que você fez por mim. Menino, vem cá. Ela pega a sua cabeça assim, dá um beijinho na testa. Ela faz carinho. Quando meu pai morreu, eu fiquei com muito medo de ficar sozinho. Então, obrigado por ter feito tudo isso por mim. Mesmo. Eu nunca tive um filho, sabe? Eu não posso ter filho. Eu sempre quis ter. Se meus filhos tivessem crescido igual tu e o Arthur e o Joey, sabe que eu teria sido uma mãe muito orgulhosa, viu? Eu dou um sorriso e abraço ela de novo. Agora vão... Ela faz um carinho e te empurra. Vão estourar Eu esses vou- putos, vai. E volta Pode aqui deixar. pra me deixar orgulhosa. Deixa comigo. O Arthur, ele chega de boa assim, ó, e aí ele chega assim, mestre, ele para na frente da Ivete e faz assim também, ó, porque ele viu a Ivete dando um beijinho na testa do Kaiser. Ele levanta o cabelo, tira da testa, assim, ela dá um beijo também. Ela dá um beijinho também. Vai lá, vai. O que tu quer Vai, de janta eu vou hoje? embora. O que vocês querem de janta hoje? Ela grita. O que você quer, Kaiser? Risoles. O Bruno tá... O Bruno entra na van com o Dante. Eu quero conversar com o Bruno. Tá, a gente já vai ter esse diálogo durante esse tempo. Enquanto vocês estão saindo, vocês só ouvem uma cadeira arrastando assim e tu correndo. O Hugo correndo em direção a vocês. Espera aí! E aí, menino? Eu posso fazer uma pergunta? Lógico. No Força G, todas as equipes de heróis têm um nome descolado. Como é que a gente chama vocês? Você pode chamar a gente de... Equipe. Aí eu chego perto dele, olho pro Arthur, força D. D de quê? Desconjuração.
Que foda! Ele sai correndo pra trás. Força D, eu falei que ia ser uma coisa com letra. Ele volta. Força D? Legal. Eu viro assim. Foi mal, parece meio brega, né? Mas é que eu gosto de Força G. Ah, eu curti. Não conta pra eles que esse é o nome do time que eu escolhi. Jamais. É só entre nós. Enquanto isso, enquanto vocês estavam conversando, tava o Dante e o Bruno no carro. Assim que você entrou, Dante, o Bruno entrou atrás de você, assim, ficou meio quieto. Tá. Quanto tempo que passou lá? Passou com a uns 10 galera minutos, dentro? passou uns 10 minutos. Tá, os primeiros 3 minutos eu tava quieto, tá? Sem falar Tá. nada com ele. Ele também. Tá, aí... Bruno, né? Você tá aqui, né? Sim, Gaspar. Dante, como você prefere que eu te chame? Desculpa. Não importa. Nem sei do que eu te chamo, nem te conheço mais. Nem eu me O que conheço, que eu você... acho. Eu não consigo entender por quê. O que falaram pra você pra te convencer a fazer isso? O que falaram pra Noob, pro Greg? Eu não sei o motivo de cada um, mas... depois que o orfanato queimou, Gaspar, eu não tinha onde ficar, eu não tinha o que comer. Eu não tinha como sobreviver. E o Leonardo, o Gal, eles pareciam ter a resposta pra tudo. O orfanato virou a casa de vários de nós. E a gente só fazia o que era necessário pra sobreviver. A gente tinha perdido tudo. E eu não pensava, eu simplesmente continuava em frente. Às vezes não é sobre o que falam pra você, Dante. É o momento em que o silêncio fala mais alto. Tava na mesma. Eu tava na mesma, Jasmine tava na mesma. E a gente não recorreu a isso. Vocês foram mais fortes. Isso não é sinal de fortitude, isso. Não faz sentido você em qualquer momento seguir essas ideias deles. Não faz o menor sentido. Sabe quando você... Você... Eu não sei se você vai conseguir entender, mas... eu não comecei cometendo assassinatos. Era roubar um lugar, sequestrar uma pessoa rica e eventualmente algo dava errado e alguém precisava ser morto, alguém precisava ser silenciado. E as coisas vão escalando e você perde o controle dos seus erros. E quando você olha para suas próprias mãos, você não reconhece elas mais. Você só vê essas histórias, esses horrores que você mesmo causou. Tem mais alguém igual você com eles? Alguém que consegue pelo menos perceber que estavam errados? E a gente talvez não precise matar todos. Eu sonho que sim. Fico quieto só. O Kaiser Mestre, e o Arthur chegam. Oi, fala? Uma pergunta, o Bruno, ele, apesar de ter o olho branco e tal, ele enxerga, tipo, ele consegue enxergar Ele normalmente? age como se ele conseguisse ver os arredores dele. Muitas vezes ele não olha... Ele, por exemplo, tava de costas pro Dante e tava conversando com ele. É como se ele percebesse os arredores. Ele percebe o que ele pode crer. precisa. Que doido. Tá, eu entro na van, eu sento do lado do Bruno assim, aí eu tiro aquele desenho que eu achei no orfanato do Arnaldo, que ele fez. Eu vou ver se você eu consegue acho. ver? Eu consigo, vou pegar ele aqui. Eu acho que deve estar por aqui, não nos documentos? Ah, não Eu tá aqui tirei nos porque documentos. é muito pesado, mas eu vou pegar aqui, eu vou achar. Achei. Tá, enfim, eu tiro esse desenho. Você consegue ver isso daqui? Meu Deus. Nossa. Eu era Eu tão pequeno. eu achei lá no orfanato quando a gente esteve lá da primeira vez. Quer saber uma curiosidade maluca? Eu conheci o filho do Arnaldo, o Thiago. O padrinho Arnaldo? Sim, eu encontrei o filho dele, o Thiago. Não sei se você ouviu falar dele antes. Eu sabia que o padrinho Arnaldo tinha um filho, mas... ninguém nunca conheceu ele. O que é louco é que o Thiago me lembra muito de você quando a gente era criança. Esse Arnaldo devia ser um homem bom. Ele era o melhor. Enfim, fica com você. Ele guarda... É seu. Ele fica feliz assim, ele guarda. Nisso, a Erin e o Luciano chegam.
A gente chega onde? Onde vocês quiserem. Van, bar. Eu vou direto pra van. Tá. Na realidade, eu vou passar aqui, dar tchau, falar tchau, gente. Obrigado, viu? Boa sorte, viu? Traz o menino de volta. Eu juro que eu faço uma janta fodida de boa. O que vai ser a janta? Risoles. Qual vai ser a janta? Risoles? Yes. Pergunta pro Kaiser. demais. Aquele salgadinho de padaria? Eu vou fazer um monte, né? Tem como fazer Tá. vegano também? Uns pra mim? Claro, vou procurar na internet. Aí eu vejo a receita. Beleza. Tá bom. Boa sorte. Marcela, Renan, eu faço assim. Eles estão bebendo uma cervejinha, conversando assim. Eles Até assim, mais, gente. Tchau, crianças. Tchau. Estoura eles. Faço um- Força D. Eu faço um beijinho pras crianças. Valeu. Calma aí, ele falou Força D. Força D. Eu viro e pergunto, Força D? É o nome da equipe de vocês, ué. Desde quando? Ué, o Kaiser falou. Você falou? Sim, a gente é a Força D, sim. Vamos ir, Darren. Tá. Valeu. Vazou. Vazou IP. No caminho, se perguntando. Força desde quilo. Relaxa, Harry. Eu vou resolver isso. Fica de boa, só aceita mesmo. Você chegou na van. Eu quero abrir a porta da van e falar, e aí, Força D? Eu fico com vergonha. Você falou na escuta, Kaiser, caralho? Não. Gostei do nome, Do que cara. você tá falando? Gostou? Ele já sabe. Gostei. Desde que, gente? É, desconjuração. Ah. Legal. Gostei. Mas quando a gente acabar a nossa missão aqui, a gente vai ter que mudar o nome, né? Por Aí quê? a gente coloca força E, desconjuração. Porque o nosso objetivo é destruir, né? É A verdade. desconjuração. Mas às É verdade. vezes... Então é força O Bruno destruidora. ele se sente mais confortável você dar uma risadinha, mas às vezes uma força-tarefa feita pra destruir algo ganha o nome disso, não? Exatamente. Eu aponto pra ele. Por isso que eu dei esse nome. É verdade. Enfim, vamos aí? Legal. Você vai dirigir, Bora. Kaiser? Não, quer dizer, eu posso, mas eu não gosto muito de dirigir. Eu gosto. Eu vou e sento no lugar dele. Perfeito. Eu vou te ajudar, Arthur. E eu vou ajudar o Arthur de novo. Você Ó, a vai, gente já tá você ficando muda mó as bom, Luciano. Tá maluco? A gente tá Vocês... ficando bonzão já. vocês, É então... porque eu vejo que o Luciano, o Arthur gosta bastante de dirigir. Demais Aí da eu- conta. Eu quero que ele fique bem. Perfeito. Vocês então se organizam, se apertam um pouco menos agora na vai que não tem as crianças e começam a dirigir em direção aonde? O A orfanato direção do Santa Menefreita. orfanato Santa Mega Freira. Perfeito. Vou pedir pra todos Tá vocês na apertarem hora. B. Opa, curioso, interessante. Apertei Tá na B, hora. apertei B. Deixa É só pra carregar e eu ter Entendi. certeza de algumas coisas, mas... Eu vou dar um teste de Finally, dirigir só velho. porque eu sou. Pode dar, vê quão rápido você chega. Tá, normal primeiro. São eu dois. posso ajudar ele? E extremo no segundo. Então normal. de novo. Normal. Esquece, fracassei. Vai dar uma carregadinha. Calma aí. Vocês saem da base. É cerca de 11 horas, um pouquinho... 11h15 talvez. Vou esperar todos vocês carregarem que deve dar uma travadinha no PC aí só. Perfeito. E vocês seguem em direção ao orfanato que vocês já foram tantas vezes. Ele fica um pouco distante da cidade, fica cerca de 40 minutos da base. Então vocês chegam próximos da meia-noite. Mas no caminho... E agora pode mudar um pouquinho a música, uma mais tensa, Júlio. Vocês começam a perceber que a estrada tá completamente deserta. É como se o mundo tivesse acabado. O céu não tem estrelas. Tudo tá vazio e assustador. E quanto mais vocês se aproximam do orfanato, a neblina pesada
parece ficar cada vez mais forte. Vocês eventualmente chegam na bifurcação que leva pra uma estrada isolada, que essa leva pro orfanato, uma estrada de terra. Tudo tá muito escuro. E vocês só conseguem ver pelos lados dessa estrada, enquanto o carro chacoalha, algumas silhuetas de existidos, vistos vagando sem rumo no meio da névoa. Quanto mais vocês sobem em direção ao orfanato Santa Menefreda, mais existidos parecem aparecer vagando pelos arredores. O ar tá bem pesado e desagradável. Tudo parece muito estranho. Vocês têm um frio na barriga, terrível, enquanto vocês lentamente escutam os sons da van derrapando na estrada de terra fria, o barulho do motor de fundo, o som de metal das armas e das balas chacoalhando. Vocês estão indo pro olho da tempestade. Vocês chegam, eventualmente, e param o carro. Vocês podem olhar agora, vocês, no mapa. Eu queria falar uma coisinha Pode da falar. van. É hoje, Lu. O que, Erin? É a festa que eu falei. Meu aniversário. Seu aniversário hoje. É meia-noite. Já. Eu dou um abraço vou nela, chegar... então. Ah, não, pode vai. Eu vou pode ir. chegar perto da Erin e eu vou dar um abraço nela. Feliz aniversário, maninha. Grande jeito de comemorar aniversário, né? Keon, Obrigada, Lu. Keon. Vocês veem os existidos caminhando sem rumo ao redor de vocês. Eu uso um ritual de enxergar já, mestre. Ok? Eu só queria falar também que na van, e em vários momentos também, a Erin sempre pega o caderno do Tristan pra ficar escrevendo. Pera aí. Bom. Aham. Mais ao lado de onde vocês pararam o carro, vocês veem embaixo de uma árvore um buraco cavado no chão. Um suposto túmulo, onde uma aliada um dia tinha sido enterrada, mas que misteriosamente desapareceu. Mais à frente, o orfanato se ergue imponente. Uma luz misteriosa, amarelada, surge do interior dele. Como se todas as janelas do orfanato emitissem uma luz amarela fraca. A membrana nunca esteve tão frágil. Júlio, pode puxar aquele ambiente. A realidade nunca teve tão distorcida. Enquanto vocês estiverem no orfanato Santa Menefreda, vocês recuperam 2 pontos de ocultismo por rodada. Cê besta. Dante e Luciano recuperam 3 por causa do poder deles. O outro lado... Não, eu não peguei o poder não, mestre. Tá, então é o Não peguei Dante só. poder, não. O outro lado tá encarando vocês. Vamos entrar? Vamos. Keon. Eu começo a caminhar em direção à porta, mestre. Tá aqui pra frente ou tá pra É baixo? pra cima. Pra cima, né? Vocês vão caminhando em direção. Bruno, Mestre, O Bruno vem caminhando com vocês. Ele olha pro orfanato assim, um pouco assustado, um pouco ansioso. Enquanto a gente tá andando, a Erin tá agradecendo os existidos. Obrigada pelo parabéns. Obrigada a você também. Bruno, Oi. você que conhece o pessoal aí, tem alguma dica? Eu não sei o que esperar. Tá bom. não tem o que esperar, a gente vai entrar e vai matar o Gal. Caos é o que a gente espera. Não é? Vamos resolver isso. Vocês O que eu começam. vejo do orfanato, mestre? Só Você pra ter- consegue ver o orfanato inteiro. Você vê como se ele tivesse presente na sua frente. Você vê o ambiente inteiro ao seu redor, Dante. Você tá enxergando igual os scriptas enxergam. Você sente tudo ao seu redor. Você não vê de fato, mas você sabe tudo que tá lá.
A membrana tá muito danificada ao seu redor. Isso é por causa do ritual? Por causa do ritual, sim. Vocês começam a caminhar e entram pela porta dupla do orfanato. Vocês podem se colocar mais pra cima aqui na sala de dentro. A névoa dentro do orfanato é quase palpável. Ela é pesada. O ambiente inteiro parece estar se distorcendo em leves ondas, como se as próprias correntes da realidade estivessem instáveis, se esforçando para manter as leis racionais atuando de alguma forma. Passar pela entrada do orfanato mais uma vez. Um local que antes representava o início de um grande mistério. Agora parece o presságio de um fim. Vocês seguem em frente caminhando. Vocês podem... eu vou pedir pra vocês deixarem a aventura assim só, de pezinho. Vocês podem se colocar na formação de vocês. Vocês seguem caminhando em frente. Vocês veem os corredores aos lados tampados frente, por escombros. E vocês conseguem aí já... ele pega a shot dela. Já é possível... O Bruno vai aonde, mestre? Você quer deixar ele? Pode ir com vocês, ele vem com vocês na frente. Aqui na frente, tá bom. Tá. Vocês já conseguem enxergar o pátio interno, com a silhueta de uma enorme árvore morta se revelando no meio da neblina. Vocês continuam caminhando pra frente? Continua. Eu olho pros lados, assim. Não tem nada. Tem escombro São na escombros, esquerda. vocês não conseguem passar por aqui. Tá. A gente vai pro pátio, então. Vocês... Aqui é uma porta ou é uma pilastra? Não, aqui isso, aqui, na isso, frente? isso é uma parede. Aos lados aqui tem as Tá. entradas Os lados aqui. pro pátio. Vocês começam a passar pelo arco de entrada, entrando no pátio interno. E ao enxergarem o que tá do outro lado, vocês finalmente entendem. Era aqui onde eles estavam, esperando por vocês. Esse momento não precisa de narração. Nossa. Deve dar. Caralho. Vocês veem o Gal acorrentado, segurando as correntes de Kian e todos os seus companheiros mortos, enforcados na árvore. Eu dou mais uns passos pra frente. Não vai nem dar Vocês boa não vão noite? ver? Vocês não vão ver? Gal, seu verme. Parece que a gente se reencontrou no mesmo lugar de antes. Todas as peças estão aqui, não é? Cadê o menino da espada? Eu tô ocupado agora. Ele não vem? Infelizmente hoje Ele não. vem mais tarde. Tudo bem. Vai tudo acontecer sem ele mesmo. O Bruno dá uns passos pra frente. O que você pensa que você tá fazendo, Gal? O que é isso tudo? Bruno, olha, eu não posso chamar de decepção porque não é como se eu já não soubesse. Não é que a gente tivesse preocupado com você. Você sempre foi quase que mais uma peça de xadrez no meio do nosso jogo. E agora você é descartável, como outros desse grupo. Como ela já foi uma vez. Mas antes eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês curtiram minha nova árvore de Natal? Você que corrompeu todos que estão aqui, você é um verme. Isso não... Eu diria que você tem uma perspectiva um pouco errada sobre mim, Gaspar. Perspectiva, ela foi...
Você corrompeu todos que estavam aqui. Você que fez Gaspar, todo... Você teve a oportunidade de estar com a gente. E você Por quis quê? ir embora pro lado mais fraco. Você devia ter pensado nisso antes. Lado mais fraco... Não, Gaspar, onde- se você fosse forte o suficiente, você não teria salvado só ela. Você teria salvado o serzinho que tava dentro dela. O seu filho, lembra? Como... Que... Nossa. Tá mentindo pra mim, você não vai entrar na minha mente, você não vai entrar na minha mente. Quando Kian Você vai. Quando Kian chegou com o corpo dela, esfaqueado, quem você acha que fez aquilo, Gaspar? Você Não vai teve a entrar, oportunidade de estar com a gente, Gaspar. Você foi embora. E o pior é que eu achei que vocês iam estar mais fortes, sabia? Eu achei que vocês iam ter motivação suficiente, tipo aquela ali. Por onde anda sua avó, hein? Já descobriu? Ah, eu acho que ela tá passeando com alguns existidos por aí também, não sei. Se vocês estão com essa cabeça, eu acho que faz até bastante sentido vocês virem pra cá. Vocês só não podem estar em sua completa sanidade pra achar que vocês são fortes o suficiente pra isso. Mas admito que eu agradeço. Acho que ninguém tá, Eu precisava né, de Gal? vocês aqui. É por isso que a gente veio. Hoje é meu aniversário. Ah, Vai me dar parabéns. parabéns? Ai, obrigada. Parabéns por isso. Parabéns. Hoje nós vamos comemorar de uma forma diferente. Hoje é o dia da desconjuração. A gente ouviu falar. Eu coço a cabeça assim. Eu quero saber que hora que você vai deixar de ser linguarudo e parar de falar. Cortar essa língua desse filho da puta. Ele fala demais. Eu tô Você pode encarando ele tentar. puto. Matar você, eu vou matar você por todo mundo que você corrompeu, por todo mundo que você... Por todas as mentiras que você tá falando, seu filho da puta! Eu nunca pego minha corrompi arma. ninguém. Vocês sempre tiveram a escolha. Vocês são marcados, né? E agora estão aqui. As peças do jeito que eu precisava. Finalmente, o dia da desconjuração chegou. Você tava ansioso por isso, meu amigo? Eu? Eu tava ansioso fazia algum tempo. Gaspar, você lembra de quando a gente era mais novinho? Você lembra quando a irmã Thelma contava umas histórias pra gente nos sábados à noite? Todo mundo sentado em volta de uma sala. Eu tenho uma história pra te contar. Saudade disso? É a última história que você vai contar. Mas Enterrar aqui mesmo. eu tenho. E... Mestre, eu posso usar um ritual de controle mental no Dante? Você pode. Eu preciso que os dois dêem um teste de poder pra mim. Tá bom. Mas já? Dante extremo Gal mamou. Desastre. Nossa! Você controla uma ação dele. Tá, eu só quero que ele sente pra ouvir a história como a gente fazia quando eu era criança. Eu quero que ele sente da mesma forma que eu lembro dele sentado quando ele era criança. Só deixa eu tirar isso aqui que tá muito calor, gente. Só um segundo. pode tirar. Foi mal. Dante, você Desculpa não quebrar o consegue. personagem. Você não consegue se controlar, as suas pernas vão se dobrando e você senta. Igual uma criança prestes a ouvir uma história. Vamos lá. Eu finjo que eu abro um livro. Eu cravo uma das minhas armas no chão e eu finjo que eu abro o livro com essa mão. É a história de uma criança chamada Kushin. Kushin nasceu num pequeno vilarejo há mais de 4.000 anos. Ele era uma criança simples e feliz. Mas um dia, esse vilarejo foi atacado por um grupo terrível nomeado Scriptas. Esse nome diz algo pra vocês? Ok, ninguém vai responder. Assassinos monstruosos que espalhavam horror
tatuando seus feitos horríveis em suas próprias peles, para que nunca fossem esquecidos. É como se o medo das pessoas de alguma forma deixasse eles mais fortes. Os scriptas eram liderados por um homem terrível chamado Gal Sal, que transformou o papai e a mamãe do Kushin em escravos. Só que não parou por aí, não. Gal também torturou e dilacerou o papai e mamãe enquanto Kushin assistia apavorado. O medo do pobre menino Kushin fez com que o outro lado transformasse seus pais em monstros horríveis. Então, Gal levou Kushin por sua vida toda torturado, servindo como fonte de medo, enquanto ele assistia os próprios pais transformados em monstros, cometendo massacres. Ninguém vai falar nada sobre a minha história? Parece que vocês não estão gostando. Continua. Quanta injustiça. Kushin jurou que destruiria o paranormal para sempre. Mas isso era impossível. Até que tudo mudou. Kushin convivia diariamente com aberrações que sua família havia se tornado. Todos os dias, Kushin presenciava eventos paranormais terríveis. E assim, ele virou o primeiro humano a atingir a completa exposição paranormal. E esse foi o momento em que ele criou, sem querer, o primeiro ritual de todos. Uma maneira de se conectar diretamente com aquilo que ele mais odiava. Ele podia transcender. Ele olhou diretamente para o outro lado e o outro lado olhou de volta. Então, ele adquiriu o conhecimento oculto completo. Ele entendeu tudo. Graças a isso, ele também descobriu a maneira de separar completamente a realidade do outro lado. Só que Kushin, ao saber tudo, perdeu tudo. Ele presenciou as correntes da realidade que o aprisionavam. Ele era acorrentado, uma criação da realidade. Ele era só mais um fantoche que descobriu as regras que nunca poderia mudar. O destino que apenas um marcado poderia quebrar. Marcados, indivíduos misteriosamente conectados por suas marcas. Uma marca como uma alma completamente livre das correntes da realidade, que reencarna em diferentes personalidades sem que sequer percebam o quão poderosos eles são. Kushin sabia que precisava se tornar um marcado, mas isso seria impossível. É impossível um acorrentado se converter em um marcado por vontade própria. Apenas as marcas podem escolher os marcados. Mas o impossível é exatamente o que define o outro lado. Os sumérios acreditavam que a realidade foi criada quando os deuses An e Ki foram unidos e depois separados. Kushin decidiu se nomear Kian, aquele que iria unir a realidade e o outro lado, para depois separar completamente. Usando conhecimento oculto, que enlouqueceu Gal Sal e usurpou seu lugar como líder dos scriptas. Ele se tornou aquilo que mais odiava. Se forçou a cometer feitos horríveis para poder um dia livrar o mundo do paranormal. Que então criou a Ordem da Desconjuração, uma profecia. Uma ordem de eventos específica que seria repetida pelos scriptas durante toda a história. Uma profecia que causaria um medo específico. O medo que o terrível Kian se tornasse um marcado. Uma mesma história de terror causando um medo específico. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por milênios. O ódio devastador, o medo de que Kian retorne como marcado. Eu diria que isso parece exatamente com o sentimento que trouxe vocês aqui, né? Esse orfanato, um local que abriga
injustiça, combinado com tanto medo acumulado por uma profecia de milênios, é quase suficiente para o outro lado transformar a Ordem da Desconjuração, que antes era uma profecia, numa história real. E agora, a barreira está prestes a ser alcançada. Apenas falta uma etapa. E o receptáculo escolhido já tá aqui. Eu quero puxar a corrente Vocês veem devagar. uma corrente que tá conectando o Leonardo Gomes a alguma coisa atrás da árvore. E vocês veem uma criança sendo puxada por uma corrente que tá presa ao quadril dela. Vem, pequeno. Eu vou puxando ele pra bem perto de Ele mim. vem, ele tá olhando pra baixo, assim, com as mãozinhas fechadas. Com a minha mão vazia, eu começo a fazer carinho na cabeça dele, assim, acariciar meio que na nuca dele. Ele tá só parado olhando pra baixo. Vocês conseguem Ele tá com muito sentir? medo. Você tá bem, Tim? O Bem? nosso menino tá quase alcançando a barreira necessária. Kian vai retornar como um marcado. Mas é claro que a desconjuração só pode acontecer se os marcados tiverem uma chance de impedir. Não é? Por isso era tão importante que vocês ficassem mais fortes. Não ficaram tanto assim, mas o dia chegou. Eu quero abrir meu braço com a outra arma que sobra, e aí eu cravo ela no chão também. Uma já tá no chão e eu cravo a outra no chão. E aí eu abro meus dois braços pra deixar o meu peito exposto. Vamos lá. Eu deixo a iniciativa com vocês. Podem vir. Eu vou pegando a minha M4. Sabe o que é louco? Você mesmo falou que existe uma chance dos marcados impedirem, né? Quero ver você pagar pra ver. Vem. Verme. Eu tô só esperando. Eu já consigo me mexer, mestre? Vocês vão jogar a iniciativa? Eu joguei. Você já consegue se mexer, Eu sim, era quero uma jogar rodada também. só. Eles Tá. contou por uma Quero rodada pegar a só. arma já. Eu joguei já. É pra rolar a iniciativa, mestre? Vocês querem rolar a iniciativa? Eu rolei, eu A fracassei. gente então Rola já. vai pra uma pausa e quando a gente voltar, Ai, a gente vai voltar direto morra. na batalha de Gal. Só quero falar uma coisa. Morram, Só queria falar. morram todos. Morra, seu lixo de merda! Morra, seu lixo! Nós vai quebrar seu no meio, seu bosta do caralho! Vamos te quebrar! Herói! Era o caos que você Eu sou herói! Nunca quis Lá vou eu. ser. Eu sou velho.
Muito bem. Nós paramos antes do intervalo com vocês tomando a iniciativa e partindo pra cima do Gal. Eu vou pedir pra vocês todos rolarem a iniciativa. Certo. Tá rolado. Eu vou rolar 2 vezes, mestre. Eu já rolei, mestre. Normal. Antes do bagulho. Eu Tá. quero falar uma coisinha pro Gal antes. Pode falar enquanto a gente rola. Gal! Você não atualiza a frase, não? É sempre injustiça. Roda a fita. Bota um caos, um boom. Talvez, acho que vai ficar um pouquinho melhor. Vamos Essa lá. é a chance de vocês de fazer isso. Gal, rola uma É destreza isso pra mim pra que a gente iniciativa. vai fazer, Gal. Destreza? Só um segundo. Foi. Olha que trouxa esse Gal, velho. Normal. Então vamos lá. Extremos. Ninguém? Extremos. Bom. Eu tirei bom. Bom. Você tem vantagem, né, Kaiser? Eu rolei 2 vezes. Tá. Kaiser e Erin. Como o Kaiser tem vantagem, iniciativa aprimorada, ele tem vantagem sempre quando empatar. Normal. É o Gal. Depois. Fracasso. Normal tá. eu. Normal é Dante e Luciano. Eu sou normal. Eu tenho 10. Eu fracassei. Tá, então. Tá, eu tirei normal, então ele. Tá, então eu é sou eu e Dante, Gal Luciano junto, e né? Arthur e Luciano. Arthur Luciano. Ok. Eu e o Gal junto, né, filha da puta? Selvo, com que cor que eu entro? Quebra ele, Dante, Pode caralho, entrar com estoura a esse mais bolo, próxima mano. que você tiver amarela aí. Tá, Laranja, pode laranja. ser. Bora. Vamos nessa. Primeiro, a Agi é o Kaiser. Eu vou sacar minha M4 com o saque rápido. Ok. Putz, mano. O Tim tá perto, né? Ele Ou tá, não tá tão perto? ele tá do lado, assim, ele tá ao alcance de corpo a corpo, mas isso não vai te dar uma desvantagem. Eu vou correr mais pra frente aqui um pouco. Aqui mais ou menos, vai. É corpo a corpo ou não? Você quer corpo a corpo? Eu tô pensando se eu quero corpo a corpo. Eu vou ficar corpo a corpo e vou dar 2 tiros. Ok. Gal, você pode contra-atacar. Ou Pode esquivar. esquivar? Você pode esquivar. Você consegue Eu quero esquivar de esquivar. balas de fogo. Só quero esquivar. Ok. Você Posso tem vantagem jogar? nos tiros, né, Kaiser? Ah, eu tenho vantagem Você nos tem dois? vantagem, você tá corpo a corpo. Não, você... Mas eu achei que tinha anulado a vantagem. Ah, não, então beleza. O segundo foi extremo e o primeiro foi fracasso. Gal, desvia. Sim, isso. 2 esquivaram. Calma aí. Foi. Primeiro. Você desvia do primeiro e o segundo, Sucesso bom. Ele consegue desviar de bala, né? você tem que tirar extremo. Ele consegue desviar de bala, sim. O que eu não consigo, né, Calango? Aí você vai descobrir agora, né? Normal. Você toma o segundo tiro. Tomou, papo! Pode dar o dano. Ok, mano, eu tinha uma descreve a bala cena. amaldiçoada, mas eu tinha uma bala amaldiçoada ainda que sobrou, mas tava nessa que eu errei. Então. Então eu dou só um. Ah, mano, eu chego assim, eu já avanço com a M4 na mão. Na real, que eu avanço, eu quero pegar a M4 bem rapidão, assim, por causa do meu saque rápido. Tá. Aí eu fico num ângulo onde o Tim fica meio, né, de longe. E eu dou um tiro no, sei lá, na perna dele. Ok, dá o dano. É extremo, né? Extremo. 12. Ah, é 12? Você tomou 12 de dano, então, Gal. Você quer que eu atualize sua vida aqui? Posso atualizar, tipo... Eu atualizo, pode ser clico mais na fácil. na barrinha? Você clica Então na tá barrinha e bom. atualiza, se você quiser. Eu vou manter Mas a sua vida aqui marcando pra mim também, só pra saber quantos de vida você tem. Tem que fazer essa conta de cabeça aqui, né? Você tem que Calculadora fazer... tá aberta, Isso, já foi. faz na sua cabeça aí. Considera que você tem isso aqui de armadura, ó. Ah, mano. Nossa. Tá mandando onde? Mandei no tá, WhatsApp. Tá. Aí eu desconto isso de dano, Desconta coloco isso, isso mais. isso do dano, sim. Tá. Fila da puta. Agora é a Erin. Eu chego mais perto aqui e eu quero usar a mira certeira. Você vai passar uma rodada mirando. Sim. Perfeito. Agora é o Tim primeiro. O Tim, ele vai puxar a corrente junto com o corpo do Fernando e vai correr pra cá, assustado. Agora é o Gal. Posso ser o último? Por querer? Você pode ser o último por querer, sim. Quero ser o último. Eu quero deixar eles terem iniciativa, todos eles. Tá, eu posso te botar no final da lista então? Pode. Tá. Então vamos lá. É Kaiser, Erin, Dante.
Eu posso... Você consegue enxergar o Gal, você enxerga tudo ao seu redor, Dante. E eu consigo... Eu não rolei pro atirar Bruno, nele viu, sem gente? desvantagem? Vou só rodar pro Bruno agora. Ah. Ele tirou bom, você tirou normal, Dante? Tirei normal. Então é ele antes de você, tudo bem? Pode ser. O Bruno vai pegar a marreta e vai correr pra cima do Gal. Vai te dar uma marretada, Gal. Você pode esquivar, bloquear ou contra-atacar. Ele vai tomar. Esquivar. Esquivar? Sim. Tirei normal. Você precisa tirar normal pra passar. Você desvia. Normal. A marreta dele cai no chão. Bate no chão. Vou fazer um pulinho pra trás. Agora sim, Dante. Eu não consigo atirar neles a daqui, né? Consegue, mas você vai ter desvantagem. Tá. Por causa do corpo a corpo. Eu consigo mexer até aqui e dar tiro nele? Com certeza. Sim. Tá. Qual o máximo de tiros que eu posso dar? Eu vou deixar você dar 3, porque você tá puto. Mas aí é 2 vantagens em Filha cada. da puta. Foda-se, só dá-lhe. Nossa, Tá puta, vai filha da rolar puta, filha da Vai puta. rolar 3 vezes, né? 3 vezes cada, então vai rolar 9 vezes. Eu tô surrando, ele tá mentindo. E tô puxando o gatilho. Ele tá mentindo, eu tô dando um tiro pra cada vez que fala mentira. Tá. Tá. 3 tiros. Se você fracassar, passa pro próximo. Tá. Fracassei o primeiro, Tá, próximo tiro já. fracassei o segundo. Tá. A gente anula o desastre, tá? Porque senão a gente vai rodar pra sempre esses Tá. dados. Desastre. O terceiro, então, trancou sua arma. A sua arma fica bloqueada por 2 rodadas. Agora o Arthur. Só pra perguntar um negócio, mestre. Não tem tomada em volta, mas eu não preciso mais disso. Você não precisa né? mais disso. Tá. Tá, então eu vou correr, eu vejo o Kaiser passando ali, eu quero chegar dando um deslize, assim, com o meu pezinho, tá ligado? Arrastar e falar, tipo, rebirth, e dar um estralado. Na hora que eu falo rebirth, dá uma onda de choque, assim, tipo, o pessoal até sente, assim, não pode fazer isso? Pode, com mesmo? certeza. O pessoal sentir. Tá, dá uma ondinha de choque, assim, aí vocês veem, tipo, o choque verde, tipo, diminui, vai na ponta do meu dedo eu faço estralo, assim, e vai pra arma do Kaiser. O bagulho do rebirth lá. Deixa eu mandar agora o negócio aqui do D4. Você adiciona um D4 ou um D6? É um D4, D4, sanidade, ok. rebirth. Um D4... eu um D4 mandar sanidade, aqui. mas peraí. O dano é um D6 a mais, né? O rebirth? É. Deixa eu dar uma olhada. Isso, um D6. Ok. Nesse combate, toda falha de ritual é 1 de sanidade. Tá bom. Ah, Tá, então eu falei. Então, Então você perde se a 1. gente passar, a gente não só toma um nada, de então? sanidade? É, e se passar, não toma nada. Ah, tá. Tá. pronto, falei. Esse ambiente tá então, eu coloquei muito o rebirth propício ao nele. paranormal. Esse ambiente tá volátil. O paranormal flui como água aqui dentro. Luciano. Ele vai ficar Mestre, quantas rodadas eu com o rebirth, vi- mestre? É um D4, né? Um D4. Mais dois Usa ou meus não? dadinhos Acho mágicos. que é só um D4. 4. 4? Beleza. Opa! Eu vi Aí os caras também estourou. o corpo do Fernando indo junto com o Tim pra trás da árvore. Sim, você viu o Tim meio que fugindo assim, acorrentado, pegou a mão dele e ele vai. Ele continua falando, Keon! Eu quero dar a volta aqui na árvore. Ok. Pra encontrar eles. Você passa pelo corpo da Beatriz, você passa pelo corpo do Tristan. E você consegue encontrar eles. Tim, tá tudo bem? Ele tá assustado. Com muito medo, muito medo. Ele tá chorando. O Tim não chorava por nada. Ele tá, tipo, segurando assim com muito medo. Tá, eu quero ligar a escuta. Eu posso Ok, fazer isso? com certeza. Tem alguém aí? Alguém com a escuta ligada? Opa! Eu tô com a escuta ligada também. Erin, eu preciso do casaco do Tristan. Beleza, tá bom. Já vou te entregar. Gal, E eu Opa. fico meio que numa intenção de voltar Ok. só, ô mestre. Eu sei que não dá. Gal, é você. Vamos lá. Eu quero... Quem tá mais próximo de mim? É o Kaiser, tá. Kaiser e Bruno. Vocês veem as lâminas duplas, são presas por correntes nos braços do Gal. Elas têm uma inscrição em sumério. Eu quero atacar primeiro o Bruno. Pode atacar.
Eu jogo aqui. É o de espada. Tá ali nas Tô perícias, procurando. acesso rápido. Achei. Lutar Pera. espadas. Você só clica ali. Agora eu achei sim. Quase que eu cliquei errado. Normal no primeiro. Sucesso normal. São 2 golpes, né? Ou um só? Vou dar dois. Tá. Vou dar 2. Normal, 2 normais. Vamos ver se ele consegue desviar. Ou Vai contra-atacar. contra-atacar com uma marretada no seu cu. Ah, vai. Ele vai tirou 2 sim. normais, você acerta os 2 golpes, Gal. Ah, Que triste. Você joga pra mim o dano ou quer que eu jogue? Eu jogo dano com todo prazer, calma aí. Então tá bom. Eu vou jogar pelo meu... Não, eu vou jogar com meus dados real. Eles O são prazer de 4 rolar e dados. 6 e O cara não 2 pagou normal, 20 velho. mil reais no Filha dado pra da jogar. puta. Não foi à toa. Vamos lá, deixa eu pegar o dano dessa arma aqui rapidinho. Ok. É Impossível. 3d6 mais 2. Ah! 8, 9 mais 2, 11 no primeiro. 11, 12 no segundo mais 2, 4. Então foi 12, 26 de dano. Meu Deus, cara. Show. Descreve como você ataca ele. Eu quero uma coisa simples. O Kaiser tá. Eu não quero acertar o Kaiser. De jeito nenhum. Então eu vou cravar nele. Mas óbvio que não no meio do peito dele, né? Eu quero me divertir primeiro. Eu cravo nos 2 ombros dele, assim, ó. Eu consigo jogar ele pro lado? Derrubar ele com esse golpe? Você consegue arremessar depois de acertar um golpe. Você tem esse poder. Então eu quero. Eu quero cravar as 2 lâminas e jogar ele pra longe. Onde você quer jogar ele? Pode Pô, botar. ele é mó grande, mano. Eu quero ele. Se ele acertou o golpe, o Gal tem até a habilidade de jogar fora, jogar longe. Cara, pra mim ele tá como um quadrado aqui. Tá, você. Número de tabletop. Bota o mouse onde Aqui, eu ó, quero. aqui, ó. Tá, você joga ele, ele cai derrapando assim. Boa. Cheio de sangue. E você vê. Algo estranho acontece no machucado dele quando ele toma esse golpe. Vocês não conseguem reconhecer direito. Ele só grita. Caralho! Agora, você quer fazer mais alguma coisa? Você tem mais uma ação. Eu quero atacar o Kaiser com uma vez só, com uma lâmina e jogar ele também. Tá, Fazer a mesma coisa. Ah, mas eu vou desviar. Posso esquivar? pode. E pode atacar, Gal. Tô procurando Normal. aqui. Achei. Lutar espadas. O Kaiser desvia. Oh, yes! Tirou um 2 e é normal. That's my boy, that's my boy. Você desvia do golpe, Nada é perfeito. Kaiser. Como? Podem descrever os ataques. Eu não vou conseguir escrever porque agora é PVP. Não posso fazer muita coisa. Eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz com o Bruno. É só cravar assim, como se eu fosse jogar ele, assim. O meu movimento. Fiz com um e fui fazer com o O outro. Kaiser desvia, assim, vai um pouquinho pra trás, passa raspando. E agora sim, acabou a vez do Gal. Eu posso desviar pro lado, assim? Mano, eu imaginei eu desviando pro lado e, mano, meu olho roxo, assim, tava seguindo o rastro roxo, assim, quando eu desviava. Merda pra caralho. É você. Não vai me acertar Curoco, hoje, velho. safado. Sou eu? Você pode engatar já com essa ação. Então eu vou dar mais 2 tiros. Manda Que ver. isso? Eu achei desumilde da sua parte. Normal, primeiro. Normal no segundo Você vai também. contra-atacar, isso que eu vou bloquear, Gal. E esquivar, já esquivei. Primeiro Não esquivou. seria com vantagem os tiros agora? Não, porque São são dois. 2. O primeiro foi bom, O segundo foi bom. desviou dos dois. Vai tomar no... Descreve como. Filha da puta. Como você esquiva. Ah, mano, Você só mirou e atirou normal? eu desviei pro lado, assim, da sua foiçada, eu só fui... Só que aí você desviou, né? Eu fiz o mínimo de movimento possível. Se ele tentou atirar na minha perna, eu só levantei a perna e botei ela no chão de novo. Pra ficar quase que parado no mesmo local. Você quer se movimentar, Kaiser? Quero, vou vir aqui pra trás, assim. Vou correr pra dar a volta por ele, assim. Eu vou Você pra você trás, então. você vê a Certo. sombra da Liz pendurada do seu lado. Você tá, Mano, no meio do caminho eu dou uma olhada e fico puto. você tá puto. Erin, Eu vou atirar. com vantagem, pode dar. Posso dar 2 tiros? 2 tiros, se for Ou- extremo é o dobro. Porque você tava mirando. E você tem habilidade. Ah, é vantagem pra cada tiro? Não. É um tiro que você dá. Tá bom. Você tem uma vantagem nele. Primeiro fracasso, mas aí você tem uma outra rolagem. Nossa. 2 fracassos? Fracasso. Porra! Aham. Você O o Over seu tá tiro. trolando hoje, velho. O seu tiro. Essa batalha acontecendo, os movimentos rápidos fazem você se desconcentrar. É o Bruno. Ele vai tentar sair correndo de onde ele veio, como um touro.
pra dar uma porrada no Gal e te levar com ele. Esquivar, bloquear ou contra-atacar. Ele tá vindo investida, né? É. Eu vou bloquear. Pode dar. Bloqueio onde aqui? É o ataque, é só usar o lutar. É Lutar aquele normal. outro negócio lá que você tem 20. Desgraçado, velho. O cara tem 20 em tudo. Ah, velho. Eu tirei 20 com o Bruno também, mas o bloquear dele, Nossa! ele tem a habilidade de bloquear perfeito. Então o Gal, ele. Como descreve? Você vê o Bruno vindo com tudo pra cima de você como um touro, ele vai te dar uma marretada, o que você faz? Você bloqueia. Eu quero não me mexer. Não, eu não quero olhar pra ele. Virar meu rosto pra ele. Eu só levanto a lâmina e travo a marreta dele. Você segura assim, com uma força desumana que ele também tem. Dante. Mano, o cara tem até o molho, velho. Não é possível. O cara tem o molho, velho. Ele tem o molho, velho. Meu Deus. E o over? Eu tava meio em choque, eu puxei o gatilho e vi que travou. Travou. Não tá saindo. Tá. Mano, eu vou ser fiel, eu vou continuar só puxando. Mesmo travado. Pra ver se sai a bala. Não sai. Eu vou ter que ser fiel ao RP. Dá um Eu vou teste de continuar. inteligência. Pra ver se você sai dessa noia. Tá. Normal. Você consegue a tempo de, tipo, soltar e fazer alguma outra coisa. Se você quiser. Tá, eu quero pegar o livro e sacar com saque rápido cinza humana. Quero soltar. Eu quero pegar o órgão junto também. O cinza animal dessa vez. Tá. Eu quero dar decadência nele, eu não quero dar ruptura. Tá. O decadência é teste de poder cada contra a Constituição, né? Não faço a menor ideia. Quando você me deu, eu não achei isso. Eu acho que eu não marquei porque eu era mais misterioso na época. Mas decadência é poder contra a Constituição. Então você vai jogar um poder e ele vai jogar uma Constituição pra ver se ele aguenta. Show. Eu vou soltar cinzas animais, assim, vou soltar uma parte. Nice, mano. Ele Só- tem pouca constituição, é só 19. Só 25.933, mano. Pode rolar Constituição, Gal, e Dante É, usa poder. Eu só gasto 2 de constituição, já que eu Vai recupero primeiro, 3, vai né? primeiro que eu gosto de fazer mistério. Eu vou rolar sanidade primeiro aqui. Tá. Gasto a Perde um. primeira, pera. Ah, você tem Pera vantagem, aí, tem vantagem, tem vantagem. vantagem. Perco 1 de sanidade. Tá. Poder. Como assim começa, tem que chegar um pouquinho mais perto. A decadência de morte, né? O que você estrala. De Tá. 100. Ah, então não é. Não, eu achei que era o da doença. Eu falei, então não tem teste, não. Você vai dar o dano. O Gal vai dar o teste de Constituição e pra ver se toma metade ou o dano completo. Você Não, precisa tirar. decadência é o de doença. É o de É o de doença, doença, mesmo, então, ele toma dano tá por certo. turno. Tá, ele tirou normal. Ele tirou normal em Normal. Constituição e você tirou quanto de tirei poder? bom. Então é dano Tirei completo. bom. Tá. É pouco dano por turno. Tomou. É quanto? É bem pouco, é 1d8. Um D8? É 1d8 só. Tá. Pode dar. Todo Eu turno. desconto a armadura nesse? Não. Tá. Armadura é pra Tá, físico. esse turno ele tomou 8 Físico, de né? dano. 8 de dano, Gal. Eu vou diminuir aqui também. Morte. Pode Eu dar tô segurando o órgão humano, eu tô apertando o órgão humano, tá saindo sangue que tava preso dentro desse órgão humano, cara, que tinha um restinho, velho. Esse rim que eu tava segurando. Eu só tô focando em toda a fumaça preta que começa a ir pra ele e é com você, meu querido. Filha da puta. Agora é o Arthur. Tá. Eu quero pegar minha faca no meu bolso. Eu vejo essa cena aqui da Liz pendurada, a Beatriz pendurada. Eu acho que eu não enxergo o Tristan ali, mas Você enfim, consegue já deu enxergar pra ele, tá entender. mais dividido, mas você consegue. Tá, beleza. Eu fico puto, eu olho na direção do Gal, eu fecho o olho. E aí eu uso o ritual de ódio. Em você Em mim mesmo? mesmo. Aham. Eu falo templo do ódio. E quando eu falo isso, faz a mesma coisa. Vocês sentem de novo esse choque, assim. Porque agora eu tô zica, né, tio? Vocês vão ter que aguentar. E aí essa onda, assim. Aí quando eu abro o olho, as minhas veias começam a ficar tudo preta. Meu olho vermelho, assim. E é isso aí, mestrinho. Você pode. Ok, você vai ter vantagem. Você vai ter que agir descontrolado. Eu não vou agir por você. Você que Tá, age. beleza. Mas você vai tá puto. Luciano, Tá. na próxima rodada. Eu quero voltar correndo. Eu chego até Erin. Chega. Acho que não. Não, a Erin não. A Erin tá muito longe. A Erin tá muito longe. Tá. Eu quero parar aqui no meio do caminho. Você chega mais ou menos no Dante aqui. Tá. Eu vejo toda essa cena, né? Sim. Da galera meio que tentando bater no Gal defendendo.
Ele tá meio que indefeso, porque ele tá defendendo a marreta do Bruno? Como ele tá cercado, se for corpo a corpo, você tem vantagem. Eu não, vou tirar daqui só, vou Pode dar um tiro só então, daqui. pode dar um tiro. Com vantagem, porque você tá flanqueando com o Bruno. Tá. Bom no primeiro Tá? e normal no outro, então... Tá. Gal, você já bloqueou essa rodada, né? Você bloqueou o do Bruno. Foi, Então você não bloqueei. pode bloquear esse. Eu esquivo, né? Você não pode fazer nada. Você já Só reagiu. toma. Você já reagiu a um, Tá, você não tá, pode tá, reagir aos tá. outros. Você pode dar o dano. Bom, Luciano. Filha da... 5. 5 de dano, Gal, menos a armadura. Com a armadura. É. Tá. Negativo 2, você curou ele. Gal, é você. Calma aí, rapidão. Foi 5, não foi isso? 5 menos a Foi. armadura, você tem que tirar. Tá. Vai ficar bem pouquinho. Agora é o Gal. Obrigado aí, mano. Recuperou 15 de vida, valeu. Deixa eu olhar Calma aí. Deixa eu olhar Olha o aqui cardápio de tabuleiro. poder aí, olha o É porque tem cardápio muita de gente... poder. Não, eu quero olhar o tabuleiro, é porque tem muita gente em volta de mim, pô. Eu quero ir em direção ao... Mestre, eu posso usar, só pra ficar mais bonito, eu uso minhas 2 ações, mas pra fazer uma ação única. Eu quero arremessar as 2 adagas. As Você 2 consegue- adagas não, as 2. A Eris que Gal acerta a Isso, distância. isso. Você pode, não precisa nem fazer uma ação. Tipo, você pode atacar 2 vezes sem problema. Arremessando elas de longe. Mas aí eu jogo uma e jogo outra. Pode ser, Tá. E aí eu gasto minhas 2 ações só em jogar. pode ser. Não posso puxar. Pode puxar. Então eu quero puxar. Se você acertar, você movimenta eles. Tá, eu quero jogar uma Erisgal no Dante e outra no Luciano. Tá. Da mancha que você ia me escolher. Vai errar. Eu jogo espadas também? Sim, porque é são arremessado? espadas, Conta como corpo a corpo mesmo sendo a distância pra você. Por causa das Tá, vou correntes. jogar 2 vezes. Bom. Bom na primeira. Vocês podem esquivar, bloquear ou contra-atacar. Contra-atacar vocês não podem, só esquivar, bloquear, porque é a distância. Bom e normal. Bom então foi no Luciano e normal no Arthur. No Arthur? Arthur? No Dante, desculpa, no Dante. Dante. No Dante. No Filha Dante. da Se fosse puta. sem mim, meu filho, eu ia pegar Eu vou 5 logo. bloquear. Quer Quer que eu possa falar? Bloquear ou esquivar. Bloquear esse Bloquear e lutar briga, né? Ou você pode usar o bagulho paranormal. Eu vou usar o bagulho eu vou- paranormal, verdade. Eu vou esqueci querer disso, eu usar o quero bagulho paranormal Tá. também. Eu vou usar também. Então desvantagem, rola mais uma vez pra cada um, Gal. Pera aí. Rolei. Normal. Normal no primeiro. E próximo? Deixa eu tirar 3 aqui. Nossa, normal. Você acerta os 2. É porque antes eu tinha que gosto tirar da um ajuda de bom porra pra nenhuma. poder, né? Você dá o dano nos 2. Pera aí, deixa eu tentar Você esquivar, joga o pera dano aí. pra mim? Jogo. Ah, não, pera, você pode esquivar o bagulho? Agora, você podia ter esquivado, sim. Ah, não sabia que dava pra usar. Eu não sabia que eu precisava usar isso e eu não podia mais É esquivar uma depois. reação. Você ou dá desvantagem Ah, ou... não sabia, não sabia. Você não nem teria usado, Tá. cara. 2 é normal? Então vamos lá. Luciano, você perde 14 de vida. Não perco, não. Não perco, não. E Dante, você perde 3, 5, 6, 8 de vida. Mas as lâminas são enfiadas em você e você sente um efeito estranho. É um efeito sádico. Eita. Alô? Alô? Acho que só. Alô, tá aqui? Acho que o Júlio caiu. Só o só. A Júlio. gente ouve, a gente ouve. Nossa, eu já Só tava- bater a boca. Não. Eu tava esperando um efeito esquisito eu vou já. puxar Já aqui. vai morrer já alguém. O Júlio caiu aqui, eu vou puxar. Ele só. me deu 8 e eu dei 8 nele, que bonito. Caralho. É um efeito Eu dei sádico. 5 e ele me deu 14. A Ereskkigal, Justo. ela sangra vocês, ela machuca muito, mas ela também cura. Então, Luciano, você perdeu esse de vida, mas você cura 2 logo em seguida. E Dante, você cura É, melhor que nada. 8 logo em seguida. Mano, só eu me ferrei nessa, véi. Ele me bateu, ele me penetrou e depois. E te curou com a Foi mesma boa. lâmina. Essas lâminas, Isso chama amor verdadeiro. elas A noite machucam e curam. Elas torturam. É o Kaiser. Eu quero puxar eles pra mim, eu quero puxar eles pra Aí mim. você movimentar puxa, eles pra mim. pode puxar, movimenta como você quiser. Tá. Eu quero puxar exatamente assim. Ok.
Idiota. Vocês são puxados Não, pra quero trás. uns do ladinho. E Quero ele do pega ladinho, as lâminas gente. de volta nas mãos dele. Kaiser. Sádico, psicopata, velho! 2 tiros no fa- filho da puta. Eu quero só deixar bem claro que agora eu tô bem feliz e sorridente. Agora que eu vi que eu cravei em vocês as lâminas e puxei, eu tô sorrindo pra vocês bem feliz agora. 2 tiros em você. Ah, não. O cara termina de falar. Dois tiros em Você tem vantagem. Primeiro. Tem vantagem, tem vantagem. Eu tenho vantagem nos Ele dois? tá cercado, sim. Oh, yes! Então bom no primeiro. Você pode esquivar desse ataque Extremo aí, no Gal. segundo, 20. Ah, não. Nem vou Você jogar pode outra. tentar esquivar, Gal. Dos 2 tiros. Tá, eu vou esquivar. Ou contra-atacar, se você quiser. Foi um bom e um extremo. Não, então vou contra-atacar. Pode dar O que eu jogo contra-ataque. no contra-ataque aqui? É lutar. Lutar espadas. Lutar espadas, achei. Desculpa, gente, tô bem perdido na ficha, foi mal. Relaxa. Normal. São duas, né? Uma. São É uma. 2 ataques. dois tiros, Como dois é que tiros. foi? Dois tiros. O segundo foi extremo e o primeiro foi... Foi bom. Bom, Nossa, ele tomou Tá, os então, dois. então tomou o Gal os toma os dois. 2. Gal toma os 2. tomei os dois. Oh, yes! Eu vou Rola, rolar o bom. papudo! Quanto de dano que dá a mais? Nunca gostei dele, É nunca um gostei D6, dele. é um D6. Nossa, mano, eu perdi. Eu jogo aqui. Ah, se você quiser, pode jogar. Eu jogo. Joga Eu gosto de não. jogar. Eu jogo. Esquece, deixa pra outro dia a gente faz isso. Ó, vou jogar o D6 aqui. 5. Deu 12. Ah. Agora eu vou rolar o dano aqui. Dá do primeiro tiro. 5 mais. 8 mais 5. 13 de dano no primeiro. 13. Nem dá Tá. isso tudo. Aí 12 de dano no segundo, que foi extremo, mais Mas D6. o 6 também é extremo. O 6 também é extremo. Ah, 6 extremo Então também? é 18 no então, segundo, né? 18 no Então segundo. fica tudo. Quanto no total? Nossa, é muito. Puta, foi... Qual foi o primeiro? 12? 12 mais 16. 30 mais de dano, 18. então. 30 de dano, Gal. Menos a 30. menos a armadura. Eu desconto Nunca duas mais- armaduras, duas que foram armaduras, dois. sim, sim. Tá. Yes, tiramos 1 de vida dele. Vambora. Pode narrar, Kaiser, como você faz. Mano, enquanto ele puxa os outros, eu posso dizer que eu ainda tava correndo em volta dele, porque eu quero muito, tipo, derrapar no chão e dar 2 tiros nele Pode, de baixo pra cima, com enquanto eu certeza. derrapo no chão, Com assim. certeza. Filha da puta, caralho! Porra! Eu não falei isso não, eu tô falando de play. Erin, é Nossa, também tô nessa, velho. Eu vou chegar um pouco mais perto aqui do Lu pra entregar o casaco pra ele. Já dá pra entregar aqui? Com certeza. Aí voltou. Eu entrego o casaco pra ele e eu vou atirar no Gal. Tá. Você tem Eu vantagem, não que ele tá pego, cercado. tá? Tipo assim, você jogou o casaco? Joguei perto de você. Tá, é que eu tô prestando muita atenção aqui, eu nem Tá, eu vi. joguei perto de você. E eu vou atirar. Eu posso dar quantos tiros? 2, com desvantagem em cada um. Tá. Anula porque ele tá anula porque ele tá flanqueado pelo Kaiser, na verdade. Então o primeiro errou. E o segundo. Pô! Fracasso de novo. Caralho, você tá zicada hoje, hein, Nossa, amigo? mano. Você erra os 2 tiros. zica. Mano. Nossa, só tem um tiro ainda no pente, mano. Bem-vindo ao clube. É o Filha da Bruno. mãe, mano. O Bruno vai tentar te dar um ataque aí, Gal. Você quer contra-atacar, esquivar ou bloquear? Contra-atacar. Pode dar. Lutar, não é isso? Sucesso normal. Você acerta ele, eu vou dar o dano. Ele dá um puta de um dano, pode narrar. Você deu um estrago nele, você machucou. Muito! Machucou bastante. Eu quero passar a lâmina na barriga dele, assim. Fazer um corte profundo com a lâmina no meio da barriga dele. Ah, mano. Nossa, ele curou um. Você Ah, mano. deu um estrago nele. Aqui. Nossa, o Bruninho tá machucado, viu? O Bruninho tá bem machucado. Tá, Bruninho, nosso amiguinho. Protege ele, Calão, que você é um amigo, cara. Dante. Cala a boca. Provoca não. Perdi a concentração da cadência? Fala disso? Sim. Ah, mano, que filha da puta, né, cara? Mano, mestre, o que eu preciso rolar pra pegar minha corrente e tentar bater na perna dele, velho? Você tem saque rápido? Eu tenho de componente ritual. Não. Tecnicamente é um ingrediente, então sim, você consegue. Ah, vou tentar, só de ódio, velho. Eu sei que não vai dar nada, mas vai que o over tá feliz hoje, né? Você vai dar. É um teste de força se você quiser derrubar ele. Teste de força, eu quero muito, velho. Se eu Gal, quero pegar a teste de corrente, eu quero força. bater nele. Na perna dele e tentar derrubar ele, de onde eu tô. Bom, Ah, falei, mano. Você não consegue. Arthur. eu posso levantar a sua perna? Pode. E a corrente passar por baixo? Sim. Eu só levanto a perna. Levanta e abaixa a perna. Filha da puta. Ela tá sapateando, mano.
Ah, ô mestre, eu com ritual de ódio eu posso só gritar, eu não preciso ficar necessariamente xingando, não, né? Sim. Tá. Então eu dou um berraço assim e dou um pique pra cima dele e quero dar uma facada nele. Pode dar. Eu consigo dar mais de uma facada? Consegue. Com ódio, sim, você Tá. consegue dar 2. Então eu Por causa do posso dar ritual facada, só, então você não poderia, com... se não fosse. Tá, você consegue mandar um D4 mais 2 só pra ver quanto tempo que eu fico de rodada com esse efeito? Eu esqueci de mandar, mas se quiser eu mando. 5. 3 mais Tá. 2. Beleza. Nossa. Eu vou dar 2 facadas, é o máximo que pode dar, né? 2 facadas sem desvantagem, porque você tá com ódio. Então. Eu tô com... Então as duas, normal. Duas normal, não tem vantagem, né? Tá. Peraí que eu tô procurando Lutar briga. a perícia. Você pode procurar na barrinha, tem uma barrinha de pesquisa. Eu sou idiota, desculpa. Pesquisa não. Aqui, vamos lá. Outro dia você faz. O primeiro- Outro momento, no final. Bom, Acerta o primeiro. Bobeira. O cara não consegue bloquear porque ele já bloqueou do... Não posso. É. não Bom posso e extremo fazer 20. nada. Ah, mentira. Então você nem vamos lá. tirou isso. Quanto que... Você nem qual tirou dano? isso. Vamos lá. o Vocês ataque da compararam minha esses dados faca... todo, na moral. Ó, o primeiro ridículo ataque isso. foi... Que foi bom, né? Foi 4 não. mais 2d6 que Meu você pode galzinho. mandar. 16 na primeira e a segunda... 16. O outro é extremo. Quanto que dá no É 6 de dano mais 2d6. 6, 12, 18, então é... 18. Então é 16 mais 18. É. Não, Isso dá- é isso. 16 mais 18 dá quanto? Nossa, 34. 34. É 2d6? Ele tem que girar o dado ou Não, ser não, não. garantido? É extremo, ele tá com ódio. Extremo. Os 2 D6 são do ódio. Nossa, que Descreve pica, velho. esse estrago que você fez nele. Mas tá muito forte, Nin! Nossa, velho. Eu depois que eu tô puto, tio. Eu tô com um ritual de ódio, eu vou pra cima dele depois de ver os corpos tudo e eu quero chegar. Eu quero dar os 2 golpes, eu quero ir com a faca, a primeira, tipo, segurando com a faca pra cá, da mão. entendeu? Aham. Eu quero dar a facada e depois que eu dou a primeira, que eu vejo que sangra, eu volto e cravo de novo na barriga dele. Nem doeu. Qual foi o dano? 34. Luciano. Calma, mas são 2 descontos de armadura, né? Sim, você tira É, 2 vezes a armadura secreta lá que eu te passei. Meu Deus. A armadura Ainda funciona do pra... céu. funciona. Físico. Ainda assim, doeu pra caralho mesmo assim. Nossa, Eu não sei se a nossa. reação dele é de sádico e realmente doeu ou a reação genuína. Você vê que sangrou pra caralho, isso vocês veem. Mestre, Eu posso reagir? Eu posso reagir? Pode, com certeza. Ao dano? Pode. Eu tomo as 2 facadas e aí quando você crava a outra, eu olho pra você sorrindo. Eu acho que minha câmera travou. Travou sim. Travou não. Travou? Aqui travou não. Aqui travou. Aqui no Eu- Sambo travou. Travou só no... Eu vou atualizar, Eu nem olho pra você, Gal. Tipo, eu tô com uma Eu cara olho de pra você besta, sorrindo. mano. Eu tô olhando pra barriga, tá ligado? Mas Eu tudo bem, olho você pra olhou mim. barriga e subo o rosto sorrindo, assim. Eu olho pro que você fez e subo o olho Gal. sorrindo pra você. Ah, não, Luciano, é você. Ah, ele me trouxe pra perto dele. Eu tô corpo a corpo? Sim. Ele me trouxe corpo a corpo? Eu Sim. quero dar 2 tiros nele. Pode dar. Com vantagem, cada um. Nossa, vamos amassar O primeiro esse foi moleque. extremo. Tá. Já vou jogar o segundo. Normal. Vantagem. Normal. Você dá o dano extremo do primeiro que é 12. 12 mais... Quanto? Deixa eu ver. Mais 2. 14. Tá, 14 de dano, tira a armadura 2 vezes, Gal. Deixa eu... Ok, 14 com 2 descontos. Me dá um segundo que a calculadora aqui tá cantando. E aí é você. Calma aí. Muito louco ficar sempre com o HP cheio, né? Cala a boca, seu lixo. Tá. 2 ações. Vamos lá. Eu quero usar um ritual. Qual? Eu quero usar Bênção Maldita de Incente. Vicente. Vamos Isso. lá. Escolhe uma perícia pra rolar 5 vezes. É a minha de espada, no Ok. caso. É aquele... Vou rolar 5 vezes aqui então, Rola 5 hein? vezes. Primeira. Normal. Normal. Quero saber quem que mexeu nos meus dados, hein? Normal. Quem que mexeu nisso aqui, mano? Você tira 3, tira normal, irmão. Calma. É, tá chorando aí, ô. Sai fora, parça. Eu só tirei fracasso. Eu quero ver você tirar 15 fracassos. Quem nem mexer tem. nos meus... No dia que você tirar 14 Bom. fracassos, eu quero Acabou, ver. acabou? Não, Foi são dois? 5, são 5. Já foram 3. Falta um. Normal, bom. Faltam 2. Calma.
Vai rolar mais um agora. Tá, agora normal, mais Mais um. um normal, nossa. agora falta um. Ah, não, o cara não precisa de dado. Extremo. Ok. Agora, Gal, reorganiza a ordem que você quiser essas roladas. Eu quero extremo e normal na frente. Quantos bons e quantos normais tem, Você só pra tem entender? 3 normais, São 5. um bom e um extremo. 3 normais, um bom e extremo. Extremo é bom, normal, normal, normal. Eu quero deixar uma fila de normal depois. Ok. Tá? Ok. E agora, Eu, o que você vai fazer com isso? Isso foi eu uma ação. eu tô olhando pro Arthur sorrindo e eu espero ele levantar a cabeça. Que em algum momento ele tem que levantar. E quando ele olha, eu giro a minha lâmina. As 2 lâminas dele. 2 ataques, um, 2 ataques um em mim? extremo e um bom. O que você Sim. faz? Eu posso contra-atacar os dois? Você pode tentar. Eu posso tentar não, Extremo, vou conseguir. vai. Vambora! Não tem vantagem pra contra-atacar, viu? É só no ataque. O primeiro foi fracasso, Ok. tomei o extremo. Nossa. Tá. Fracasso também. Aí, over, tô de olho, seu otário. Você tomou 2 Vai. vezes? 2 vezes. Extremo e um Tá. bom. O primeiro é um extremo. mas- Xiii. Vixe, Mas vou de o Arthur base. tá bravo. O Arthur tá bravo, mestre. Lembra disso. 20 no primeiro golpe, lesão grave. Puta que É, pariu. personagem novo, você já pensou? Tô pensando, tô pensando. Já? Não ainda. Já mandou doc, já? O segundo você tomou 10, 14. Tá, morri. 34. Agora vem as curas. A cura não conta pro extremo, viu? A bom. primeira lâmina te curou 3 e a segunda te curou. Queimou? 28 de dano total. 28 de dano total. Escreve. Você já escreveu já. O Gal te acertou em cheio. E já foi o seu extremo e o seu bom. Agora 3 normais, Gal. Ok. Já acabou a minha ação? Essa foi sua rodada, é. Você pode se movimentar Tá. se você quiser. Eu quero passar, eu quero sair do meio do círculo. Você acertou o Arthur, você pode movimentar ele também. Você pode arremessar ele. Ah, então ele vai vir comigo. Ok. Eu quero vir pra cá. Consigo isso? Consegue, Isso tudo? consegue. Eu sou um cara rápido. E ele vem junto comigo. Eu gosto dos meus Ele amigos, enfia as bater nos espadas amigos no Arthur e próximos. vem arrastando ele junto. Eu quero vir arrastando ele pelo chão. Ele vem pelo chão, assim, comigo. Dói pra caralho, Arthur. Pendurado na lâmina. Beleza. Mas eu tô ensandecido, eu tô imaginando eu, tipo, você gritando assim. Você tá uma besta. E tentando sair. Kaiser, é você. Eu alcanço ele daqui? Correndo? Não. Porra, como não? Eu... Mano, eu vou mais perto que dá. É mais ou menos aí. Você não Aonde? chega em corpo a corpo, Aqui? mas chega mais ou menos um pouquinho mais pra frente. Aqui. Eu vou dar... É um tiro só, né? Sem desvantagem. Um tiro sem desvantagem, é. Tá, eu vou dar o tiro e vou falar, desgraçado! Toma esse 20 aí no Caralho, seu cu, você filha pode da esquivar, puta! Gal. Você pode esquivar. Ou... É, só esquivar. Esquivei, mas não rolou. Você tomou. Yes! Quanto de dano que é, Kaiser? 18. 18 de dano menos armadura, Gal. Nossa. Tá. Próximo é... Erin. Eu vou querer curar o Tutu. Eu vou pegar meia cinza na mão. E vou falar Black Hole, soprar no Tutu, nos cortes dele. Tá. Quanto de cura que é? Eu rolo aqui? Ou se você quiser rolar aí? 2D... Pode rolar pra mim, por Tá. favor. 2D6 mais 2 de vida. 5, Arthur. 5? Tirei 2 e 1. Aham, tô brincando. Quer que eu vai lá. mostre? Não, tô brincando, porra. É só porque eu vou estourar agora esse merda, mano. É o Bruno. Cuidado, E eu vou cuidado com o dano que você me E eu vou dá. ficar mais distante. Eu tô ficando enfesado. E não cura sua lesão grave. Sorrindo. Você tá com a lesão grave, né, Arthur? Tô. Tá, é o Bruno. Tá aí? Eu acho que tá. Sim, Coloquei. sim. O Bruno vai tentar Sorrindo, ir mas correndo. enfesado. Ele vai tentar ir correndo, mas ele não chega. Ele não chega no Gal. Agora é o Dante. Mestre, eu só consegui enxergar por causa do meu ritual ou ainda conseguiria enxergar sem usar o ritual de visão? Você não pra sabe. saber se posso usar 2 Mas rituais. é provavelmente por causa do seu ritual. Eu não sei. Você não sabe, mas é bem provável que seja seu ritual. Ah, foda-se, velho. Eu vou pegar a cinza humana, vou despejar um pote inteiro, vou tacar 2 roturas no filho da puta, velho. Tá, você tem que chegar um pouco mais perto Tá pra duas. isso só. Papai. Você chega Eu aqui. chego um pouco mais perto e eu taco. Perfeito. 2 roturas nele, eu só despejo um frasco inteiro de cinza humana no meu braço.
Pegar nos dois braços dessa vez, coloco a mão na página correta, os dois ficam preto e estala os dois na direção dele. Teste de Constituição, Gal. Esse daí não tem teste, não. Não, você ou não, o dele sim. Rolei. Um desastre. Tá, você tomou dano completo no primeiro. E o segundo? Mano, na moral, vocês estão muito me sabotando, muito. Eu quero saber quem foi que comprou esse bagulho. E o Foi a segundo? ordem, seu pirralho. Quanto que eu tomei? Não, calma, o primeiro foi isso e o segundo. São dois. São dois? Desastre também. Ups. E extremo perfeito? Normal. Tá, o segundo. O segundo. Tá, os dois. Dá os dois danos, Dante. Vou dar. Babaca. É 2d8. Primeiro aqui. 2d8 vai dar 2 de dano. Então são 4d8, né? 6 e 8. Sim, 4d8. 6 Que e 8 isso, só, mano. nem Tirei tem 14 isso tudo só. de dano no mundo. 14, ok. Você toma 14 de dano, Gal. Ah, Mano, fala deixa eu sério. rolar aqui a sanidade, né? Pra Pode ver se eu rolar. perco. Primeiro armadura sucesso, não, aí, hein? foda-se. Não tem armadura nessa, que é ritual. Não, Tá. Sucesso nos dois, não perco nada de sanidade. Agora é. O Arthur. Tá. Como é que eu tô, mestre? Tô sendo arrastado, né? O que eu posso fazer? Você, Eu não, posso- você só foi arrastado, mas você ainda consegue. Você consegue agir. Tá, eu consigo então atacar ele assim mesmo? Pode atacar ele. Sim. Arthur, Arthur. Pra que Arthur? Pra né? sair dele eu tenho que usar força, né? Não precisa. Não, ele não te agarrou, ele só te jogou. Ele Ah, te ele jogou e foi jogou? junto com você. Ah, entendi. Eu te trouxe e tirei a lâmina. Foi só pra te trazer junto. Tá, então eu vou atacar ele. Eu vou atacar. Primeiro foi extremo. Tá? Você Ah, pode nem contra-atacar. tem isso. Você pode contra-atacar, Gal. Ou esquivar. E o segundo bloquear. foi Eu vou bom. contra-atacar. Extremo e bom, né? Vamos ver. Bom. Tá, o primeiro você toma e o segundo. E o segundo também. Desastre. Extremo, que pena, não é Tá. mesmo? O primeiro você seu toma, o Marquinhos. segundo você Pena. devolve. Vamos lá, um de cada Tá. lado. O meu é extremo, então é. Você rola pra mim aí? Ô, D6. mestre. É 18 de dano, Dano? eu acho. O contra-ataque por ser extremo não devolve extremo, tá? Tá. Ô, mestre, Deixa eu eu quero dar o extremo, o meu primeiro ataque, e eu quero fazer o símbolo. Aquele símbolo lá nele, tá ligado? O do distopia lá, o de carne, sabe? O de segurar. Pera, Por não que eu tenho entendi que o que você fazer o quer símbolo da pessoa? Eu tenho que fazer o símbolo nele, eu Tá. quero fazer o ataque pra fazer o símbolo nele. Não, mas aí é outra coisa. Aí você não podia ter atacado normal. Ah, é? É. Ué, você falou que quando eu ataco normal eu faço o símbolo, porque eu já sei ele. Não, mas aí você tinha que ter me dito que a intenção era fazer o símbolo. Que aí é outra parada. então deixa. Eu Seria ia o falar, ataque mas deixa normal. então. Pode dar o ataque normal, Tá, é. tá. Então vamos lá. Você dá um ataque normal no... Quanto que deu de dano no Gal? O primeiro, É. eu? 18. Tá. 18 de dano, menos armadura. Meu Deus. 13, Vou colocar aqui. 15 de dano, Arthur. Mas tem a cura. Eu tomei? Tá. Você cura 4. Então você tá com 4 de vida. A de vida. Show. Você não foi nem o turno do Gal. Calma aí. Agora é o Luciano. Mestre, o Gal ele me atacou na barriga. A minha barriga ainda tá sangrando? Tá. A Ares Gal faz sangrar muito. Tá. Eu quero botar minha arma de lado, pegar o meu anel, que tem o símbolo do descarnar, do ritual do descarnar, passar no meu sangue e eu quero usar o ritual no Gal. Gal, uma coisa, desculpa só um ponto. Você acertou o Ok. Arthur, você consegue jogar ele se você quiser, viu? Eu esqueci desse detalhe de te falar. Como você acertou um golpe no contra-ataque, você tá. pode arremessar ele de novo se você quiser. Agora? É, no contra-ataque Posso você mover? deu. Aham. Mas eu não posso me mover com ele. Não, só na sua rodada, que é a próxima. Tá, então eu vou jogar ele mais ou menos aqui. Atrás do pessoal. Ok. Agora é o Luciano, tá. O Luciano vai fazer um ritual de descarnar no Gal, né? Isso. Gal, teste de Mas, ô Constituição de mestre, novo. quando eu viro, eu vejo o casaco do Tristan do meu lado? Sim. Tá. Constituição. Joguei. Normal. Tá, dá o dano, Luciano. Quanto é mesmo? Não lembro. Cadê? É 2d10 mais 2. Você consegue rodar pra mim, mestre? Rodo. Rodo. Deixa eu já girar isso. 4, 7, 13. Mais 2?
Já foi mais 2. É Tá, 11 mais então 2, 13. É 13 de dano. Sem curar, sem armadura. Agora é o Gal. Tá. Eu olho pro estrago que o Arthur me fez. Sorrio. Olho pra ele. Olho pras minhas armas. Fico olhando pra Ereskine Gal. Olho pro Arthur. E falo... Eu acho que você já sofreu o suficiente. Eu não quero mais que a arma cure. Tá. Eu vou até ele Ela não e cura vou mais. atacar. Eu vou até ele, me movo até ele. Você se move... Você quer se mover ou você tem uma outra opção? Eu quero me teleportar Ok. pro lado... pra trás dele. Eu quero me teleportar pra trás dele. Nossa. Vocês veem o Gal... É ataque surpresa indo- de alguma forma? É ataque surpresa, sim. Tá. Você não pode reagir, Arthur. Não posso? Tá bom. Eu rolo lutar espadas. Vocês todos estavam virados pra esse lado. Ô, O lado ô, onde mestre. o Gal tava. E de repente ele desaparece. E você só consegue ouvir barulhos de passos atrás de você, Arthur. Você pode dar 2 golpes sem desvantagem, mas o Arthur não pode reagir. Eu já rolei daquela hora. Quando eu reorganizei são os 2 dados. normais, são 2 normais. Sobraram 2 normais. Você tá com lesão grave, né? Acabei de Arthur? lembrar. Aham. Tá, eu vou dar o dano. O dano foi Deixa. baixo. Foi 3... 6... Você tomou 10 de dano no total. Nossa. Gal. Me descreve como você quer matar o Arthur. Eu quero... Eu me teleportei um pouco pra longe dele. O primeiro golpe te derrubou e o segundo... Como você quer matar ele? Gal. Então eu quero ir na direção dele muito rápido. E girar a lâmina passando por ele direto. Pra acertar ele e parar do outro lado. Indo muito rápido na Nesse direção dele. teleporte, quando você se teleporta, todo mundo tá virado pra esse lado. Você teleporta atrás e você toma uma investida. Arthur, você tava olhando pro Gal e você vê ele desaparecendo. Você simplesmente ouve passos vindo atrás de você e você nem consegue reagir. Você olha pra trás, você vê esse vulto e tudo fica preto. Até você perceber que você não sentiu nada. Nada disso aconteceu. Você tá com seus olhos fechados. E quando você abre eles, você escuta uma voz. Arthur, olhos sempre abertos! E você vê na sua frente um homem de espada, cabelo branco e barba, bloqueando o golpe do Gal. Da entrada, Chegou o Derry, porra! vocês veem 4 pessoas uniformizadas chegando, correndo. Uma delas é a Clarissa, segurando com um sorriso o dispositivo apitando na mão. O dispositivo exatamente igual ao que ela deu de presente pra Erin. Conseguiu! Meu Deus. O dispositivo que a Erin tinha ativado. Ô, eu tô arrepiado, velho. Você tirou 2 normais, né? Só veio tudo. O Veríssimo vai tentar Foi. bloquear esses 2 golpes. Vai nada. Ah, Ele não. bloqueia os 2 com facilidade. O Veríssimo tem 46! Ele enfia a espada dele no meio das suas 2 lâminas e olha com você, pra você com um olhar profundo. Eu vou adicionar as iniciativas do pessoal que chegou agora. Os agentes que chegaram, eles vão todos agir juntos e o Veríssimo age separado. Tá. Se fudeu. O Veríssimo é logo depois do Gal. E os agentes Nossa, velho, eu tava chorando tudo já. são depois do Kaiser. Ô, tô me sentindo no Power Rangers com a Tartarugas Ninja, velho. Agora sim, porra. Let's go. Agora sim. Eu Agora caí o nessa bagulho igual patinho, vai velho. ficar Você pesado. falava essa pro Alex, ele ganhava 20 de sanidade. Ô mestre, eu contei aqui. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu sou um. É. É mesmo? E vai se Injustiça, fuder. né?
É bom, né? Yes! Pimenta no cu dos outros é refresco, né? Tá fudido agora. Gal, o Veríssimo vai É te isso, dar... galera. Fui de base. O Veríssimo vai te dar 2 golpes. Vai nada. Mentira. Ele vai te dar 2 Não golpes. Bloquear, vai, contra-atacar não ou vai, esquivar. não vai. Eu vou contra-atacar. Tá. O primeiro você tem que tirar extremo. É espadas, né? Aham. Beleza, é isso. E o segundo? Subam os créditos. Ah, não. Bom, Tá. A primeira espadada, ele enfia dentro da manopla da sua lâmina e joga ela no chão, ela enfia. Você ainda consegue puxar ela por causa das correntes, senão ela teria sido removida de você. E o segundo golpe, e isso vai te acertar. O segundo golpe você dá nele. Mas o primeiro golpe ele te acertou, ele vai dar Tá. 1 dano. vai ser pouco. bonitinho ver esse Ele com a hoje tá espadinha. cansado, ele veio correndo muito rápido. Esse cara, velho. Ele veio Nossa, muito nossa, rápido, ele é senhor meu de daddy. idade. Ele é nosso sugar Não, daddy. ele tá muito cansado. Aí, agora eu tô Olha aqui lá, igual dois. ele, ó. 22, Gal. Nem tem isso de dano nesse Na primeira, jogo, na não única espadada que ele deu. Mano. Nem tem tem. isso, tio. Peraí. Nem assim que funciona. Ele, você não ele, sabe bloqueia, mestrar ele tá em bloqueando a PZ, sua Celso. espada, ele vira, enfia uma no chão e enfia a espada com detalhes em vermelho, a espada do Arnaldo Fritz, e arranca de volta. Ele nem fala nada, ele só olha com você, o sangue espirrando no rosto dele. Daddy usando a espada do outro Daddy, Ele mano. tá... E Ó, agora... valeu a pena só porque a espada era do Arnaldo. Ô, tem que rolar meu dano. No Ah, o velho. seu dano, pode ir, pode o dano no velho, é verdade. Eu não quero que você machuque meu É velho. só, rola aí pra mim o dano, por favor. Você acertou, não, né? Dano, não. Ai. Acertei feliz e não tem cura. Nossa, você É deu só no ódio. 8, 4, 12, 14 de dano. Deu um puta dano, na real. Ai, o Veríssimo não é paranormal, velho. É. Injustiça, né? Vocês disseram. Nossa, você machucou... Você pode escrever, você machucou ele feio. E você pode Na jogar hora ele que longe. ele- Não, Na não hora mata que o ele, Daddy. que ele me dá esse dano. Ele cravou a espada em mim, né? Cravou. Pela minha. Eu posso voltar com a espada Pode. com a. Eu tenho um problema com o negócio do nome. Com a. Ereskkigal. Ereskkigal. Nele, a do chão, puxar. Pode. Eu quero puxar então. E a que ele jogou no chão volta na lateral da barriga dele pra fazer um corte bem parecido com o que ele fez em mim. Ele... E Agora! agora eu vou arremessar ele. Tá. É o Kaiser e depois os agentes. Vocês veem os agentes, eles chegam em sincronia, assim. Eles vão se separando. Vai cada um correndo pra um Eu posso lado, eles são arremessar o muito Veríssimo rápidos. agora? Você pode arremessar o Veríssimo, sim. Eu quero arremessar ele pra cá, ó. Você arremessa ele bem pra longe, ele bate na parede, assim, sangrando pra caralho. Mestre, eu consigo de alguma maneira tentar segurar o Veríssimo? Não, né? Não, ele passou voando pelo seu lado. É o bom. Kaiser. Mestre, eu consigo pegar os 2 frascos de lodo de uma vez? Não. Desgraça! Não consegue, Só para se você com isso, é tiver impossível. ingredientes acessíveis. Não tenho. Não, mas eu não quero usar, eu só quero pegar os 2. Você pode usar sua ação pra pegar os dois, sim. É porque, tipo, vamos supor, se eu pegar um, eu não consigo entregar esse um pra outra pessoa, né? Consegue. Consigo? Se eu pegar os 2, eu não consigo entregar nenhum. Você vai pegar os dois e aí na próxima rodada você pode entregar um. Tá, então pegar eu vou pegar item é um. uma ação. Então calma, eu posso pegar um e entregar então. Sim. Então eu vou pegar um. Arthur! E aí eu corro pra frente do Arthur aqui pra ficar entre ele e o Gal. E eu entrego pra ele um frasco de lodo. Ah, não. Eu tô ensandecido, mano, ainda. Eu tô, tipo, você tá me vendo, eu tô... O Arthur tá parecendo um Putão. cachorro louco, é. Putz. Esse negócio de trabalho em equipe é muito zoado, eu acho. Você falou isso? Posso ter falado. Eu olho pra vocês e falo assim, esse negócio de trabalho em Tá aqui em equipe mim. é muito zoado. Deixa eu ver como é que tá. Não tem como eu Sorrindo, não tem como eu jogar sangrando nele. pra Você vê, caralho, você vê jorrando você vê que o sangue. Gal tá jorrando sangue. Ele tá sangrando pra caralho. A boca dele tá espirrando sangue, assim. Você consegue ver o sangue descendo debaixo das vendas também. Ao invés de entregar pra ele, eu não consigo jogar nele o lodo, né? Você pode... Não, você tem... usar nele é uma ação. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu só vou ficar com o frasco de lodo aqui na frente do Arthur, não vou entregar pra ele, porque Tá. ele tá igual um cão com raiva. Agora, os agentes. As 3 espiãs, elas vêm correndo como em conjunto. É quase um movimento sincronizado, assim. A Clarissa vem pela direita, a Samantha vem pela esquerda
e a Alexia vem pelo meio. E elas vão todas atacar ao mesmo tempo. Dando a volta. Elas são muito rápidas. Elas são muito rápidas. Mano, Gal, você vai tomar 3 ataques com vantagem. Se você não consegue... Vieram lá da base me acertando já. Você Elas consegue, são você tão consegue rápidas. reagir a uma delas. Qual você quer atacar? Ou eu vou reagir? Qual que eu vou reagir? É. Eu vou reagir a Clarissa. Tá. Você quer fazer o quê? Eu quero... Contra-atacar, esquivar ou bloquear? Eu quero bloquear. Tá. Deixa eu atacar com elas então. Quando a Erin vê as meninas chegando, ela fica tipo... Tá. Vocês demoraram. A primeira é a Clarissa, as outras duas você toma. Pode Ok. tentar. Pode tentar dar o bloqueio. Lutar aqui. Beleza. Normal. Você bloqueia. Ela tirou normal também. Você vê a Clarissa chegando pelo lado. E vocês ouvem elas falando sincronizada. A Clarissa chega derrapando e tenta te dar um chute por baixo que você bloqueia. Ela fala, aí idiota! E aí você ouve chegando a Samantha pelo lado. Olha! E ela te dá um puta de um chutão. E a outra te dá uma joelhada na barriga. Pra trás! Pum! E você toma 2 golpes delas. Se fudeu. Você toma 5 de dano. Elas não são muito fortes, não. Mas ele tomou um golpe bonito. Toma mais Foi um 10 golpe bonito. bonito. o que importa é... Você bloqueou, você tomou Não é um da possível, cabeça e velho. outro na barriga. Você toma Mas eu 5 de conto dano. 2 armaduras, Você não, tira né? as armaduras, é. Uma deu 3, Se outra for deu 2. bonito, é o Você que pode vale. tirar a armadura de cada uma dessas. Tá bom. Mano, tá tudo É a muito Erin. fácil, velho. Alguma porra vai Calma aí. acontecer, velho. Calma aí, deixa eu fazer conta. Tá Fácil. fácil. Te Seu deu 1000 filho de da dano no puta. maluco, o cara não morreu ainda, quase matou o Não, Arthur, velho. Aqui eu tenho muito mira dele. Vai. Você tem. Não. Você vai ter desvantagem. Você pode atacar, mas vai ter desvantagem que elas estão atacando. Ah, não, e tem o Aaron, desculpa. Tem o Aaron. O Aaron. Tem nada, Tem um- não tem, ele é humilde. Deixa eu voltar Ele é pra humilde. lutar. O Aaron. Vai. Ele vem correndo por trás de vocês. Ele Todos contra mim. Ele puxa de dentro do casaco dele um gancho e atira pra cima da árvore e sobe na árvore. E ele tá em cima da árvore agora e ele puxa a sniper dele, que é quase do tamanho dele, e começa a mirar no Gal. Ele é muito Foda. irado. Ele é muito Ele é muito foda. Vai irado. tomar, vai tomar. Ele é, você. muito foda. Eu quero ser amigo do Supremacy. Aaron. Quero ser amigo do Aaron Eu também. vejo isso e fico. Caraca! Bom, eu vou chegar aqui então e vou mirar. Você vai mirar? Tá. Vou. Bruno, o Bruno, ele vai... Ele tá olhando pra trás assim, ele dá uns passos pra trás. Ele pega a ferida dele assim, ele tá bem machucado. Ele prefere não ir pra cima. É o Dante. Você tá mutado. Mutadão. Mestre, eu tenho uma pergunta pra você antes da minha ação. Pode dar. No álbum de ordem... No álbum não, desculpa. No dicionário de Ordem Paranormal de Conjuração, qual a definição de criatura? O que é definido por uma entidade do outro lado. Se É uma uma pessoa coisa tiver que- muita exposição paranormal, seria ela parcialmente entidade do outro lado? Você não sabe. Eu pego minha corrente, eu espremo ela. E eu só quero ver o sangue dele queimar. Eu grito, eu quero ver você queimar, verme. E eu vou tentar queimar o sangue do Gal. Ok. Esse ritual só funciona em criaturas de sangue, né? Sim. Mas não, metade do dano Metade em do criaturas dano, ok, normais. Tá. Pode dar o dano. Gal, teste de constituição. Normal. Sucesso normal. Tá, agora meu poder. Meu poder, sucesso normal também. Tá, é 4d10, né? 4d10, Tá. dano. Pera aí. Deixa eu rolar aqui a sanidade. O dano sem ser dobrado é 4d10? Calma. Não, calma aí. Não, dobrado. O dano normal é 4d10 Isso. em criatura de sangue. E aí é pela E o dano metade... sem criatura de Isso. sangue é 2d10. Ah, tá. É. Tá. Pode dar o dano, o Dante. Tá. Tô só subtraindo um de sanidade aqui, que eu tomei no Shibiu aqui. Deixa eu dar o dano aqui. Eu vou te dar um spoiler já. São 2d10. São 2d10? É. Ah, então pera aí. Pode ser os dois. Nossa, por que eu girei? Ah, posso contar os dois primeiros? Não, porque são os E deu dois mais 14. altos e aí seria uma vantagem. Joga os 2d10 Não, normal. não são os dois mais altos, não. Não? Só os dois primeiros, tá. Não, é. Quanto Os que dois deu? primeiros é 9, 5, 6 e 7. 9, 5? 9, 5, 14. Mais 5 Tá. igual a 19. 19, Gal.
você resistiu a isso, então é metade de 19. Então você toma 9, reduzindo pra baixo. Você sente seu sangue fervendo, assim, te machucando, mas você não é uma criatura de sangue. Arthur. A teoria estava correta. Ah, eu tô... putão ainda. Mais ou menos. Você não vem com esse papo também não de que você é um cara genial. Não venha com isso, Essa é a Dante. terceira rodada de ódio, né, Arthur? Você tá marcando? Sim. Tá. Falta mais 2, né? Cadê o Gal, esse safado? Não tô nem vendo ele Tá mais. atrás de você. Tá no Ah, meio. tá ali, ó. Ficou em choque. Fui foi embora, relaxa. É, eu fiquei, porra, meu sugar daddy. Tá, eu olho pro Gal, tipo, eu procuro, só fico procurando ele assim, com essa cara de puto. Eu cravo o olho nele e daí eu quero dar uma volta aqui. Eu quero dar uma volta até atrás dele. Ok. Puta Você consegue vir que aqui. pariu. Eu vejo o Arthur correndo e falo, Arthur, não! Eu nem escuto, mano. Eu tô putaço, mano. Eu tô ninguém parecendo escuta um o cachorro Kaiser. louco. Ninguém escuta o Kaiser, velho. Eu quero... eu tenho que atacar, mestre? Ou eu posso só correr até Você aqui? pode só atacar. Não, você pode. Como você tá furioso, Ah, então vou atacar. você tem que Tudo atacar. bem. Você tem que fazer o que Vou chegar a ele sua aqui. raiva define. Certo. Vou atacar. Mas então botar briga aqui nele. Você pode contra-atacar, viu, Gal? Opa, assim que eu o meu- gosto. Pera, eu vou deixa ele lançar atacar um, primeiro. então é com vantagem? Ataca o Arthur primeiro. Hein, mestre? Porque Com eu vantagem, tenho sim, um pode dar ritual, uma eu ganho vantagem. vantagem. Você vai atacar 2 vezes, né? Não, eu vou tocar só uma com Tá. vantagem. Ok, pode ir. Tá, fracasso primeiro, 4 em homenagem ao meu amigão Tá. Joey. E 2, que é a metade, que eu gosto dele demais. Você fracassou Fracasso os os dois? dois. Aham. Gal, fracasso os dois. Pode dar um contra-ataque. Você falou contra-ataque, né? Você Ele falou tá que de costa, ele poderia ataca. contra-atacar. Não tem problema. Não, pera. Você bloqueou. Você não pode. Você tava Não, bloqueando não, o eu ataque da bloqueei Clarissa. a Clarissa, Você não pode, é você não verdade, pode, é você não verdade. pode. True. Oh, yes! Eu tentei, Graças a eu tentei. Você só desvia do ataque. O Arthur tá furioso e ele não consegue atacar direito. É o Luciano. Ok. Eu tô Mas só nervoso uma com você ver pergunta, isso que tá me vendo. como o Gal ele tava meio que era no flanco, o Arthur, ele não teria outro dado? Um terceiro dado? Teria, na verdade, Porque sim. se ele fosse- Sim. Ele tá sendo cercado. Você tem mais um dado, Arthur, se você quiser. Lancei já. Eu achei desumilde, Luiz. Desastre. Que porra é essa? O over me odeia, porra. Você não consegue acertar. 4, 2, 1, Tá. cara. Ele É subitamente porque eu deu pensei- uma- 4, 2, 1, Não, faz sentido, faz sentido. Vai. É porque se ele atacasse 2 vezes ia ser com vantagem, Cara, né? na sequência Eu aritmética, só quero discordar velho. pra não morrer. Mestre, eu vejo o casaco do Tristan. Eu vejo que tá, tipo, todo mundo meio que no gal já. Não faria sentido mais um entrar lá, talvez até fosse atrapalhar. Eu quero pegar o casaco do Tristan e sair correndo pra onde tava o Tim. Ok. Eu chego lá? Você chega no Tim, sim. O Tim tá chorando assim atrás da árvore. Ele tá de mãos dadas Tim. com o Kian. Tim, eu quero pegar o casaco e colocar no Tim. Ele coloca. Tim, calma. Ele parece dar uma acalmada. Se ele tava tremendo, mas ele dá uma acalmadinha. Mas ele ainda tá muito nervoso. Kian! Ele dá uns passos pra frente. E você vê o Fernando colocando as mãos no seu rosto. E você sabe que é o Fernando, apesar de não parecer ele. O Luciano começa a lacrimejar muito, assim. Ele sabe quem é. Gal, é você. Isso me deixa feliz. Pior que tem muita gente em volta e tá todo mundo bem. Tá. Eu vou... Se eu usar um ritual em alguém... Tá, vou fazer o seguinte. Vou fazer o Consegue usar um seguinte. ritual Eu e bater se consigo... você quiser. Então, mas aí eu consigo... É que eu vou spoiler o que eu quero fazer. Eu consigo usar o controle de mente e fazer a pessoa bater 2 vezes? Porque, teoricamente, eu tenho 2 ataques. Depende da pessoa. A Clarissa tem 2 pistolas, ela conseguiria. Eu quero usar controle de mente na Clarissa. Dá um teste de poder. Ela não tem chance, mas eu vou rolar só pra que vai que dar um desastre. Deu não. Ela tem um desastre. Você deu controla, extremo. cara. você controla a ação dela. E o que você quer fazer? Eu quero que a Clarissa olhe pras 2 amigas, pras 2 espiãs,
saque as 2 pistolas, aponte uma pra cada uma e grita, morre. Você não E pode, você não atire pode nas- definir o que elas falam. Você só pode fazer o que ela Então fala. sem o que a ela faz. fala. E eu falo, morre. E você tem mais um ataque. Você quer atacar ou não? Pra complementar? Você pode atacar. Eu ainda posso atacar? Você pode dar um ataque em cada uma e fazer ela finalizar, por exemplo. Por que eu dei a ideia? Mas não são 2 tiros já? Não são 2 ataques? Não, Não, é porque a pistola dela é ação dupla. dela. A ação É um dela ataque é dela. 2 tiros. Ah, tá. Você Tá, quer eu fazer quero isso que atacar falei? primeiro. Eu quero atacar primeiro e depois ela ataca. Então dá um Melhor do que ataque em eu atacar cada uma depois. e depois Tá. eu vou tentar finalizar com a Clarissa. Jesus Nossa, amado, o que você vai velho. fazer com ela? Elas têm muito pouca vida, velho. Normal! Esse mestre fica falando aí, Normal Bocudo. também. 2 normais. bocudo. Mano, na moral, estão trolando meus dados todo. Ô, pior que isso Normal dá tá ruim, viu? e- Pra você tirou compensar. normal e Nossa. normal? Normal e normal. Tá. Ainda bem que isso dá tá ruim, quero que se foda. Morre, 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 morre. Você acerta a primeira, mas a segunda desvia. Então você acertou a Samantha, mas a Alexia vai desviar. Mas a Clarissa ainda pode atirar nela, ela tem vantagem que tá do lado. Então vamos lá. Dano nas duas. Dano na Samantha. Quer jogar aí? Posso jogar. Você matou ela. Você não matou, como é juntos, vocês vão atacar juntos, né? Mas você matou ela com o seu dano, na primeira. E agora eu vou dar os 2 tiros com a Clarissa. Nossa, vai ser bonito demais. Vai ser a cena do episódio. Ela errou a Samantha e deu extremo na Alexa. Você pode narrar. Vou narrar a vitória do herói. Eu parei, olhei pra formação, que eu tava cercado, notei que eu tomei muitos chutes, eu olhei pra ela e eu só me afastei. Eu fiz o ritual, passei minhas lâminas em uma, na outra eu Ela errei foi pra trás, e eu só me afastei. Na hora que eu me afastei, ela vem, olha pras duas e atira na cabeça das duas, no meio da cabeça das duas. É. Eu quero sangue pra todo lado. Ela não consegue acertar a cabeça da Samantha, mas a Samantha, enquanto tá morrendo pela sua espadada, vê a Clarissa explodindo a cabeça da Alexa na frente dela. Por quê? E cai morta no chão, as duas. A Samantha, ela sai do transe e entra em choque. Eu vou fazer um teste de sanidade pra ela. Ela entrou em Caralho, pânico. para de rir, João. Para de A sorrir, uma filha da espiã. puta. Uma espiã demais. Nossa, velho. É o Veríssimo. Arrombado. Ô, Ele- louco, e eu? É o Veríssimo depois de você. menos. Tá bom. O Veríssimo, ele tá do O outro Veríssimo lado depois do assim. Gal. Ele vê isso acontecendo. Não! Ele vem correndo, mas ele não alcança. Ele tá sangrando, ele tá se esforçando pra correr pra frente. Você pode jogar. Você acertou a menina, você pode jogar o corpo dela fora, viu? Claro. De uma só, né? Qual das duas que a foi? verde. Eu quero arremessar ela mais ou menos aqui, assim, ó. Aqui. É, aqui. Você só vê um rastro de sangue do corpo dela saindo. Enquanto ela assiste a melhor amiga matar a outra melhor amiga. O Veríssimo não chega a tempo. É o Kaiser. As duas já com certeza morreram. Morrendo instantaneamente. Mano, eu corro em direção ao Arthur pra ele e o Gal. Nisso eu jogo o frasco de lodo na barriga do Arthur que tá com o corte profundo. Tá. Pode curar. Quanto que é? 2d6? É. 2d6. Mais 2, eu acho. Foi 3 o primeiro, 5 o outro. 8. 8? Tá. Isso cura sua lesão grave, Arthur? É metade do dano que Eu você tô tomou? Eu tô com 23 de vida já. Tá, você consegue curar sua. Não. Não, pera. A sua lesão grave é quanto? É 24? Não, é 17. 19. 19? 19, elas não gravam. Então você precisa curar metade disso, 9. Você precisa curar Eu tô 9. com 23. Você precisa curar 9 nessa ferida pra curar. Você tá quase curado, mas ainda não tá curado da lesão grave. Ah, tá. Você Beleza. precisa curar 9, então precisa curar mais um ponto nessa ferida pra recuperar a lesão grave. Show. O lodo é só 2d6? O valor é 2d6 mais 2. Ah, então foi 8, 10 de cura. Ah, então né? você curou a 10. lesão grave. Curou a lesão grave. Ah, show.
25. Agora são os Não agentes. A Clarice entrou em choque e começa a ir pra trás. Ela solta as armas no chão. Ah, mas eu quero falar, sai daqui, Clarissa! Só isso. Ela tá tipo... O que foi que eu fiz? 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 E agora é o Aaron, que tava mirando. Gal. Você Não, nem morrer pro Aaron, ele é muito style. Ele é muito... E Ele pode. Ele pode. Ele tava ajoelhado. Ele puxa a sniper do tamanho dele e apoia no joelho dele. Ele nem bota o olho na mira. Ele... Puf! É quase uma bazuca em você. Nossa. Você pode tentar esquivar. Tá, vou tentar, obviamente. Que arma da hora. Bom. Você tirou bom, nem fodendo que eu tirei 2 e 3. Ah, não! O tiro, mano... mas Parece ele tirou que bom ele não pelos é dois? tão legal assim. Não, eu tinha vantagem. Ah, eu você tinha falhou. vantagem, eu Ah, tirei tá. 2 e 3. Eu tirei normal, eu tirei normal Caralho. nos dois. A mira dele é tô foda. falando. Sei como você se sente. Nossa, que bosta, velho. O tiro dele, mano, faz um buraco no chão. Puf! Quase uma bomba que caiu do seu lado, Gal. Mas você desvia. Harry. Eu olho pro tiro assim, ó. Eu abaixo a cabeça pra desviar, acerto o chão e eu olho pra ele assim, sorrindo. Eu tô com a mira, né? Você tá mirando, Eu posso sim. Posso dar 2 tiros? Você pode dar 2 tiros, mas só o primeiro vai ter vantagem. E anula pela desvantagem, então vai ser só um tiro normal. O E o Kaiser segundo ainda tem tá usando desvantagem. Rebirth? Tá, né? Acho que tá. Acabou já. Ah, então não, eu posso dar beleza. um com vantagem? Pela mira? Um sem desvantagem. Ah, não, você tava mirando, desculpa. É um com vantagem, isso, um com vantagem. Tá, normal. E... Bom, Bom, pode dar o dano. Não, Gal, você pode desviar. Você pode desviar. Posso esquivar? Sim, porque você não reagiu a nada. Os tiros você pode ficar desviando. Tá. É só contra-ataque que você não. Que se você deu, você não pode mais. Normal. Tá? Você posso toma. dar o dano? Pode dar o dano. 13. 13 de dano, Gal. Menos menos a armadura. Menos a armadura. Gal, você tá começando a doer. Tá doendo. Tá sangrando bastante. Começando a doer. Tá começando a ficar chato. É o Bruno. Ele viu isso. Ele falou: esse tipo de monstruosidade não pode mais acontecer! E ele vem meio cabalhando, meio torto assim, tentar te dar uma marretada. Não, Bruninho. Você pode tentar contra-atacar. Aí você não pode mais reagir na rodada. Nossa. Contra-atacar, esquivar ou bloquear? Aí você me deixou Mano, esses naquelas. dados tão zicados pra caralho. É porque eu não... Agora você deu a dica. Tô tentando lembrar as ações. Ele não tentou Mano, eu vou esquivar na contra-atacar. Eu vou contra-atacar, é nóis. Pode, Posso? Pode. Olha esse O Sam desastre tá muito vindo triste, agora! Nossa, esse Elbit é bocudo demais, cara. É um pouquinho safado mesmo. Tá desligada a cura, né? Tá. Ah, mano. Ou melhor, não tá não. Eu posso ligar? Você pode ligar, por favor. Eu quero ligar. Você pode ligar Eu a quero cura, ligar. tá? Tem uma chance Eu maior quero de ficar- ligar. Que maluco Por favor. sádico do caralho, velho. Eu quero ligar. O Gal é maluco, parça. Meu Deus do céu. Cura. Cura. Gal. Como você quer matar ele? Ah, não! Calma, eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu tenho uma pergunta ousada pra fazer. Eu posso querer não matar ele? Você pode não matar ele. Eu posso Você vai- deixar ele assistindo... Eu quero deixar assim... Eu não quero que ele consiga andar. Tá. É tipo... Cortar Você pode sei cortar lá, as pernas tendão. dele fora. Pode ser. Eu quero que ele fique no chão assistindo o que tá acontecendo em volta dele. Posso? Você com certeza pode fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer ele não ter como mais andar. Eu giro em torno dele e corto a parte de trás da perna dele de uma forma que ele não consiga. Eu tenho a certeza que ele não vai conseguir mais andar. E ele cai no chão. E você E aí pode eu olho arremessar pra ele ele. se você quiser. Posso? Pra anotar aqui, nunca confiar em cabeludos? Eu quero arremessar ele mais ou menos aqui, assim, ó. Nessa área aqui, ó. Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Onde é porque eu não consigo mexer aham. ele. Ele tá bugado aqui pra mim.
Você arremessa Aqui, é então, isso. você corta, vocês veem as pernas do Bruno, ele tava meio cambaleando. O Gal simplesmente vira e usa as duas lâminas, arranca, corta retinho, liso. As duas pernas dele começam a deslizar pra frente. O Gal enfia a espada nele e arremessa longe, como se fosse um pedaço de carne. O Bruno tá morrendo. Como assim, como se fosse? Filho da puta, mano. Nossa, cara. É o Dante. Eu percebi que fez efeito. Eu sei que eu, o Hakim, percebi, mas o Dante percebeu Você, que fez efeito. você ritual consegue ver que não da foi corrente, tão bom. Mas fez algum tipo de efeito. Machucou, sim. Funcionou nele. Então foda-se, eu vou usar ele 2 vezes dessa vez, cara. Manda ver. Queima, eu quero apertar queima. Desgraça. Teste de Constituição, Gal. Você não é humano, você é um monstro. Rolei. Bom. Tá, você vai tomar... Vamos ver. Nos dois? 2 é 10. Que eu usei 2 vezes. Ah, 2 vezes, Gal. Foi 2 vezes. Nossa. Ah, para. Normal. Tá Tá. fracassando a primeira sanidade. O primeiro você toma 1/4, o segundo você toma metade. Nossa, tá fracassando todas as sanidades, velho. Mas Ah, como- passei uma. quanto de dano dá? Ele vai dar agora, ele vai dar Vou ver agora. agora. Ah, tá. Desculpa. Dois cast disso, né, mestre? Isso, vai. Primeiro, 2 é Não, 10. mestre. Tá. Primeiro 2d10. Deixa eu criar aqui a bind de 2d10, né? Pode ser. Ou você pode dar 4 e falar só os dois primeiros. É rápido aqui, é só botar aqui ataque 2d10. Dano 2d10, né? Botar o nome 2d10. Pronto. Tá. É 2d10 mais 5, né? Isso. Tá, 2d10 mais 5 primeiro. Eu dei. Ah, não, tem que ver. Rola meu poder primeiro pra ver se ele toma metade mesmo. Não, poder não. É só. Pode só rolar. É a constituição Ele dele. é poder só contra a Constituição? Não, esse é só a constituição dele. Tá, então primeiro eu acho. tirei Eu tenho que ver 15. isso depois direitinho. Mas como ele é uma Nossa. criatura, ele tem muita vantagem. Ele não é Tá, uma primeiro eu tirei criatura. 15. 15, Depois eu tirei 13. um quarto disso. 28. 15, um 4 quarto disso. então, Gal. Tá, não, 3. 4. 3 porque vai pra baixo. Então 3 no primeiro Tá. e o segundo. Segundo foi. Nossa, eu me perdi quanto foi o valor, velho. Acho que foi 8 Eu tô vendo mais aqui. 5, Ah, não. 13. 13. Foi 13. 13 Eu acho e que você metade. falou 13. Então 6. Então 3, 6, 9. Você toma 9 de dano. 9, Não ok. tem armadura nesse, que é ritual. Sem armadura. Sem armadura. Bora sim, né? E a gente vai recuperando 3 sanidades por round, né, mestre? 3 poder de ocultismo. É pior. 3 pontos de ocultismo por 3 round. de poder de ocultismo. Sim, Arthur, eu é tô você. contabilizando desde o primeiro. Tá, eu vou dar um passinho aqui pro lado. Aí. Eu vou dar um passinho pro lado e vou atacar o Gal de novo. A raiva dele não passa, não? Essa é a última mais rodada, eu a acho. falta mais essa. Ah, tá. Eu vou mandar aqui o ataquinho no popô dele. Com vantagem? Com Eu vantagem. não tô cercado eu tô não, puto. hein. Não tô cercado não, hein. Não, mas eu, por causa do ritual de ódio, eu ganho vantagem nos ataques. Ah, foi mal. Normal. Normal, foi, Tá. já foi Calma, avaliado. você, Mas eu posso Você esquivar? pode esquivar ou bloquear, você não reagiu a nada nesse... Eu vou bloquear. Normal. Foi normal contra normal, você tem vantagem de bloqueio perfeito, você não toma dano. Nossa, não tem nenhuma vantagem por estar puto. Tá bom. Ele tem bloqueio perfeito. Ah, não, tudo bem, isso é Ah. perfeito. Então eu entendo. Luciano. Ah, não, pera. Não, na real você pode dar o golpe sim. Você cortou as pernas do Bruno com a reação. Você toma esse dano. Pode atacar, Arthur. Beleza. Esse mestre tem muita memória, nada a ver. É 3 mais 2d6 que você pode mandar aí. 3 mais 2d6. É. 1 e 3, 4, 7. Tá. Menos armadura, Gal. Eu. Ah, não, deixa. Eu ia falar agora do bagulho lá do ritual, mas deixa pra lá. O que você vai falar? É. Não, falei que eu ia fazer o símbolo, mas. Você tem que deixa. falar antes do ataque sempre. É, não, relaxa. Luciano. Quanto que deu de ataque? Deu falou 7 mais no do total. 7 no Tirei total. 3 Caralho, em um no 2d6. dado. É, tirei 3 em um. Caralho, que ódio. Tá, então 7. 10 então de ataque. Tá. Tá marcando o Gal, Mestre. mas é o Luciano. Eu tô com. Luciano, você alcançou 50% de exposição paranormal, viu? Só te avisando. Holy! Eu tô com minha arma na mão, assim. Olha esse cara, mano. Esse E cara dá nas ajuda pra mãos. tudo. E na outra eu tô, tipo, meio que fazendo um carinho na cabeça do Tim, falando, calma. Eu vi você com esse casaco, eu vi que você ficou mais calmo com ele, que você tava conversando com a gente. Eu não sei o que ele que tá é, chorando mas bastante. esse casaco parece mudar alguma coisa dentro de você. Você quer ir embora pra casa?
Ele tá só chorando. Agora é o Gal. Eu posso te levar pra pode. Eduarda? Ele me adora, cara. Ele me adora. Você quer ir pra sua irmã? Eu tô com medo. O que tá acontecendo? Tá. Tim, seguinte, eu preciso ajudar o pessoal. Fica aqui, tá? Qualquer coisa, grita. Ganha uns 3 sanidade aí, Luciano. Só porque... Pode aumentar o máximo se precisar. Pode. Agora é o Gal. Minha vez? Eu tô muito zoado. Eu tenho noção de que eu tô muito zoado, né? Você tá ferido, sim. Você tá machucado. Tá. Eu dou um sorriso, cuspindo sangue, a boca cheia de sangue. Eu tô todo cheio de sangue. E eu... Quem tá na minha frente? Eu vou na Erin. Direto nela. Só que eu quero usar benção maldita nela. Antes de atacar. Você quer usar a benção maldita, tá? Dá 5 de Isso. ataque. Isso, pra poder atacar ela. Tá. Tá. Eu uso primeiro benção maldita. Isso, você rola 5 ataques. Rola os 5 ataques. E vê- Pera aí. Vamos lá. Primeiro bom. Tem amuleto elétrico, né, mestre? Sim. Bom. Bom. Over, só a hora de abençoar 3 fracassos. 3 fracassos, over. Rolar de novo. Normal. Tá. Faltam 2, né? Isso. Bom. Tá. Ah, não é possível. Nem o extremo. Nenhum extremo? Normal. Ok. Nenhum. Tomou. 3 bom, 2 normal. Nossa, mano. Tá. Você quer organizar como? Os bons na frente, normal depois. Tá. E você vai com tudo pra cima dela, né? Eu vou igual um bicho pra cima dela. Direto aqui. Erin, você pode... Você quer ir... Eu não posso falar isso. Eu posso falar isso. Eu tô um pouco do seu lado. Você pode teleportar e ela não ter reação. O quê? Pode ser. Pode ser. O quê? Mas eu vou conseguir dar os 2 golpes fazendo Sim, isso? Sim, teleporte é uma ação de movimento pra você. Tá, ok. Então eu quero ir pra trás dela pra ela não ter ação. São 2 bons. A espada tá curando? Tava assim, tava curando. Ele pode desligar quando Mas ele eu quiser. posso, da mesma forma que eu liguei, eu posso desligar. O Veríssimo tá do Não lado. quero curar. Não Não quer quero curar? curar. Não? Não quero curar. Não. Eu quero... Não, o Veríssimo tá aqui. Calma. São 3, tá. Você acertou os 2, né? Não dá pra... Erin. Senão vai todo mundo mirar em mim. É os dados. 5, 5, 4. Então é 16 no primeiro. Não, pera. 5, 5, 4. Tem mais 2? 14, 16, acerta. 14? É isso. É, 14 mais 2, Mais 16. 2, é tem isso. mais 2. É 3, 16 mais 2. 14 no primeiro. Eu vou jogar um por vez. 6. 4. Não pode tirar 5 nem 6. Eu consigo mostrar esse dado de alguma forma? Eu vou puxar... Nossa, eu não vou conseguir puxar no tabuleiro. Não vou conseguir puxar no tabuleiro. Sociopata, véi. Não pode tirar nem 5 nem 6, Erin. Eu juro por Deus que tirou 6. Não. Eu juro tá me zoando? por Deus. Eu juro Não. por o que Eu não vocês consigo quiserem. fazer nada. Ele teleportou, sendo de reação. Gal, como você quer matar ela em conjunto com Erin, como você quer se explodir? Não tem nada que a gente tá tudo longe, né? Foi numa só. Não tem... Foi 30 Não tem nenhuma foi ação, quanto? né? 33, 32 numa só. Você tá me zoando. Sou eu? Não, e tinham mais 2 ainda, foi muito mais. Foi 30 e... Nossa. Foi 34. Nossa, você não podia nem tirar 4. Não podia nem tirar nem 4 quatro nem nem 3. Era 1 e 2. Era 1 e 2. Tinha mais 2 ainda. E o amuleto não faz nada? Ele vai tomar um D4 de dano. Em cada golpe. Mas isso não vai impedir a sua morte. Gal, como você quer matar Erin e Erin, você pode escrever sua última ação ao se explodir. O Sr. Veríssimo vai Em quantos tomar o golpes golpe. foram? Em quantos golpes foram? Ah, Sr. Veríssimo, por favor. Oi? Em Foram quantos 2 golpes foram? Foram 2 golpes. Você teleportou e deu 2 golpes nela. Tá.
Mestre, deixa eu te perguntar um bagulho. Aquele negócio lá que eu consegui lá do discurso não funciona aqui, né? É insta-kill, ele deu lesão grave no golpe. Ela não entra nem morrendo. Eu sou muito forte, não E sou? a loucura dela não deixa ela entrar morrendo. Você é muito forte. É verdade, é verdade. Você pode, inclusive, tacar o corpo dela longe se você quiser, antes dela se explodir. Por favor, faz isso. O Veríssimo tá ali. Não, vamos fazer o seguinte. Não, Calma. João, cala a boca. Você que está... Calma não, que deixa eu fazer meus cálculos aqui e você me não respeita. faz, filha da puta. Não. Não, eu vou Você cravar pode- uma espada. Você pode escolher Fala, onde a pode Armin vai falar. explodir. Agora, falando em termos técnicos, você pode literalmente escolher onde a Armin vai explodir. Tá. Eu vou... Eu não sei que ela tem uma granada. Sim, eu vou Mas ser ela não justo, pode explodir e levar eu não ele, sei que ela vai explodir, eu não verdade, não vou jogar é ela verdade. longe, porque senão não tô mudando. Tá, faz sentido. Eu vou jogar esse quebra pelo cravar- Sr. Veríssimo, pelo amor de Deus, Sr. Veríssimo. O Dante também não, mestre. Ele tá ali do lado? Ah, não alcança. O range acaba mais ou menos ali na mão rosa. Luiz tá jogando contra. Mas então... Ah, o Tô Bruno brincando, também não tô toma, né? Luiz tá Graças a jogando Deus, contra. o Sr. Veríssimo vai tomar metade Eu do dano. vou cravar uma lâmina na barriga dela, sorrindo, e o sangue começa a descer da minha boca. E eu falo... Esse é o início do seu fim. Eu cravo a outra lâmina e eu levanto ela. Eu quero deixar ela suspensa na minha lâmina. Erin, você vê a sua vida se esvaindo. Você sente o seu sangue, ele penetrou seu coração, ele penetrou seu pulmão. São seus últimos segundos de vida. O caos tá clamando pela sua morte. Calma. Eu começo a chorar. E eu olho nos olhos do Gal. E eu começo a rir também. Gal, só o caos não tem fim. Eu sou o caos. E eu vou levar um pouquinho de você comigo. A minha avó, eu tenho certeza que ela tá fazendo a minha festa de aniversário ali, me esperando em algum lugar. Enquanto você fala isso, você tá deslizando na espada, você não consegue falar muita coisa. Mais uma frase. Eu pego a granada, eu tiro o pino. Acabou. Dano da granada, galera. Nice! Da hora, E aí, da Agora hora. sim! Você tá morto. Você na pica. Não. Nossa, mano. 22. 22. Uff! O Veríssimo é arremessado na explosão. Puf, e bate inconsciente Posso tentar no segurar ele? tronco da parede. Você pode tentar. Eu quero tentar segurar ele. Teste de destreza e força, se Eu- você conseguir. Eu tenho armadura nesse dano? Sim, Sucesso 18 na você destreza. consegue segurar. O Veríssimo cai inconsciente na sua mão, sangrando muito. Tá. Ah, Queria falar que o Dante não tá com a visão lá. Ele conseguiu, ele Eu tô- conseguiu, ele conseguiu desviar um pouco pra Ele não, tá, pra mas não não ter viu? queimadura de terceiro grau, mas ele ainda foi pego por fragmentos da granada. Ele tá muito Força machucado. Sim. Normal na força. Você consegue se normal na arrastar um força. pouco com ele, mas Tá. ele cai desacordado nos seus braços. Gal, você toma Mestre, 22 de dano. Já? Eu imagino que o ritual E do você? Arthur acabou e ele viu essa cena, né? Sim. Cá, Filha eu vou da pedir pra você puta do zerar a vida da caralho. Erin e marcar ela como inconsciente. Você tá morta. Eu deixei o caderno do Tristan com muitas coisas escritas. Eu não posso... As suas coisas todas queimaram. Na explosão. Sacanagem. Junto com a sua existência. Em nome do caos. Olha a cara do João, velho. Que cara verme, meu Deus. Mano, ele é um Nossa, bosta esse cara. Ele é um lixo de um João. ser humano. Eu quero morder o João, velho. Arrancar o nariz dele, velho. Tá, então, Não, eu na não hora que eu queria que tomar você Você poder, tinha eu outras grito, granadas com você? Erin! Erin, você tinha outras granadas com você? Explode as Aham, outras duas pra mim. mas
Mais 2. Vai, verme, vai! Explode nada! É, o bom é que o Veríssimo não toma mais, o né? Veríssimo Ele já saiu tá na longe. primeira, mas as outras duas explodiram junto com o Gal. 16, 16 e? 1 milhão. 19. 16, milhão 19... Quase. Gal. 35. 16, 19... 35 total. Calma aí que a câmera dele até travou aqui. Entrou em choque, ficou completo. Ah, ele, porra, explodiu. Quantos dá no total, então? Era 22, 16, 19. Então era 22, 41 e 55? 57. Era 31, 16, 19? É. 31, 16... Foi 31 Não, primeiro? 22. 22, 16, 19. 22. Tá, 38, 54. 54. Não, acho que não. 57, eu peraí, acho. assim. É 57, eu acho. É 21, 16, É todo mundo 19. de humanas, Gal. galera. A Erin explode em sangue e em fogo. E você é arremessado para trás, tomando 57 de dano. Você cai arrastando. Você ainda tá vivo, mas você tá bem fudido. Você mal consegue se mover. Você mal consegue se levantar. Você tá relutando, cuspindo sangue. Mas você ainda tá de pé. Mas você mal consegue se mover. Eu posso falar? Pode, com certeza. Tá. Eu apoio a minha lâmina no chão, uma delas. E tento me levantar bem devagar. E claramente eu não vou conseguir. Eu tô muito debilitado. E aí eu falo assim. Vocês. Vocês acharam que o objetivo era matar vocês? Vocês acharam que essa dança aqui que a gente fez era pra acabar com todo mundo? Vocês são fracos. Parte de um plano muito maior. Vocês podem achar que sabem o que estão fazendo, mas hoje a desconjuração vai acontecer. Eu vou pedir pra todos vocês darem um teste de encontrar pra mim. Nossa, eu tenho meio de encontrar. Eu Tem vantagem, já que eu tô sentindo meus arredores, mestre. Ah, eu tirei normal. Você tem vantagem por um motivo diferente, Dante. Tá, eu tirei 18 no primeiro com 13 de encontrar. Isso não é extremo, não? Não. É acima de 14, acho que você tira extremo. Tá. Acima de 14? Reason. Você consegue perceber, mas Foi bom, tirei bom. tinha algo estranho acontecendo durante essa batalha. Vocês começam a perceber. Por que o Gal ficava arremessando vocês de um lado pro outro? Por que ele fazia questão de fazer vocês sangrarem e ficarem jogando vocês de um lado pro outro? O Tim aperta sua mão, Luciano. Tem um desenho no chão. E vocês percebem. Todo o chão banhado em sangue tá formando um símbolo. Um ritual. De transcender. Enorme. Feito com o sangue de vocês. Luciano, você sente esse símbolo te chamando. Você atingiu 50% de exposição paranormal. O Tim, você Eu vê o posso Tim fazer alguma coisa? concentrado assim. Um símbolo. Tem um símbolo no chão. Você pode transcender se você quiser. Eu vou querer transcender. Só que eu quero fazer uma ação antes. O que você quer fazer antes? Você começa a se concentrar, é difícil evitar. O símbolo tá te chamando. O Tim tá com a mão assim, Ele não tá tá? segurando sua mão firme, olhando pro símbolo. Tá segurando. Tim. Você é muito forte. Ele tá olhando apavorado pro símbolo. Ele aperta a sua mão com tudo e você entra em transe. Vamos lá. Eu vou fazer aqui mesmo. A gente não vai ir pra outra sala agora, não. Fica mais fácil. Vamos lá. Luciano. Você atingiu 50% de exposição paranormal. Tem mais do outro lado, dentro de você, do que a realidade agora.
Luiz, como toda vez que ele tá transcendendo, o Fernando consegue enxergar o Luciano de novo. Sim. Mas dessa vez tem algo diferente. Você vai interpretar só o Fernando a partir de agora. Tem uma coisa que você precisa saber. Para existir por tanto tempo, o Kian precisava constantemente de novos receptáculos. Só que o conhecimento do Kian era poderoso demais para simplesmente ser transmitido diretamente de um corpo para o outro. O Kian precisa ser desconjurado, separando o conhecimento da mente. O conhecimento do outro lado, ou seja, os poderes do Kian, são armazenados num invólucro sem consciência, que assume o semblante desgraçado. Mas as memórias, a mente do Kian, é armazenada em outro receptáculo, um humano com consciência. Por ter sido desconjurado em 2, o receptáculo do Kian precisa atingir metade da exposição paranormal para poder acessar as memórias verdadeiras e adquirir os poderes de volta. Esse é o processo conhecido como passagem. E o Kian fez isso, de novo e de novo. Quando ele era Mandrake, o conhecimento dele foi armazenado numa estátua e a mente entrou no Virgílio. Quando ele era o Virgílio, o conhecimento foi armazenado numa estátua e a mente entrou em Leonardo Gomes. E quando ele era o Leonardo Gomes, ele orquestrou um plano. O Kian manipulou um marcado, Dante, a se tornar um ocultista, esfaqueando o amor da vida dele para que ele assistisse ela morrendo e decidisse tomar o paranormal. Depois, manipulou o Luciano a realizar um ritual para salvar a vida do seu marido, que também era um marcado. Esse ritual foi realizado pelo Dante, que foi enganado achando que estava salvando a vida de uma criança. Essa criança, na verdade, estava sendo usada como uma fonte de medo, assim como o Tim está sendo usado agora. O Kian não podia conjurar rituais, mas ele conseguia fazer com que os outros conjurassem. E foi exatamente isso que ele fez com o Dante, fingindo realizar um ritual junto com ele, enquanto na verdade o Dante fez sozinho uma sequência de rituais preparadas especificamente pelo Kian. O Dante não sabia, mas ele estava realizando a desconjuração. O conhecimento do Kian precisava ser armazenado em algo sem consciência. Então a primeira etapa foi remover a mente do Fernando e colocar no corpo do Luciano. E depois disso, sem saber, o Dante separou Leonardo Gomes em 2. O conhecimento do Kian foi colocado no corpo vazio do Fernando, que assumiu o semblante desgraçado e mudou sua aparência. E ao mesmo tempo, a memória, a mente do Kian foi escondida dentro do Luciano. Nesse ponto, o Kian já estava no corpo do Luciano, mas ele não ia conseguir acessar suas memórias até que completasse a passagem, ou seja, até atingir 50% de exposição paranormal. Luciano é o Kian. Desde o começo dessa temporada, o Luciano sempre foi o Kian. Agora, o Luciano é só mais uma das memórias dentro de Kian. Assim como as memórias de Kushin, Mandrake, Virgílio, Leonardo Gomes e tantos outros. Luciano é só mais um nome. Não era estranho como seus olhos eram amarelos? Como o viajante fugiu assustado quando olhou suas memórias? Não era conveniente como toda vez que você se deparava com uma criatura ou um evento paranormal, você instantaneamente mudava para o Luciano? Era tudo para que um marcado pudesse lentamente aumentar a exposição paranormal do Kian, para que quando ele finalmente atingisse os 50%, tudo estivesse pronto. A barreira foi quebrada. A conjuração está completa. E Kian retornou. Vocês veem a aparência do Luciano sendo transformada na frente de vocês. A camisa florida parece se desintegrar, revelando um corpo repleto de tatuagens com sigilos do outro lado.
com algumas dessas tatuagens brilhando. No seu rosto, as manchas pretas que apareceram ao redor de toda a pele também sobem pelo lado esquerdo. E ao redor do olho direito, um símbolo brilhante começa a se formar. Ao redor dele, uma aura dourada é perceptível. Como se fosse impossível só uma pessoa conter tanto poder. Os olhos continuam amarelos. São os mesmos olhos, mas são outras memórias. Quando vocês olham pro Luciano, vocês veem Kian. E vocês ouvem ao lado dele um grito desesperador, vindo do corpo de Leonardo Gomes, que começa a ser deformado, quase como se sua pele estivesse derretendo, sendo coberta por um líquido vermelho. E impulsos bizarros, os músculos começam a tomar uma forma nova. E no lugar do semblante desgraçado, vocês veem o corpo original do Fernando, com a sua consciência de volta ao seu corpo. Gente! Gente! Eu existo. Eu quebrei as correntes. Eu tô marcado. Desculpa a minha empolgação. Eu esperei por tanto tempo. Eu não quero ser rude. Eu sou o Kian. É um prazer. O que você fez com o corpo do Lu? Enquanto ele tá vindo pra cima de mim? Ele tá caminhando lentamente. Ele tá observando. Eu tô observando o próprio corpo. O que você fez? Isso deve estar confuso pra vocês. Como eu posso ser um marcado sendo um acorrentado? Qual é a minha marca? Talvez a resposta pra isso esteja no futuro. Falando em futuro, eu preciso pedir desculpas. Ele começa a caminhar e passa por você. E começa a ir em direção ao meio. Mestre, Entre todos vocês. antes da Erin morrer, eu não posso transcender, não? Não. Você tá morta, Erin. Falando em futuro, eu preciso pedir desculpas. Você deve ter ouvido coisas absurdas sobre mim. Que eu fui responsável por atos terríveis, impronunciáveis, que eu causei a dor e o sofrimento a milhares de pessoas. Sim, é tudo verdade. E não é por isso que eu peço desculpas. Ele aponta pro Gal com a mão. Vocês odeiam o Gal, não odeiam? Vocês odeiam o paranormal, não odeiam? Então vocês agora estão se sentindo exatamente do mesmo jeito que eu me senti há mais de 4.000 anos atrás. O meu Gal era outro homem, mas o nome era o mesmo. E é isso que importa. Por outro lado, só os nomes importam. A verdade é que nós nunca verdadeiramente apreciamos ou sentimos prazer nisso tudo. Esse tempo todo, nós só nos forçamos a performar esse teatro realista, que nós somos psicopatas terríveis, de que nós gostamos de espalhar o medo, o terror. Tudo para fazer com que vocês sentissem cada vez mais medo e ódio por nós. Todo esse ódio, todo esse medo, para deixar a membrana cada vez mais frágil. Nós, de fato, fizemos milhares sofrerem, milhares morrerem. Mas entendam, foi tudo por um motivo maior. Eu, Kian, o realizador da calamidade, eu sou o primeiro marcado que sabe o segredo para derrotar o outro lado. O segredo para acabar para sempre com o paranormal. E adivinha só? Eu posso contar pra vocês. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Ele começa a caminhar. Ele vê o Veríssimo desacordado em cima do Dante. Sabe, Dante? Eu vou... Pode falar.
Ah, não. É porque eu vi ele no Veríssimo, eu fiquei... Só quero chegar mais perto, assim, tipo, do Veríssimo. Vocês podem falar a qualquer momento. Não sintam... Tá, então, eu só vou vir no... Vocês podem falar a qualquer momento. Ele diz Ah, eu não isso. sei nem reagir, velho. Você... Quer dizer que você... Mano, eu só queria um dread, velho. Você... Mano, eu pedi, o cara chegou pra mim no zap. Luiz, se você pudesse mudar alguma coisa no Fernando... Ah, eu botaria os dread do Fernando. Desgraçado roubou meu personagem, velho! Obrigado. O que aconteceu com o Léo? O que você fez com o Léo? Eu era o Léo. Eu sempre fui o Léo, Dante. Então o que aconteceu com a Jasmine? Eu matei ela. Não, isso não. Dante, Ela só foi uma peça do seu jogo. as suas teorias estavam no caminho certo. O outro lado é invocado. Eu vou tirar o vídeo daqui. O outro lado é invocado pelo medo. O medo é invocado por histórias. E histórias são invocadas por lembranças. Todos que lembram do outro lado e das suas entidades são também uma ponte para que essas mesmas entidades atravessem a membrana para nossa realidade. O paranormal sempre vai existir se alguém ainda se lembra dele. Então, a resposta é simples. Para que o outro lado nunca mais seja acessado, você só precisa aniquilar todos que sabem sobre ele. É o bem maior. Executar algumas milhares de pessoas que lembram do outro lado para salvar os bilhões de pessoas que não conhecem esse nosso sofrimento maldito. Esse sofrimento que todos vocês tiveram é simplesmente o que precisa ser feito. Essa é a calamidade. Todos nós precisamos ser mortos. E agora sim, o motivo de eu ter pedido desculpa mais cedo. É hora de matar todos. E ele levanta o braço na direção do Bruno, que estava ainda se arrastando. E eu vou usar um ritual de inexistir. Porra, vai se fuder, mano. É, mano, você tá... Ah, velho. Não quero mais brincar. Temporada passada congela e envelhece. Essa temporada enfia no cu e some. Tira o seu bom. Injustiça, né? Só uma coisinha, mestre. O diário do Tristan tava no casaco dele. Ah, tá? boa, ok. Então ele tá no casaco, perfeito. Eu só preciso tirar pro Bruno, ver se ele resiste. Ele tá morrendo, ele não vai conseguir resistir. Vocês veem as tatuagens ao redor do corpo do Bruno. Ele começa a ser levitado no ar. E as tatuagens do corpo dele começam a brilhar. E mais textos começam a aparecer ao redor do corpo, que começa a tomar uma forma distorcida, transformada, como se fosse um ruído, formado por milhares de textos flutuando e caminhando pela pele dele. O interior, os olhos, a boca começam a brilhar intensamente, como se estivesse prestes a explodir. E ele solta só um último grito de desespero. Ah! E desaparece, em pleno ar, como se ele nunca estivesse lá. Mestre, eu sinto que eu consigo transcender de novo. Não. Você matou a pessoa que pra mim valia mais que 7 bilhões de vidas somadas. Você me manipulou a acreditar que você tava do meu lado quando ela morreu. Eu posso me arrastando pro lado do Gal? Pode. Do Kian? Eu vou me arrastando, do jeito que eu consigo. Kian, sabe? Mestre, eu quero pegar minha arma, pode? Com certeza. Eu quero dar 2 tiros no Gal. No Gal? É. O Não, que eu quero chegar perto primeiro. Tá, se você começa a ir pra cima dele, me dá um segundo. Eu vou. Se você vai pra cima dele, o Kian vai teleportar entre vocês dois. Sai da minha frente! Essa é a mentalidade egoísta da sua ordem. Foda-se! Eu odeio o paranormal tanto quanto vocês. A diferença é que eu tô disposto a destruir tudo que for preciso pra que ninguém mais sofra o que a gente tem que sofrer. E é claro que eu não pretendo realizar essa calamidade sozinho. Seria trabalhoso demais pra apenas um homem, mesmo com os meus poderes. E é aqui
que eu estendo meu convite. Essa é a única chance de vocês serem os marcados que se unirão a mim na calamidade. Nós iremos juntos atrás das relíquias. E vocês terão poderes inimagináveis. Poder suficiente para encontrar e destruir todos aqueles que mantêm o paranormal existindo. Fernando, ainda sou eu. O Luciano ainda existe aqui dentro. Eu lembro de tudo. Você sempre se sentiu tão fraco, tão sozinho. Você sempre sofreu tanto. A gente pode acabar com isso, juntos. Vocês podem lutar ao meu lado durante a calamidade. Esse é um convite real. Eu chego mais perto dele assim. Você quer fazer isso daí? Porque você não tem ninguém aqui na realidade que importa com você e que você se importa. Então você pega esse seu convite e enfia no seu cu. Alguém quer aceitar o meu convite? Ele olha ao redor. Eu estendo a mão pro Kian. Ele levanta o Gal. E eu fico em pé, apoiado, escorado na lâmina, meio ainda cuspindo sangue. Ô mestre, Pode falar? o Fernando não tem nada no inventário dele. Nada. Tá. Eu quero só chegar mais perto assim. O Kian tem o mesmo... É o Fernando ali. É o Luciano, sim. quer dizer. É exatamente o Luciano, é o que você tá vendo. Só que ele tem esse olhar, esse símbolo. O Fernando quer chegar perto. Ele quer chegar perto. Mais perto Ele olha pra possível. você, Eu sorrio. ele estende a mão pra você. Esse é um convite sincero. Não existe lado errado. A gente vai acabar com tudo e livrar todos do nosso sofrimento. Lu, sou eu. E também sou eu. sei que você tá aí. Mas existe tanto mais que a gente pode fazer juntos, Fernando. Se una a calamidade comigo. Ele puxa você pra perto, assim. Fernando, pensa Tipo bem. assim, muito perto? Muito perto. Tipo, quase beijando, assim. Ele bota as mãos no seu rosto. É a sua chance. Ainda sou eu. Fernando, não é ele. Termina isso comigo. Fernando, pensa. O Luciano não ia querer isso. Você não é mais o amor da minha vida. E eu quero empurrar o Kian e cair pra trás. Dá um teste de poder. Eu tirei fracasso. Você não consegue se mexer. Uma pena. Pelo menos me deixe te dar um beijo de despedida. E ele se aproxima pra te dar um beijo. Ele encosta os lábios em você. E quando os lábios se tocam, eu vou usar um ritual de toque da morte. Filha da puta. Mano, o cara inventa o ritual, velho. Ele sabe todos. Ele inventa o ritual. Agora ele fala, improvisa. não, eu vou dar... Sabe todos os rituais. Parece até que ele criou o sistema, né, velho? Vai se fuder, velho. Esse maluco é bom, podia criar RPG mesmo. Ah, mano, sacanagem. Dá um Eles teste fazem de um personagem Dá um teste de constituição, por favor. Eu tirei fracasso. Tá, você vai tomar um dano completo que eu vou te dar agora. 7.000. São 4d10. Ah, eu já morri, gente. Não necessariamente, se eu tirar valores baixos. Ah, seus dados tá zicado, você mesmo falou hoje. Tava zicado pro mal. Nove, 6, 4, 9. Estourou o menino. Quanto é esse? 9, 6, 4, 1 9, 9, 9, 18, 19, 24. 22, 30. 30. 30? Não, 9, 9, 3, 4. Eu não sei, é 4, eu não 9, 4, 6, 9. É 10, já matou ele, 29, véi. acho. 29. 24. 28? Foi bem mais, Gente, né? né? 28. 28. Vocês veem... Quando os lábios se tocam, vocês veem quase como se a vida do Fernando estivesse sendo sugada de dentro dele.
A pele dele vai ficando completamente enrugada, os cabelos vão ficando brancos, a barba dele vai crescendo, os olhos vão revirando e ficando brancos. É quase como o que aconteceu com a Liz no Deus da Morte. É como se a sua vitalidade inteira estivesse sendo roubada em menos de um segundo. E ele cai como um cadáver esquelético no chão, apodrecido por dezenas de anos. Fernando, você tá morto. Eu não posso dizer que eu não ofereci um convite. E agora tá rolando um combate, vocês podem agir. Essa foi a ação do Kian. Quem é? Deixa eu ver. O Aaron lá em cima que vai dar um HS Eu agora no preciso tirar... Vamos lá. Aciona só o Kian. Coloca inconsciente na ficha também, por favor. Eu vou tirar o portrait, pode ser. É, porque não tá ainda. É porque é outro portrait. Obrigado. Eu vou botar o Keanu junto com o Gal, então agora é o Kaiser. Mestre, eu não preciso mais de nada pra fazer o ritual. Você não precisa de mais nada, não. Só o símbolo. Kaiser, você consegue ouvir sussurros na distância. Eu consigo entender o que tá falando? Não, você só ouve sussurros. É pra gente lançar a iniciativa, mestre? Ah, não, Ou eu vou usar a é- mesma iniciativa da Batalha do Gal. Mestre, eu todo usuário consigo fazer rituais simples, pelo menos, parado? Não. Tá. Mano, eu vou usar um ritual nele, mestre. Qual? Dissipar, a Cássia. Ok. Ele tem que jogar resistência de constituição. Tá. Enquanto meu olho brilha em roxo, brilha em todo roxo agora, né? Eu Porque tirei ele já tava roxo. Em 2. Filha da puta. Eu falo, você vai se arrepender, filho da puta! Pode dar o dano. É um D10. Calma aí, deixa eu pegar o dado aqui. Cadê meu saquinho? Eu tirei 2 e é bom, tá? Tá, eu tirei 3. 3 de dano? Você nem sente que o ritual atingiu ele. Eu não quero que você sofra. Eu vou ser rápido. Eu só quero acabar com a dor e com o paranormal. Agora é o Dante. O que o Dante vai fazer, velho? Dante, você consegue ouvir sussurros cada mais altos. E vocês veem as sombras se distorcendo um pouco. Dante, só abre o livro. Folheando, mexe aí nos rituais pra ver Veríssimo se tem tá alguma caído ao seu coisa que ele lado. consegue fazer. Givô, ele tá deitado, só mexendo no livro, tipo, procurando alguma coisa em transe, que acabou de descobrir que ele foi manipulado pelo suposto melhor amigo dele que matou a pessoa que ele mais amava. Ele não vai agir esse turno. Agora é o Arthur. Eu quero vir aqui do lado do Kaiser. Eu posso fazer um ritual com a pistola na mão? Sim. Já, mestre? Só precisa do Tá. símbolo. Tá, então eu com a pistola na mão eu chego aqui do lado e faço um rebirth aqui. Rebirth. Na arma. do Kaiser. Na arma do Kaiser. Deixa eu lançar aqui a sanidade. Tá, sucesso. Não perdi a sanidade. Taca aí o D4 mais 2 pra ver quantas rodadas vai ficar. Uma, mais 2, 3. 3 rodadas. Tá. Arthur, É isso. você vê que as sombras parecem estar indo em direção a vocês. É o Kian. Ele olha para as sombras e ele percebe algo. Então era isso. Esse era o tal acordo. Era óbvio que isso ia acontecer. Bom, más notícias. Vocês podem ter uma das relíquias. E vocês veem aparecendo das sombras
várias pessoas mascaradas aparecendo no meio do símbolo, subindo das sombras, essas silhuetas. E entre o Kian e o Arthur e o Kaiser aparece a silhueta do Joey mascarado. Mas esse Nossa, eu arrepiei orfanato, tudo. quem controla sou eu. E o Kian conjura rejeitar a névoa. Numa área de 20 metros, qualquer ritual ou efeito paranormal tem seu efeito reduzido drasticamente. Todos os rituais invocados na área demoram muito mais para ser conjurados. E rituais de invocação instantânea se tornam rituais que exigem concentração contínua. Esse ritual, porém, pode ser anulado por um ritual que intensifica o paranormal. Graças a esse efeito, o ritual de distorção de realidade das máscaras ainda vai funcionar, mas muito mais devagar. Só alguns de vocês vão poder ser salvos, e a máscara parece ter uma lista de prioridade. O ambiente inteiro parece... A névoa parece entrar numa espécie de turbilhão, como um furacão, e vocês estão no olho dele, ao redor de Kian. As máscaras, elas todas observam vocês. Enquanto as sombras, que antes vinham rapidamente na direção de vocês, começam a ficar muito lentas. Começam a vir na direção do Kaiser e do Arthur. O que você tá fazendo aqui? Você faz isso com o Joey? Eu falo, na época eu olho pro Joey, eu olho pra eles e O pergunto Joey tá isso. sem reação, ele tá só parado olhando vocês. As máscaras não respondem. Joey. Eu falo pra ele, do lado dele. Joey. Nada, né? Só pra... Vocês podem salvar alguns, mas eu vou levar alguns comigo. Essa foi a rodada do Kian, foi conjurar a névoa. As máscaras, enquanto esse efeito estiver rolando do Kian, as máscaras vão só conseguir salvar um por rodada, a não ser que algo impeça isso. Kaiser, você sente dentro de você. Você tem uma escolha. E o Kian percebe essa escolha. Ele olha nos seus olhos. Eu sinto dentro de você. Você é o único com um ritual capaz de anular o meu. Mas você tá com medo, não tá? Você entendeu a situação. O acordo das máscaras tem uma prioridade de pessoas pra salvar. E você tá no topo da lista. Se você correr até essas sombras, você definitivamente vai ser o primeiro a ser salvo. Mas todos os outros vão ficar para trás. E sabe-se lá quantos eu vou pegar. Depois que ele termina de falar isso, Mas se você... Pode falar. eu olho pra baixo, eu boto a mão no meu bolso, eu pego uma caixa de cigarro, abro, Pode? pego um cigarro. Pode ter medo, pode fugir. Você pode correr, não precisa ter vergonha. Ninguém vai ficar sabendo. Eu vou fazer questão disso. Você pode fugir. As sombras estão quase chegando. E você vê, as sombras estão vindo. O Joey ao lado de vocês é como uma marca. Ele tá avisando quem eles querem que salve primeiro. E as sombras estão vindo na direção de vocês. Pode fugir. Eu cuido do resto. Ninguém vai saber. A escolha é sua. Cala a boca! Eu coloco o cigarro na boca, eu acendo. Cinerária! Foda-se! Alho! Pariu. Let's go! Foda. Você ativa o ritual de incinerária. Esse turbilhão, esse furacão ao redor de vocês para. Como se o tempo parasse. Você sabe que você vai ter que ficar aqui, né? Você sabe que você tem que manter esse ritual concentrado. E as sombras vão indo. Elas devoram o Arthur. O Arthur se torna uma silhueta preta. Elas devoram a Clarissa. O Verício. O Dante. O Tim. Você tem que ficar aqui. O Aaron vai junto. Eu continuo soltando fumaça, maluco. Que escolha estúpida. As máscaras vão desaparecendo. Uma por uma. Junto com as sombras. No meio desse turbilhão. Todos desaparecem ao redor de vocês.
Só os mortos ficam. O Joey olha... Você vê o Joey mascarado olhando pra você, Kaiser. Enquanto as sombras lentamente sobem pelo corpo dele. E... ele desaparece. É você e Kian. É a vez dele. Tão bonitinho. Ele vai usar um ritual de inexistir em você. Você precisa dar um teste de poder. Tá. Tirei normal. Normal, você vai tomar metade de 25 de sanidade. E você resiste e você tem mais uma rodada. Eu pego a minha arma. As sombras... Eu vou dar... Pode continuar, pode continuar. O quê? Você ainda tá mantendo. Enquanto as coisas que eu escrevi das pessoas desaparecendo, tá acontecendo ainda, enquanto isso acontece. As pessoas estão desaparecendo e sendo devoradas e desaparecendo aos pouquinhos. Eu consigo dar tiro enquanto eu me concentro? Você consegue... Não, você não consegue, você não tem esse poder. Você tem que ficar concentrado nesse ritual. Você não pode fazer mais nada além de ficar concentrado na cinerária, soltando cada vez mais e mais e mais fumaça. Então, já que eu não posso fazer nada, eu vou falar. Então adiciona nessa sua profeciazinha aí que você vai ser parado pelo Lorde Realitas. E eu vou continuar soltando fumaça. Eu vou usar mais um ritual de inexistir. Teste de Constituição. Constituição agora? Ah, não, é poder, desculpa, é poder. Você é poder. Fracasso. Você sente a sua existência. Você começa a ser levitado no ar. Kian dá um passo pra frente com um sorriso. Que bonitinho. Deixa eu ver o que você tem guardado aqui. E no meio do ritual, ele move a mão pro lado e sai flutuando da sua mochila todas as fotos que você tinha guardado. Elas levitam ao seu redor. Todas as fotos que você tirou escondido. Um detalhe que eu queria adicionar aqui como mestre: todas essas fotos e textos atrás delas foram feitas pelo próprio Calango, escondido com o artista da equipe da Ordem. Ele foi atrás sem falar comigo e depois me enviou tudo de surpresa. Essas fotos eram o segredo do Kaiser. E o Kian vai virando uma a uma. Tão bonitinho. Eles sequer sabiam desse seu segredo? Importa alguma coisa? No fim, a calamidade vai apagar tudo. Ele vira essa. Ele lê com calma todas. O momento parece durar uma eternidade e só alguns segundos. Eu gosto especialmente dessa daqui. Quando eu morrer, eu queria morrer rodeado de pessoas também. Que ironia, não? Você só vai morrer por estar rodeado de pessoas. E todos os outros se apagam. Você tá completamente sozinho. Textos começam a surgir na sua pele, ao redor de toda a sua pele, começando pelo lado queimado. Textos contando toda a sua história. Todos os momentos que você viveu. Toda a sua dor. Todos os seus sacrifícios. Tudo por aqueles que você amava. Você sente eles dominando todo o seu corpo. Você sente sua existência se apagando. Enquanto tudo dentro de você parece brilhar. Como se sua alma estivesse gritando. Kaiser, você está sendo destruído de dentro para fora. Revivendo todos os momentos que você viveu, enquanto eles vão sendo marcados na sua pele. Qual é a sua última frase, antes de morrer? Hoje
Eu não sou César. Eu não sou Kaiser. Eu sou o Angel of the Night. Você se desfaz no meio do ar. Você não existe mais, Kaiser. Valeu. E, no ponto de vista do Arthur e do Dante, os únicos sobreviventes, as sombras terminam de distorcer a realidade ao redor de vocês. As sombras terminam de distorcer a realidade ao redor de vocês, subindo pelo corpo, devorando a existência dos corpos de vocês, que são transportados de volta para um lugar familiar. Você se vê no meio da base da ordem e tem 2 mascarados parados na frente de vocês. O Joey e o Nathaniel. Que isso? Cadê as pessoas? Cadê o Kian? Você ouve vindo de trás das máscaras. Kian se tornou um marcado. A calamidade coloca o equilíbrio em perigo. Kian precisa ser parado. Enquanto as máscaras estiverem aqui, a localização dessa base também vai ser camuflada. Vocês estão seguros. Por agora. Você vê do outro lado, assim, a Clarissa segurando o casaco do Tristan. O Tim tá com ela também. Kaiser? Cadê o Kaiser? Cadê o Kaiser? Kaiser! Começa a andar pela ordem, procurando. Kaiser! Onde você tá, Kaiser? Kaiser? Cadê o Kaiser? Cadê o Kaiser? Começa a falar pro Joey. O Joey tá parado, sem esboçar nenhuma reação. Pra abrir meu livro. Tem que voltar lá. Tem alguma van aqui, não sei. Cadê a Ivete? Você... pode falar. Não, pode falar. Não, eu quero... Eu falei que eu ia só cair no chão, assim, acho. Tá, onde você tá? Aqui, ó. Aqui, andando ok. na frente do Tim e cai. A Clarissa tá em choque olhando pra frente. O Tim tá assustado olhando ao redor. Você cai ajoelhado. Cara. E você ouve Dante, o Veríssimo, se arrastando pra fora do escritório dele. Ele tá sangrando, muito machucado. Nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar lutando. Eu escuto isso? Aham. Quer lutar? Tá. Como que a gente vai lutar contra isso? Como? A gente é só peça! A gente só não passa de peça! Como que a gente... Eu quero pegar o livro e rasgar toda folha um por um, a gente é peça! A gente não passa de peça disso tudo, a gente não vai fazer nada! Como que um peão vai destruir um rei? Como? O Veríssimo vai até você, ele tá sangrando, ele se ajoelha e quase cai. Ele pega no seu ombro. Nós não podemos deixar a morte de todos eles ser em vão, Dante. Quando eu te conheci, quando você falou comigo, você lembra o que você me disse? Já foi em vão, ela não vai voltar, eles não vão voltar, ninguém vai voltar. Não importa o que a gente faça, eles não vão voltar. Por que você quer que a gente continue lutando? Por aqueles que ainda Não faz vivem, sentido. Dante! Por aqueles que ainda vivem! A gente não pode deixar isso em vão!
A gente Mestre, tem que eu lutar posso- por aqueles que a gente ama! Você pode fazer, com certeza. O que você quer? Eu quero levantar. Eu quero levantar e ir na direção do Joey de novo. Pode vir. Posso ir? Eu quero ficar balançando ele. Vai buscar ele! Joey! Vai buscar ele! Anda logo! Eu quero tentar tirar a máscara dele. Você tira a máscara e você vê o rosto do Joey, que continua imóvel, olhando pra você com uma expressão vazia. Joey! Amo já se foi! Quem eu poderia ter amado não teve nem chance de vir! Como que eu vou lutar por alguém? Como? Olha pra trás, Dan. Você não consegue perceber o Arthur? A gente não pode deixar essa dor continuar. A gente tem que parar eles. A gente não pode deixar as mortes de todos que a gente ama ser justificadas. A gente não pode deixar o Kian cometer um massacre. A luta contra o paranormal não pode justificar um genocídio. Eles pegaram a gente desprevenido, mas eles não podem ter nos vencido. O Arnaldo sempre falou. Eu deveria ter escutado ele, mas a gente não tinha outra escolha. Ele falava o mesmo que você, Dante. Que a luta não era sobre acabar com o paranormal. A luta é pra proteger quem a gente ama. E impedir que os outros que também amam percam aqueles que são importantes. As máscaras estão do nosso lado por enquanto. Enquanto isso significa lutar contra o Kian. Eu tô ainda gritando com o Joey, mestre. Eu tô gritando, tipo, Tudo bem. agressivo já. Joey, vai buscar ele! Ué. Ele é nosso irmão, porra! Eu dou um empurrão nele. Com uma mão, né, no caso. Ele dá um Fiz passo com as pra duas trás aqui. e fica parado. O Veríssimo levanta com dificuldade e vem caminhando, cambaleando na direção do Arthur. Ele vem e tenta te dar um abraço, Arthur. Eu deixo. Ele te dá um abraço com força, muita força. É a primeira vez que você vê ele dando um abraço em qualquer pessoa na sua vida. Você nunca viu ele dando um abraço nem na Mia, que você sabe que ele ama muito. Não é sobre vencer ou perder. É sobre continuar sendo uma família, Arthur. E quando ele solta o abraço, você olha pra trás e você vê a Ivete olhando com lágrimas nos olhos, assim, esperando, tipo, alguma coisa, alguma reação. Eu tô chorando, eu olho pra ela assim e eu abraço ela. Arthur. O que aconteceu? Cadê todo mundo? Cadê o Kaiser? Cadê? O que tá acontecendo, Arthur? Quem são essas pessoas mascaradas? O que tá acontecendo? Não aguento mais. Mas é sobre isso, né, Sr. Veríssimo? Continuar lutando. Eu já perdi 2 famílias só nessa brincadeira. A Ordem Eu sento no chão. é a sua família, Arthur. A Ordem é a nossa família. E nada é mais poderoso do que isso. O Kian pode ter se tornado poderoso demais, mas ele não tem o que a gente tem. Ele não tem uns aos outros. Ele vai buscar essa chacina. Ele vai buscar assassinar milhares de inocentes. Ele não percebe que isso torna um monstro pior do que as aberrações que ele diz querer destruir. Só existe uma maneira de parar ele agora. E ele começa a caminhar. Eu preciso mostrar pra vocês. E ele vai cambaleando. Ele para do lado do Dante. E estende a mão. Dante. Eu sei o que você tá sentindo agora. Cada membro dessa ordem é como um membro da minha família. E cada dia eu perco mais um irmão, mais um filho. Eu não aguento mais, mas é a dor que eu decidi tomar pra mim. Eu sofro isso pra que as pessoas não precisem sofrer também.
Eu consigo ver no seu coração que você tem a mesma alma que o Arnaldo tinha. Eu preciso dela ao meu lado de novo. Eu levanto, mestre. Eu sei que ele tá estendendo a mão, mestre. Sim. Você me ajuda a vingar todos aqueles que existiram e aqueles que não tiveram a chance de existir, por favor. Só quero vingar eles. Eu aperto a mão dele. Ele aperta com força e te levanta. A gente vai derrotar cada um deles. E eu acho que eu sei como. E ele começa a caminhar em direção ao escritório dele. Quando eu vejo ele cambaleando a primeira vez, mestre, eu levantei. Eu quero tentar ir lá ajudar ele. Você a consegue, andar, ele tá quase dar caindo. um Você vê que ele tá se apoio pra arrastando. ele. Por onde ele vai, ele tá, junto com ele tipo, também. arrastando a espada, deixando um traço pra trás. Certo, Eu vou ir então junto com ele. Ajudei ele a Ok. não cair. Chegando no escritório dele. Só um segundinho. Vocês veem ele. Vocês ajudam ele a chegar até atrás do quadro. E vocês veem a líder da seita das máscaras esperando. O Senhor Veríssimo, ele com dificuldade começa a remover a grande pintura atrás da parede. Na parede. Revelando atrás dela um cofre. Ele insere mais uma vez a digital e uma senha. Abrindo o cofre. Dentro do cofre tem algumas armas, várias armas que podem ser vistas. Mas ele ergue com cuidado um grande livro de capa preta com detalhes em dourado. E ele coloca em cima da mesa. A capa do livro tem um símbolo que vocês nunca viram antes. Esse livro é o trabalho da vida do Arnaldo. Ele dedicou a maior parte da vida dele a investigar a existência de objetos conhecidos como relíquias da calamidade. E vocês ouvem as máscaras falando. As relíquias da calamidade são objetos paranormais de poder imensurável que podem apenas ser utilizadas por marcados. Portar uma relíquia da calamidade é o equivalente a ter uma completa exposição paranormal. A máscara do desespero é uma dessas relíquias. Aqueles que a portam se tornam apenas mais uma parte da mente única das máscaras, que protege o equilíbrio. Ou seja, um de nós, com uma relíquia que tem o mesmo, com uma relíquia, vai ter o mesmo poder que o Kian acabou de adquirir. O Kian sabe que a Ordem vai atrás das relíquias. O Arnaldo Fritz tinha encontrado uma delas. E agora que o seu plano foi concluído, o Kian vai recrutar os seus próprios marcados para obter as relíquias da calamidade. E ao mesmo tempo, para proteger a realidade, nós teremos que buscar as relíquias e usá-las para impedir Kian. Vai ser uma batalha de dois lados. Um confronto de marcados contra marcados. Uma guerra pelo poder da calamidade. E é aqui que a gente vai terminar essa temporada de Ordem Paranormal. Muito obrigado de coração a todos vocês por Te terem odeio, feito velho! disso, por terem feito parte disso. Pode botar a câmera todo mundo de novo. Nossa, mano, que vontade de socar sua cara, velho. Tô chorando ainda, mano. Tô chorando ainda. Você é muito bom, mano. Que ódio, velho. Nossa. Você vai ter que fazer um episódio semana que vem que é só do Arthur chorando durante 5 horas sobre tudo que aconteceu, Eu tenho uma mano. coisa pra você, Arthur. Eu vou pedir pra você ficar por uma surpresinha depois dos créditos. Eu queria agradecer de coração a todos vocês por terem feito parte desse projeto. Foi a coisa mais louca da minha vida. Eu nunca fiz um negócio desse tamanho.
eu queria agradecer a galera que trabalhou na equipe por tanto tempo, a galera que virou madrugada comigo, escrevendo e produzindo isso. Eu não tenho palavra pra agradecer essa equipe. Eu queria agradecer de coração a vocês, jogadores, por terem feito isso um absurdo. Vocês e a galera que jogou e acabou morrendo ou saindo em algum momento. Esse foi o maior projeto da minha vida. Eu tô muito, muito, muito orgulhoso dele. É uma loucura ver ele acabar, mas a Warner Por Paranormal enquanto. continua. Enquanto. É um até logo. Calma, calma. É um até logo, É um até logo. Eu tô muito grato por tudo que aconteceu. Eu sou eternamente grato a todo mundo que assistiu e que faz parte dessa comunidade, que tá sempre comentando, que tá sempre incentivando, que escreve ao wiki. Eu não sei como botar em palavras o quanto esse projeto mudou minha vida. Então, obrigado de coração. Selbinho, eu te amo, caralho! Mas eu também te amo, Selbit. Amo vocês pra caralho. Também te amo, Essa é a mano. Também coisa- te amo. essa coisa Você mais é louca que eu já brabo, fiz na mano. minha Nós vida. amamos pra caralho. E eu vejo vocês na próxima temporada. Eu vejo vocês em outros momentos, mas eu mano. vejo vocês especialmente na próxima temporada de Ordem A gente só se vê Paranormal. até lá na próxima temporada, a gente não vai se falar disso. Mano. Tá proibido. Calamidade. Mano, meu sábado ficou mais vazio, velho. E agora a gente vai Parte pra RPG última em off. vez, os últimos créditos. E eu vejo você depois dos créditos, Arthur. Até lá. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Você quer fazer, Beijo. Calanjo? Você Gente. quer fazer? Por favor. Peraí, foda! Vai! Foda! Oi! Pode Caralho, o easter egg, velho. Gostaria de pedir o silêncio. O último fogo. Aê! Vambora! Arthur, Olá. algum tempo se passou. Você finalmente teve coragem de ir até a mesa do Kaiser, na sala de pesquisas. Ela tava bagunçada, como sempre. E então, você percebe escondido, em um canto, perto do computador, uma foto. Você percebe que ela tem algo escrito do outro lado. Virando a foto, você percebe que com a mesma caneta que os desenhos foram feitos, uma palavra foi escrita. Cláudia, com números no lugar de letras. E então você se lembra de uma vez que você foi bisbilhotar no computador do Kaiser escondido e só encontrou um arquivo no computador dele, solitário na área de trabalho, com a imagem de uma violeta. Você tentou abrir o arquivo, mas ele pediu uma senha. Você liga o computador mais uma vez e encontra esse mesmo arquivo. Dessa vez, Certo. você sabe a senha. Coloca assim, então. É um arquivo de vídeo, Eu posso, antes de abrir o vídeo, só, tipo, ficar olhando a foto por uns com certeza. 40 minutos? Não, eu li por uns 5 minutinhos, fiquei olhando as fotos chorando. É um arquivo de vídeo, datado dia 31/10. É o dia em que vocês começaram. O dia em que vocês conheceram os novos agentes. Esse vídeo, Guache, é um vídeo que o Calango me enviou escondido numa das primeiras semanas dessa temporada. Mentira, velho. Oi, Arthur. Oi, Joey. Oi, Ivete. Se vocês estão vendo isso agora, significa que alguma coisa saiu dos planos e eu não tô mais entre vocês. Eu
Hoje é dia 31/10. Hoje é dia de conhecer os novos agentes. Daqui a pouco eles estão chegando aí. E eu tô com medo, na verdade. A gente vai tentar encontrar a Liz. E as pessoas aqui na Ordem, às vezes, elas saem e não voltam mais. Então me senti na necessidade de gravar isso daqui. Pra caso alguma coisa dê errado, vocês saibam o que eu tô sentindo agora. Ivete, muito obrigado por tudo. Não só por mim, mas por toda a Ordem. Esse lugar não seria 1% do que é se você não estivesse aqui. Eu ainda me culpo às vezes pelo que aconteceu na sua vida e na vida do Arthur. Enquanto você fazia o café da manhã lá em casa, eu saía escondido Precisa se culpar e pra dar um chorar. empurrão na tela, assim. Eu só não sei dizer se eram lágrimas de nostalgia por ter uma mãe ou se eram lágrimas de culpa por eu ter transformado a vida de vocês no inferno. Então me desculpa e obrigado por tudo que você fez por mim. Joey, eu não consigo nem contar a quantidade de vezes que a sua gentileza tocou no meu coração. Eu já te disse isso inúmeras vezes e continuo falando que você é a pessoa mais gentil que eu já conheci. Eu sinto que o seu coração, ele não pode ser corrompido, sabe? Um coração com tanta gentileza honesta assim, não pode ser corrompido, afinal de contas, esse é seu charme. E Arthur, eu nem sei por onde começar, mas eu acho que eu podia começar pedindo pra você parar de deixar suas cuecas na minha cama. Que moleque imbecil, eu não deixava mesmo. Teve alguns dias, desde quando a gente começou a morar junto, que em algumas noites você ficava muito pensativo e tagarela, e você às vezes queria ficar conversando comigo ao invés de dormir. E em um desses dias você me disse que se achava fraco, que suas limitações iam te impedir de chegar onde você queria, iam te impedir de realizar seus sonhos. E a única coisa que eu pensei naquele momento foi: como que isso foi acontecer? Como que isso pôde acontecer? Porque você se acha tão frágil, mas olha só pra você. Você tá sempre com um sorriso no rosto e não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Você é a maior história de superação que existe, não só na minha vida, mas na vida de um monte de gente aqui na Ordem. Pro Joey, imagino que seja também. Você é a maior história de superação que existe. Você sempre se levantava, mesmo sabendo que daqui a pouco ia vir outra pessoa pra te colocar no chão de novo. Você é enorme, Arthur. Apesar de tudo, você era a única pessoa que conseguia me acalmar quando eu ficava nervoso. E nunca deixa ninguém te dizer o contrário. Você pode chegar onde você quiser e você é a prova viva de que não tem limitações quando você tem amor do coração. Eu espero que os novos agentes sejam legais. Eu não sei se eu vou querer amizades novas. Eu acho que não, mas na hora do perigo eu só consigo lembrar do Thiago e do meu pai. Então eu acho que o meu corpo vai se mexer pra proteger eles também, mesmo que eu não queira. Afinal de contas, eles nunca saem da minha cabeça, os dois. Antes de eu entrar na Ordem, eu tava sozinho, sem esperança. Eu já tinha me conformado de que eu tinha nascido pra viver uma vida repleta de escuridão. Mas vocês foram a minha luz. Vocês iluminaram a minha vida, meus sentimentos, meus caminhos.
vocês são luz. Eu espero que eu tenha conseguido olhar no olho de vocês e dizer tudo o que eu tô sentindo, mas caso eu não tenha conseguido, eu não posso ir pensando que eu posso ter cometido o mesmo erro de novo. Então, eu amo vocês e obrigado por tudo. E um dia a gente se encontra de novo. Tchau. Eu vou deixar você Eu. terminar. Não, só terminar a fico temporada. chorando assim. Você também é luz, meu amigo. Eu desligo o computador dele, limpo a lágrima e sigo a vida. É isso.